Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior. Futebol! O seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. Nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, faltando 20 para as 9. Tem emoção na ponta da chuteira. Já é Marcelo Cossato. Tamo na área aqui no microfone dos canais Futebol Interior nesta noite de sexta-feira. Sexta-feira, bom ter você por aqui, na sua casa, no carro, no trabalho. Vamos juntos! Futebol Interior, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Daqui a pouco tem Ponte Preta, Operário, Ponte Preta correndo atrás da bola. 9h30 da noite no estádio Moisés Lucarelli. Jornada esportiva dos canais Futebol Interior para concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, Disque Entregas 3242-3125. Conosco também Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Câncer de Barretos. Lembrando que você pode ter a sua marca aqui nos canais Futebol Interior. Anuncie conosco. 19 98989 3526. As jornadas esportivas dos canais Futebol Interior tem a direção executiva do Elcio Paiola, a direção comercial dele que estava na caminhada, Giovanni Paiola, a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias, a mesa de áudio e vídeo do nosso Felipe Marques. E é claro, você acompanhando a gente, muito bom ter a sua companhia. Lá nos trabalhos técnicos também hoje com a supervisão do nosso Bolacha, né, que também estará aí na supervisão nos trabalhos técnicos, mesa de áudio e vídeo, o Internacional Eduardo Bolacha. Daqui a pouco também vamos estar em FM, hein? 87,9
na Valinhos FM. Aí quando estivermos na Valinhos FM, já estamos. Então já estamos no som da Valinhos FM. Chega mais, você que está na Valinhos FM em 87,9. O Wagner Faneco é o presidente e a equipe técnica da Mayla Siqueira e do Felipe Carvalho. O Mr. CC está comandando tudo lá na mesa de som da Valinhos FM. E vamos juntos, hein? Até às 11h30 da noite na Valinhos FM ou até meia-noite? Meia-noite e meia. Meia-noite e meia, não, a Voz do Brasil foi antes, né? Já transmitimos a Voz do Brasil na Valinhos FM. É que eu achei que a gente ia continuar só na rede social e a Valinhos FM ia cortar, mas não. Já foi embora, então, a Voz do Brasil. Então, agora a gente tem até meia-noite e meia para falar só de Macaca e Fantasma. Fantasma e Macaca para você aqui nos canais Futebol Interior. Vamos trazendo as vozes que vão fazer a jornada esportiva para você. São 8 da noite, mais 43 minutos, 8h43, para trazer todas as informações desse jogão de bola, Ponte Preta e Operário. Operário e Ponte Preta, nos canais Futebol Interior, tem o nosso repórter família. Wendel Coral. E aí, Coral, como é que você tá? Grande abraço, boa noite. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem. Boa noite para você, boa noite também para quem nos acompanha, um grande abraço. 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Ponte Preta e Operário, começando aí a falar da Macaca, que hoje é a 13ª colocada com 28 pontos, está a 8 pontos de distância, tanto para a zona de rebaixamento que tem a Chape abrindo o Z4 com 20, quanto 8 também do G4, que hoje tem o Vila Nova com 36. A Ponte, porém, não sabe o que é vencer há 3 rodadas. São 2 empates e uma derrota nesse período. A Ponte Preta, inclusive, na rodada passada, perdeu para o Amazonas na condição de visitante. Um jogo feio, fraco tecnicamente por parte da Macaca, pelo placar de 2-1. Com relação ao time titular do técnico Nelsinho Batista, a Ponte que tem feito, com a partida de hoje, 3 jogos em uma semana. Então, algumas alterações. O lateral direito, o Igor Inocêncio, está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Na vaga dele, Thomas Luciano. Já estreou pela Ponte, vai ter a grande oportunidade aí de fazer a sua estreia no time titular da Macaca. Ainda no sistema defensivo, Sérgio Rafael, que teve virose nas 2 últimas rodadas, foi desfalque e volta a fazer ali a dupla de zaga ao lado do Matheus Silva. No meio-campo, 2 mudanças, 2 retornos. Castro e Elvis cumpriram suspensão, voltam ao time titular na vaga de Emerson Castro e também do Dodô. E no ataque, por último, não menos importante, Everton Brito é titular ao lado de Gé, mas Matheus Regis vai para o banco de reservas porque Gabriel Novaes, recuperado de edema muscular na coxa, ficou de fora do jogo contra o Amazonas, volta ao time titular. Portanto, a escalação da Ponte: Pedro Rocha, Thomas Luciano, Sérgio Rafael, Matheus Silva e Gabriel Risso, Emerson Santos, Castro e Elvis, Gabriel Novaes, Everton Brito e Gé no comando de ataque. A Ponte hoje que precisa vencer e dentro de casa tem feito a sua parte. Em 10 jogos até aqui, são 7 vitórias, Marcelo. É isso, com novidades. A Associação Atlética Ponte Preta, daqui a pouquinho a gente vai falar mais desse time que entra em campo daqui a pouco. E o adversário da Ponte, ele vem para assustar a Ponte no Majestoso? O Fantasma, será, Coral? Será, Marcelo? Você tem medo de fantasma, Marcelo? Não. Então tá bom. O Carlos disse que tem, mas o Operário é o 12º colocado com 29 pontos e o time paranaense aí vive o seu pior momento na temporada. São 3 derrotas consecutivas. Perdeu para o Avaí fora de casa por 1-0. Depois perdeu no Germano Krieger para o Ituano pelo placar de 2-1. E na última rodada, também no seu estádio no Germano Krieger, foi derrotado pelo placar de 3-2 para a equipe do Vila Nova. Então o Operário busca, quem sabe, uma vitória como visitante hoje, surpreender a Macaca no Majestoso para voltar a vencer e aí, quem sabe, figurar na parte de cima da tabela de classificação. O bom time do Operário, mas que vive um mau momento. Daqui a pouquinho, a partir das 9h30, a bola rola no Majestoso. Promessa de uma boa partida. As 2 equipes ali próximas da tabela de classificação. Apenas um pontinho tem a diferença do Operário para cima da Ponte. A promessa de um bom jogo, quem sabe, daqui a pouco em Campinas, o Corsato. Muito bem, esse é o Wendel Coral, trazendo as primeiras informações de Ponte Preta e Operário. Lembrando que temos o Pedro Lino lá no palco do jogo, ele aparece a qualquer momento aqui na transmissão dos canais Futebol Interior. Quando tiver o Pedro Lino, lógico, você pode... Já tem? Não, ainda não. Então tá bom.
Beleza, o Pedro Lino é daquele tipo, né? Quando tem informação, ele aparece aqui na Jornada Esportiva. Mas vamos trazer o narrador do jogo com o seu destaque já, com as equipes, né? O Coral já trouxe aí, enfim, para saber a expectativa dele para Ponte Preta e Operário. Operário e Ponte Preta, solta a vinheta aí, Felipe Marques. Carlos Corsato. Fala CJC, grande abraço, boa noite pra você, expectativa. E aí, Marcelo, grande abraço pra você, boa noite pra todo mundo ligado aqui nos canais Futebol Interior, abraço pra você, pro Coral, pro Felipe Marques e pro Bolacha lá na nossa central técnica, enfim, pra todo mundo ligado em 87,9 e também no YouTube Futebol Interior. É uma Ponte Preta reforçada para esse jogo contra o Operário. O Operário vem numa fase não tão boa assim, né? A Ponte já não vence há 3 partidas, mas tem 2 empates aí. O Operário ainda não ganhou nesse turno, né? Só derrota nesse turno. Portanto, né, eu entendo que a Ponte Preta é favorita para o jogo. E pode conseguir os 3 pontos. A volta do Gabriel Novaes é um ponto positivo nesse time. A volta do Elvis também. O Castro também voltando. O Sérgio Rafael, que era titular do time, depois de 2 rodadas também está de volta. Sem o Igor Inocente vai jogar o Tomás, mas toda vez que ele joga está entrando bem. Enfim, é um bom time da Ponte Preta para tentar aí a vitória contra a equipe do Operário. A Ponte precisa da vitória para ficar tranquila aí nesse Campeonato Brasileiro da Série B, viu, Corsato? É isso, muito bem. O Carlos Corsato transmite daqui a pouquinho na Valinhos FM 87,9 e aqui nos canais Futebol Interior, Ponte Preta e Operário, Operário e Ponte Preta. A gente vai pro intervalo, tem Pedro Lino, tem mais informações com o Wendel Coral, tem o nosso Arthur Eugênio com histórias do futebol e, é claro, você na arquibancada virtual, mandando ver, deixando o seu alô, o seu recado e também falando muito de Ponte Preta e Operário. A bola rola às 9h30 da noite nessa sexta-feira. Já também vamos trazer a tabela e os jogos da Série B para você. Primeiro intervalo, a gente volta daqui a pouquinho, canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertence à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontepretana. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior.
ponte.com.br. Futebol Interior. Marcelo Cossato. Tamo de volta, faltando 8 minutinhos para as 9 horas da noite, aqui nos canais Futebol Interior, na Valinhos FM, Ponte Preta, Operário, Ponte Preta, Wendel Coral. Traga pra gente aí a equipe da Ponte Preta que entra em campo daqui a pouquinho para pegar o Fantasma. Vamos lá então, Marcelo. A Ponte Preta definida e escalada com o goleiro Pedro Rocha no gol. Na lateral direita, Thomas Luciano. A dupla de zaga, Matheus Silva e Sérgio Rafael, com Gabriel Risso na lateral esquerda. No meio-campo, Emerson Santos, Castro e Elvis. No ataque, Everton Brito, Gabriel Novaes e Gé. Repeteco, Pedro Rocha, Thomas, Matheus Silva, Sérgio Rafael e Risso. Emerson Santos, Castro e Elvis. Everton Brito, Gabriel Novaes e Gé. Esse é o time da Macaca, comandado pelo técnico Nelson Batista. E o adversário, você já conseguiu colocar na papeleta certinho aí? Devagarzinho a gente chega lá, né? Vamos Vai. lá. Deixa eu só pegar aqui, Marcelo. Mas pode mandar pro ar o jeito que eles mandaram pra gente, não tem problema não. Sei que o Índio, ex-Ponte Preta, é um dos titulares do time, hein? O capitão do time, inclusive. O goleiro é o número 1, não tem nem como errar. É Rafael Santos. Aí na lateral direita é o 72, tá? Olé. A dupla de zaga formada por William Machado, número 4. E o outro zagueiro é o alemão, é isso mesmo. O alemão, número 21. Na lateral esquerda temos o Jaci com a 55. No meio campo tem o Índio, tem o Bosquilha escalado. Olha, Bosquilha, rapaz. Aquele mesmo, hein? É, Gabriel Bosquilha, tá aqui com a 16. São Paulo, Internacional de Porto Alegre, Coritiba, tava jogando fora do país. Contratado pelo Operário. Índio e Rodrigo Rodrigues. Aí no ataque, Vinícius Mingotti, Felipe Augusto e mais um que sobrou aqui, Rodrigo Rodrigues. Eu já falei Rodrigo Rodrigues, né? Lucas Hipólito. Isso. É isso. Então esse é o time do Operário no número, né? Do menor para o maior, Rafael Santos, William Machado, Índio, Rodrigo Rodrigues, Vinícius Bingote, Felipe Augusto, Lucas Hipólito, Bosquilha, Alemão, Jaci e Thales Oleques. Muito bem. Time do Operário que, é claro, tá vivendo uma má fase, né, Carlos? Mas já chegou ali, está bem perto das primeiras posições, está no G4, caiu um pouco de produção. Caiu muito de produção. Recentemente aí tivemos até jogadores que foram dispensados, mas vem no mercado, vem contratando. Eu acho que o principal reforço é o Bosquilha, né? Enfim, é um time que está se movimentando aí nesse segundo turno. Esse time aí que o Coral passou, o time do Operário que jogou contra a Ponte no jogo passado, né? No último jogo, por exemplo, tem cara que nem aí tá mais, né? Na Ponte também tinha jogador titular que nem na Ponte Preta está mais. Mas, por exemplo, olha o time que jogou contra a Ponte Preta, time titular. Rafael Santos, tá. Sávio, não tá. Aí o alemão, que é o Fagner Alemão, tá de titular aqui. O William Machado, foi quem fez o gol, né? Também tá de titular. E o Lucas Hipólito. Também tá. Tá. Aquele jogo jogou de lateral esquerdo. O Rodrigo Lindoso. Tá no elenco, mas acho que não tá nem no banco hoje. O Ronald e o Ronaldo. O Ronald tá no banco. Maxwell e Marcelo Cirino. Marcelo Cirino foi dispensado. Aí entraram no time do Operário o Cássio Gabriel, que não tá mais, foi pra Ferroviária. O Santiago Campos, Neto Paraíba, tá no banco. Guilherme Pira, tá, já foi também. Tinha ido pro Figueirense, também não tá mais no Figueirense. E o Daniel Lima. Quer dizer, time totalmente modificado. É o que a gente falava na partida contra o Amazonas. A Ponte, né? Já não muito. Vai. A Ponte, Pedro Rocha tá. O Igor não tá porque tá suspenso, mas tá no elenco. O Hakim perdeu a posição. Sérgio Rafael e Risso, ok? Ok. Emerson Santos, Dudu, já foi embora. Esse foi embora, é o único que saiu aqui. E Elvis. O ataque aquele dia tinha Iago Dias, Gabriel Novaes titular, e Matheus Regis. Matheus Regis, que tá hoje no banco, né? Isso. Tá no banco de reservas. A Ponte Preta, mesmo porque também a janela de contratações da Ponte Preta, até agora a Ponte trouxe 3 jogadores. Perdeu 2, né? Que foi o Bochecha, que foi pra Chapecoense. Isso. E perdeu também o Dudu, que tá no Juventude. Então a Ponte se movimentou menos nessa janela aí. E o Operário trouxe jogador pra ser titular, por exemplo, o Bosquilha. O Bosquilha veio pra ser titular, pra dominar o time, né? Já vem jogando E titular. A Ponte não, a Ponte trouxe jogador pra compor o elenco. Né?
É isso. Tem o... E às vezes nem no banco tá, né? Às vezes nem Ele no é banco Portuga. tá. O Portuga que entrou contra o Amazonas, hoje nem no banco de reservas está. Cara, eu acho o time do Operário um time bom, um time ok. Mas, assim, se você for analisar, no papel, o time da Ponte, pra mim, é até melhor. Sim. Pra mim é até melhor. Mas o Operário tem um bom time. Eu acho que tem um time que equivale muito com a Ponte Preta, só que não tá numa boa fase, né? Não tá numa boa fase no campeonato. Hoje é um time que faz poucos gols. Isso. Hoje é jogo pra Ponte ganhar. Deixa eu pegar aqui tirando o retrospecto, né? A Ponte, se ganhar hoje, passa o Operário, tá? Sim. Porque o Operário tem 29, é o 12º, a Ponte é 13ª com 28. Isso, e você falou aí, o Operário chegou numa posição que a Ponte jamais flertou. O Operário chegou a ficar entre os 4 melhores. Isso. Então a Ponte jamais chegou nessa posição. Então, depois da chegada do Nelsinho, a Ponte melhorou. Ó, e o Operário teve uma caída. A gente tá falando aqui de time que faz poucos gols, mas também toma poucos gols. Sim. Marcou 16 até aqui. Só que você sofreu 16 também. Sim, não. Porque senão também não teria essa pontuação aí. Tem um saldo de zero, né, na classificação. Só que tem mais vitórias que a Ponte, por exemplo. Ele tem 8 vitórias, a Ponte tem 7 vitórias, né? A Ponte fez 26, tomou 27. A Ponte tem um ataque muito bom. Mas uma defesa que toma bem mais gols do que a equipe do Operário. O ataque da Ponte é o 6º melhor da Série B. Então, é isso. Vamos lá. E a Ponte Preta em casa, ela é um outro time, Sim. né? Quando joga fora de casa, realmente não vai bem. Marcelo, pra quem gosta de números, né? O Corsato até abordou agora há pouco sobre o retrospecto. O retrospecto ele é muito equilibrado, né? São 9 jogos, 3 vitórias e 3 vitórias para cada lado, além de 3 empates. Mas a Ponte hoje defende uma invencibilidade contra o Operário, porque a Ponte, nos jogos que foram realizados no Majestoso, dos 9, 4 foram em Campinas, a Ponte nunca perdeu para o Operário. São 2 empates e 2 vitórias. Então, mantendo essa máxima aí, pelo menos o empate está garantido. Mas a gente sabe que no futebol todo tabu é feito para ser quebrado uma hora, né, E Marcelo? nesses 4 jogos, o Operário só fez 1 gol. Exatamente. No primeiro turno, a Ponte empatou lá, né? Foi 1-1, Dodô no finalzinho, cara, no apagar das luzes. É verdade. O William Machado fez. Exato. E o Dodô fez no finalzinho do jogo. 51 do segundo tempo. É verdade. Muito bem. Faltando 1 minutinho para as 9 da noite, eu tenho o Arthur Eugênio, né? Para falar com a gente. Então vamos fazer o seguinte: abrir espaço para o Arthur Eugênio para falar histórias do futebol, falando de Ponte Preta, falando de Operário, enfim. Solta a voz aí, Arthur Eugênio. Arthur Eugênio. Amigos do futebol interior, neste jogo do Operário contra a Ponte Preta, vamos falar de 3 jogadores da década de 1970 que jogaram na Ponte Preta e que depois também vestiram a camisa do Operário. Jogadores que o torcedor da Ponte Preta pouco vai lembrar, mas que tiveram passagem pelas duas equipes. O primeiro é o lateral direito Marinho. O Marinho, o torcedor da Ponte Preta, vai ter uma imagem mais detalhada do jogador, porque o Marinho foi titular da Ponte Preta durante um bom período, no início dos anos 1970. Logo depois de Nelsinho Batista de Galli, o Marinho foi titular da Ponte Preta. Na sequência veio Jair Pisserni, que passou a ser dono da lateral direita Ponte Pretana. Mas Mário Antônio Francelino jogou um bom tempo na Ponte Preta. Infelizmente, ele faleceu em Araras em 2014, aos 60 anos. Ele era irmão do Nezinho, que jogou no Guarani, também na década de 70 e que igualmente falecido. O Marinho teve a passagem na Ponte Preta, mas na Portuguesa ele chegou a ser titular durante 3, 4 anos. E na equipe da Portuguesa, que foi vice-campeã paulista em 1975 contra o São Paulo, Marinho era o titular da lateral direita da Lusa do Canindé. Depois jogou na Ferroviária, esteve em outras equipes e em 1980 jogou no Operário de Ponta Grossa e jogou ao lado de outros 2 jogadores da Ponte Preta. O lateral esquerdo, Ojeda. Ojeda jogou muito pouco tempo na Ponte Preta, um lateral esquerdo de poucos predicados, que não teve sequência no futebol, jogou basicamente em equipes
de menor expressão, mas revelado pelo Corinthians, teve uma passagem pela Ponte Preta em 1975, 76, antes da era Edirlei, que talvez seja o melhor lateral esquerdo da história ponte pretana. Ojeda foi revelado pelo Corinthians, teve essa passagem rápida pela Ponte Preta, depois jogou em várias equipes no interior de São Paulo, jogou na Francana, jogou no Atlético Amparo, jogou também no Operário de Campo Grande. E em 1980, ele era o lateral esquerdo do Operário. E o lateral direito era Marinho. E o médio volante dessa equipe era o Wilson Zanon. O Wilson Zanon, outro jogador que eu estarei falando aqui neste pré-jogo de Ponte Preta e Operário, o Wilson Zanon era para ter sido um grande jogador, mas uma contusão no joelho acabou abreviando a carreira desse jogador que foi revelado pela Ponte Preta, um médio volante clássico que chegou a ser convocado para a seleção brasileira de novos, esteve no Vasco da Gama, mas uma contusão acabou com a carreira de Wilson Zanon. Ele tentou ainda voltar ao futebol, jogou no Noroeste, jogou no Operário de Ponta Grossa, mas não conseguiu ter sequência na carreira e o joelho acabou fazendo com que o Wilson Zanon não mais jogasse futebol. Portanto, nessa história de Ponte Preta, de Campinas, e Operário, de Ponta Grossa, lembramos de 3 jogadores. Marinho, lateral direito, infelizmente falecido na cidade de Araras aos 60 anos, Ojeda, que está vivo, morando em São Paulo, na capital, e o Wilson Zanon, que poderia ter sido craque, mas que acabou tendo uma contusão que abreviou sua carreira. O Wilson Zanon é da geração de Oscar, Polozzi, Juninho é um pouquinho mais novo. E o Wilson Zanon mora no interior de São Paulo. Você quer falar de algum jogador específico, de algum confronto, de alguma história do futebol brasileiro? Fale comigo, aqui no Futebol Interior, nesses canais de comunicação, até porque você sabe, se o assunto é futebol e não está no portal Futebol Interior, é fake news! Arthur Eugênio. Muito bem, tá aí o Arthur Eugênio falando então de jogadores que passaram pelo futebol da Ponte Preta e do Operário, pra você sempre abrilhantando a nossa jornada esportiva. Ó, é o seguinte, eu vou pro intervalo, na volta eu vou dar moral pra você que tá aqui na nossa live, já mais informações de Ponte Preta e Operário é o jogo que abre essa rodada, mais uma da Série B, a 23ª rodada da Série B 2024. Segura a onda, a gente volta daqui a pouquinho aqui na Valinhos FM e nos canais Futebol Interior aqui, nós vestimos a camisa. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertença à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana.
Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol, Marcelo Consato. Sou eu, com você aqui nos canais Futebol Interior, na Valinhos FM. Daqui a pouquinho tem Ponte Preta, tem Operário e Ponte Preta. Bom, Pedro Lino, quando estiver com a gente, parece que está ok para trazer o seu boa noite. Aqui na Jornada Esportiva, ele que está lá no estádio Moisés Lucarelli e vai acompanhar tudo para os canais Futebol Interior, entre Ponte Preta e Operário, chegando com o seu primeiro destaque nessa jornada. Grande abraço, boa noite, Pedro Lino. Boa noite, Carlos Corsato. Boa noite, amigos que estão na transmissão de Ponte Preta e Operário de Ponta Grossa. Já estou aqui no gramado, a Ponte Preta está fazendo um leve aquecimento antes do jogo, o Operário também. O Operário está com uma camiseta, Corsato, que lembra muito o Bragantino, lá de 1990, por aí. Uma camiseta bem legal. A torcida da Ponte vem chegando no estádio Moisés Lucarelli. Previsão de torcida hoje entre 4 a 5 mil torcedores. O tempo é bom, não tá frio. Tá um calor gostoso aqui, aquele vento. Daqui a pouco a bola rola para Ponte Preta e Operário de Ponta Grossa aqui no estádio Moisés Lucarelli. Beleza, esse Pedro Lino, nosso presidente, falando ao vivo do estádio Moisés Lucarelli. Hoje eu tava vendo, né? Eu não sei se vai dar uma confusãozinha. A Ponte vai jogar com essa camisa aqui que o narrador, pra quem tá vendo a gente no vídeo, camisa branca, faixa preta no peito. E o time do Operário vai jogar com a camisa que tem listras preta e branca, né? E eu entendia que o Operário ia jogar de preto, porque no jogo lá de Ponta Grossa, a Ponte jogou de preto, o Operário de branco, né? Hoje não, o Operário vai jogar com a camisa com listras pretas e brancas e listras grossas, parecido com a faixa, né? Mas em pé. Sei lá, não sei se não vai dar confusão não, hein? Eu achei muito igual o uniforme, mas aí a hora que entrar em campo a gente vai ver. Era muito mais fácil, né? A Ponte vai de branco, né? O Operário de preto, né? Era muito mais fácil, né? Então. Mas é isso. Deixa eu abraçar a nossa audiência aqui. Desde quando começamos, não falamos de você que está na audiência. O Lucas Moreira diz que a Ponte vence o jogo 2-0. Maurício Roberto, boa noite, amigos. Hoje não vou conseguir ver minha nega véia, pois o jogo vai começar aqui 1 da manhã. E amanhã eu tenho que trabalhar às 7. Então, não tem como. Na hora que eu acordar, eu vejo o resultado. Mas que bom que você começou aí ouvindo as informações com a gente, viu, Maurício? O Paulo de Tarso tá mandando boa noite. O João Batista de Paula, estamos juntos, abraços. O Vitor, boa noite. Hoje a Ponte precisa ganhar. O Carlos Lemos Matozinho, boa noite a todos. Pelos lados do estádio Moisés Lucarelli, diz ele. O Edilson Roberto tá com a gente, boa noite a todos. Vitória hoje, depois do papelão de segunda-feira. Cara, muita gente realmente ficou meio chateada com o desempenho da Ponte Preta. E eu acho que isso aí pode até, Carlos, refletir na presença do público, né? Porque se a Ponte consegue fazer um jogo melhor, até trazer o empate lá de Manaus, eu acho que a tendência é de ter um público maior. Você sabe que eu Eu acho que vamos ter mais de 5 mil, tá? Eu não falei isso na hora da macaca, né? Porque o jogo não tinha acontecido ainda. Mas a impressão é que a Ponte Preta, ela descartou o jogo contra o Amazonas. Porque a Ponte sabia que, por exemplo, a temperatura... inclusive até, para quem acompanha o noticiário o jornalístico, né? Todo mundo sabe que lá no Amazonas o tempo está muito seco e mais até do que normalmente né? Teve até reclamação, por exemplo, o torcedor da Ponte que acabou apanhando lá, né? E não só ele, mas, por exemplo, teve mais torcedores que foram entrevistados, né? Dizendo que não tinham como comprar água. E a água estava fazendo falta, inclusive pessoas até passando mal. Então vamos lá, a Ponte já sabia que era uma viagem desgastante e sabia também que
por exemplo, o Elvis já não estava no campo, o Castro também não estava, que são os 2 principais jogadores. O Sérgio Rafael, com essa história da virose, também foi poupado. Gabriel Novaes, e o Gabriel Novaes, que nem foi e agora entra como titular. Então a impressão que eu tive, Marcelo, é que a Ponte descartou esse jogo contra o Amazonas. É isso, mas a torcida... Mas a torcida não pensa assim, né? E o jogo hoje, apesar do horário, da reclamação aqui do ouvinte, falando que não vai poder acompanhar, ele que mora fora e tal, mas assim, entendo que hoje é uma sexta-feira. Sim. Né? Amanhã é sábado e tal, muita gente trabalha até meio-dia, depois você tem o dia todo para descansar. É claro que se a Ponte traz uma vitória desse último jogo, eu acho que aí a gente ia ter uns 8, até quase 9 mil torcedores. Eu acho esse horário de 9h30 da noite melhor pro torcedor do que, por exemplo, 7 o horário da noite. de 7 da noite. Também acho. Na semana. Também acho. Né? Então, eu prefiro esse horário das 9h30. Quer dizer, vai sair tarde? Vai sair tarde. Não Podia tem ser às 9 da noite, vai. Que foi o o horário que começou o jogo contra o Amazonas. O horário ideal é 8h30 da noite, né? Entendo que esse é o horário perfeito. 8h30 da noite. O pessoal vai chegar em casa antes da meia-noite. O técnico da Ponte Preta tá falando. Vamos pegar uma palavrinha dele, Coral? Bora, Nelson Batista. A gente vem observando isso, que nós não podemos desfigurar a equipe quando jogamos fora, né? O mesmo potencial, o mesmo ritmo que nós temos aqui dentro do Moisés Lucarelli, nós temos que ter fora também, né? Eu acho que isso é o mais importante, é manter essa regularidade fora de casa. E nós conversamos isso com esses dias com os jogadores, eles estão bastante cientes, né? O quanto é importante o resultado positivo dentro de casa e o quanto é mais importante ainda fora de casa. Aí esse é o técnico Nelson Batista aí falando da importância, né? Ele fala de realmente no último jogo ele não ficou contente com a atuação, isso é verdade, né? Mas a Ponte tem que achar esse meio termo aí, porque fora de casa é um horror, hein? Ele fala que foi a pior apresentação no comando dele da Ponte Preta. Ele falou isso, ele deixou isso claro, que foi a pior apresentação com ele no comando da Ponte Preta. É isso. Bom, deixa eu seguir aqui com os internautas, daqui a pouco tem a ficha técnica do jogo, com o Coral, já mais opinião também. O Valber Wesley, a melhor equipe esportiva do rádio brasileiro. Olha só, rapaz. Roberto Zapiens, boa noite, feliz transmissão hoje. Temos que ganhar. Vamos ganhar, Macaca. O Aparecido Alves, boa noite, equipe campeã. Bora pra cima, Macaquinha. Osmar Dangar, boa noite, amigos. O Silvio Seiko, boa noite a todos. Hoje esquece desempenho, é vitória a todo custo. Silvio, tô com você e não abro. Eu assino embaixo aí, meu querido. Desempenho esquece, o importante são os 3 pontos. Neuri Menezes, espero que hoje o time se imponha e vença sem dificuldades. Vai ter dificuldade. Eu acho improvável, Carlos, a Ponte fazer um jogo e vencer sem dificuldades. Porque foi o que a gente falou aqui, né? O time do Operário é um bom time e já chegou na parte de cima da tabela na competição. São times, mais uma vez vou repetir aqui, pra mim são times iguais. Por exemplo, Ponte e Amazonas, né? E a gente falava isso na hora da Macaca. O pessoal, muita gente, o Amazonas é ruim. Se você fosse nivelar o Amazonas como ruim, a Ponte também teria que ser ruim. Eu acho que são times medianos. São times que vão brigar da 10ª posição pra baixo. O Operário também. O Operário, a campanha do Operário na 4ª colocação, pra mim era uma surpresa. Era uma surpresa. Como a mesma coisa que se a Ponte chegasse entre os 4 melhores, a Ponte ia me surpreender. Eu não entendo nada disso aqui. Eu coloco o Operário um campeonato parecido com a Ponte Preta. O Operário vai fazer um campeonato para brigar da 10ª posição para baixo. É mais manutenção do que acesso. Sim, por exemplo, você falava do Curitiba. O Curitiba não... Cara, o Curitiba tocou o treinador e já vem de 2 vitórias seguidas, né? É um time forte e que vai... E saiu da 10ª para baixo... E vai para 10ª para cima, ou seja, alguém vai ter que sair desse 10º lugar pro Curitiba entrar. Eu entendo que o Operário é time da 10ª posição para baixo, mas hoje, pelo retrospecto, para mim a Ponte é favorita. Mais 2 recadinhos aqui, depois eu vou pra tabela e tem a ficha técnica do jogo. Ademar Castilho, hoje o Fantasma ganha, diz ele. Não, Ademar. O Osmar Dangar, quantos minutos o Novaes vai conseguir ficar no campo sem se machucar? É uma boa pergunta, hein? Impressionante como quebram jogadores como Jean Carlos, Gabriel Novaes e o meia Everton, que já saiu. Um abraço pra você, Osmar Dangar. Lembrando que tem a nossa enquete também. Você pode votar lá quem você acha que vence ou se vai dar empate. Everton que saiu? Quem é Everton? Ele falou Everton aqui. O Everton Brito é titular, pô. Do time já tem 4 rodadas. Ele falou rodadas. Meia Everton. E já 4 rodadas. 4 rodadas. Eu li a mensagem que ele colocou aqui, né? Mas obrigado. Ó, lembrando que você pode dar um joinha na nossa transmissão, viu? Não custa, né? Se tocar no seu coração, é claro, né?
Se você se sentir tocado por isso, dá um joinha na transmissão, vai ser legal pra gente. Compartilha também a transmissão se quiser. Fique à vontade. Já se sentiu tocado, Marcelo? Não me senti tocado, não. Será que hoje tá liberado a piada do corno? Vai começar aí o Rafael Guanais falando lá e vocês falando de piada. Vamos solta aí, Bolacha. O Rafael Guanais? Vai, solta. Jogos nós perdemos, então a ideia hoje é que a gente possa retomar a partir daí. Tá certo, então, retomar a partir daí. Também o momento não é bom do Operário, né? Não. Então a Ponte pode aproveitar isso, né, Carlos? Sim. O Rafael Guanais que tá no Operário desde o começo, né? Ele era o técnico na rodada de número 3 do campeonato e na rodada número 4, né? E agora também é o técnico do time do Operário. O Operário não mudou de treinador, diferente da Ponte, o técnico era o Brigatti. O Osmar Dangar falou aqui, né? E o Silvio Seiko também. O Everton é aquele que veio de São Paulo, jogou no Grêmio, que tava na Ponte Preta, se machucou. Atacante. Agora sim. Parou de jogar. Tá explicado aqui, viu? Obrigado, rapaziada. Então, rapidinho, deixa eu trazer aqui, então, mas a 20ª... Mas o Everton veio já com problemas físicos, né? Ele já veio com esse histórico, né? Teve outros aqui. Teve. E outra... É claro que isso aí vai muito da estrutura do clube, né? Mas a Ponte tá melhorando isso. Isso é um ponto positivo para essa administração, né? Tem que melhorar realmente a parte de infraestrutura do clube. Mas até pouco tempo atrás, muitos jogadores entravam no departamento médico e não saía mais, né? Falar em melhorias, uma coisa que eu acabei passando batida aqui, a Ponte Preta mandou para os seus sócios, né? E seus conselheiros, um trabalho muito bem elaborado. Tenho certeza que tem ali a mão do Paulo Santana, muito bem feito, né? Com as reformas do estádio, tudo que foi feito de melhorias, e a Ponte faz uma comparação, cara. Para quem olha, eu até tinha separado para trazer, porque eu queria mostrar pelo menos um pouco na câmera, né? Mas para quem olha como deixaram as instalações da Associação Atlética Ponte Preta, cara, que coisa horrorosa. Mas hoje não, hoje dá gosto, o vestiário do adversário, banco, gramado, né? A Ponte Preta fez um encarte bacana, viu? Um papel bonito, muito bem trabalhado para os seus sócios e seus conselheiros, e mandou via correio. Um trabalho muito bacana dessa diretoria. Muito bem, vamos lá. Então agora sem interrupção do Carlos, pode até fechar o microfone do Carlos, Bolacha, do Wendel Coral também, porque eu vou trazer aqui a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Ponte Preta e Operário abrem a rodada. É jogo único hoje, tá? 9h30 da noite a bola rola. Amanhã teremos Santos e Amazonas. O Santos que no meio de semana pegou o Guarani, empatou em Campinas. O Amazonas que ganhou da Ponte Preta jogam amanhã às 4 da tarde na Vila Belmiro. O Santos que, aliás, é o próximo adversário da Ponte na próxima sexta-feira, nesse mesmo horário, com transmissão do Carlos Corsato aqui nos canais Futebol Interior. Amanhã também, 5 da tarde, tem Ituano e Goiás. O Ituano que tá melhorando no campeonato. O Botafogo, hein? Surpreendente Botafogo, que venceu o líder do campeonato até então, o Mirassol, pega o Guarani, que também está se recuperando na competição. Esse jogo é no domingo. Então amanhã a gente vai ter 2 partidas só da Série B, tá? Santos e Amazonas, Ituano e Goiás. No domingo, Botafogo e Guarani, 4 da tarde, transmissão nos canais Futebol Interior. Gustavo Marques vai dar o recado com o Albert Cavalcante. Teremos também no domingo, 18h30, Vila Nova e América. No mesmo horário, teremos a Chapecoense pegando o CRB. Na segunda-feira, vamos ter Paysandu e Mirassol. Jogo às 7 da noite, às 9 da noite, Ceará e Novo Horizontino. Aliás, segunda-feira tem a Hora da Macaca. E a gente vai estar falando lá no YouTube Hora da Macaca sobre esses jogos também. Paysandu e Mirassol, Ceará e Novo Horizontino. A Hora da Macaca começa sempre por volta de 8h39, 8h41, por aí já tá no ar a Hora da Macaca às segundas-feiras. Teremos na terça-feira também jogo por essa rodada, Brusque e Sport, 9 da noite, 9h30 da noite, o Coritiba pega o Avaí. Então a rodada começa hoje, só termina na terça-feira. Bora lá então com a classificação. Novo Horizontino, hein? 40 pontos, é o líder. 2 pontos à frente do Santos, todo poderoso Santos, que muitos diziam, né? Até esse que tá do meu lado, que o microfone tá desligado, e o outro que daqui a pouco aparece na tela, os dois meninos falavam, Carlos e o Wendel. O Santos vai ser campeão com o pé nas costas, tá na segunda colocação. Estamos na 23ª rodada da Série B, né? O Mirassol é o terceiro colocado com 38. Vila Nova é o quarto, com 36. O Vila Nova é um tal de bota casaco, tira casaco, bota casaco, tira casaco, vai no G4, sai do G4, vai no G4, sai do G4.
Quinta colocação, América, 35. A sexta, Avaí, 34. Sétima, Goiás, 32. Oitava, Ceará, 32. A nona, Sport, 32. A 10ª, Amazonas, 30. 11ª, Curitiba, 30. 12ª, Operário, 29. 13ª, Ponte Preta, 28. 14ª, o Botafogo, 26. A 15ª, Paysandu, 25. 16ª, CRB, 24. Os 4 últimos, Chapecoense, 20. 17ª. Ituano, 19. 18º. Brusque, 19. 19º. E o Guarani é o lanterna com 18 pontos. Se você quiser fazer aqui uma conta rápida, a Ponte Preta ela está a 8 pontos do primeiro time que está ali na zona do rebaixamento, que é a Chapecoense. A gente tem que, teoricamente, colocar 4 times atrás, né, para não ser rebaixado. Essa é a teoria do campeonato. Então a Chape tem 20 pontos. A Ponte tem 28, né? E aqui no G4 dá diferença para a Ponte Preta. É a diferença real porque todos têm 22 jogos, tá? Chapecoense disputou 22 jogos, o Ituano 22, o Brusque 22 e o Guarani 22. Então, ok, a diferença é essa mesmo, de 8 pontos. Agora vamos saímos do Z4 pro G4. O Vila tem 36 pontos, a Ponte tem 28. A diferença é de 8 também. E aí, se você pegar aqui, ó, todo mundo com 22 jogos. Novo Horizontino 22, Santos 22, Mirassol 22 e o Vila Nova 22 jogos com 36 pontos. Então a diferença é a mesma, 8 pontos pra cima, 8 pontos pra baixo. Mas vamos fazer o seguinte então, vamos trazer a escalação, a ficha técnica do jogo pra você aqui na Valinhos FM, nos canais Futebol Interior. Ficha técnica do jogo. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Onde preta vai Macaca que a gente escala a Ponte Preta na 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No jogo de hoje contra o Operário, técnico Nelsinho Batista manda campo. O goleiro número 1 é Pedro Rocha. Na lateral direita, o camisa 58 é Thomas Luciano. A dupla de zaga 4, Matheus Silva. Número 6, Sérgio Rafael. Fechando o sistema defensivo da Macaca na lateral esquerda, Gabriel Risso tem 43. Número 8, Anderson 15, Capitão Elvis. No ataque 29, Everton Brito. 35, Gabriel Novaes. E o número 9, a grande diferença da Macaca é o centroavante Gé. Repeteco da ponta do técnico Nelson Batista. Pedro Rocha, Thomas Luciano, Matheus Silva, Sérgio Rafael e Gabriel Risso. Emerson Santos, Castro e Elvis. Everton Brito, Gabriel Novaes e Gé. No banco, à disposição de toda a comissão técnica, tem o goleiro William, tem o Dodô, Iago Dias, Joilson, Jean Carlos, Emerson, Renato, João Gabriel, Ramon Carvalho, Matheus Regis e também Hudson. Muito bem, a Ponte Preta, 13ª colocada, 28 pontos em 22 jogos, 7 vitórias, 7 empates, 8 derrotas, marcou 26, sofreu 27, saldo negativo de 1. A Ponte ainda joga nesse mês de agosto, dia 30 de agosto, 9 e meia da noite. A Ponte encara todo poderoso Santos na Vila Belmiro. Futebol Interior. E do outro lado, o Operário, que chega com 3 derrotas consecutivas e busca desesperadamente a reabilitação da Série B do Campeonato Brasileiro. O fantasma do técnico Rafael Guanais está escalado com o goleiro número 1, Rafael Santos. Na lateral direita, o 72 é Thales Oleques. A dupla de zaga formada hoje pelo Alemão com a 21 e o William Machado no 4. Fechando o Sérgio Vinicius do Operário. Na lateral esquerda, o camisa 13, Lucas Hipólito. No meio campo, o volante número 5, Índio. 55, Jaci. E o 16, Gabriel Mosquilha. No ataque, o número 7, Rodrigo Rodrigues. 11, Felipe Augusto. O número 9, centroavante, capitão do fantasma, é Vinícius Vingote. Repeteco da equipe comandada pelo técnico Rafael Guanais. Rafael Santos, Thales Oleques, Alemão, William Machado e Lucas Hipólito. Índio, Jaci, Gabriel Mosquilha, Rodrigo Rodrigues, Felipe Augusto e Vinícius Vingote.
No banco do Operário, à disposição de toda a comissão técnica, tem o goleiro Gabriel Mesquita, tem também Vinícius Diniz, Marco Antônio, Guilherme Boresch, Sávio, Gabriel Feliciano, Joseph, Felipe Claudino, Pedro Lucas, Maxwell, Neto Paraíba e também o Daniel Lima. 12º na competição, o Fantasma, o Operário tem 29 pontos em 21 jogos, tem um jogo a menos que a Ponte, 8 vitórias, 5 empates e 8 derrotas, marcou 16, sofreu 16, não tem saldo, 46% de aproveitamento. Mês de agosto não joga mais, é a última partida do Operário no mês de agosto. Agora, só volta a campo em setembro, no dia 2, é uma segunda-feira, 9h30 da noite, em Ponta Grossa, no Germano Krieger, contra o Brusque. Arbitragem. Árbitro responsável por comandar a partida entre Ponte Preta e Operário pela 23ª rodada de Série B do Campeonato Brasileiro é Fernando Antônio Mendes de Sales Nascimento Filho. O auxiliar número 1 é Márcio Gleidson Correia Dias e o auxiliar número 2 é Elcio Araújo Neves. O trio é todo do Pará. E no VAR, José Henrique de Carvalho, do estado de São Paulo. Ficha técnica do jogo. Olha aí, José Henrique de Carvalho, hein? No VAR, ele que é aqui da nossa região também. São 9 da noite, mais 28 minutos e eles trocaram o uniforme, porque a gente tinha visto imagens do vestiário, né? Tava lá no cabide o uniforme que eu falei pra você agora há pouco, com as listras branca e preta do time do Operário, mas eles colocaram a camisa toda preta, né? Então aí agora sim, a Ponte de branco e com a faixa preta no peito, o time do Operário todo de preto, vai rolar a bola. É a 23ª rodada, abertura da Série B do Campeonato Brasileiro. E ele vem aí para assumir o comando da equipe Valinhos FM Canais Futebol Interior. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, a bola vai rolar, 23ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. Ponte e Operário, Operário e Ponte, 12º, 13º colocado, Ponte 13ª, Operário 12º colocado. Posse de bola no primeiro tempo do time da Ponte, tá jogando com essa camisa aqui, ó, branca com a faixa preta. Tudo branco, calção, meias brancas, o Operário, camisa preta, meias pretas, calção preto. Ponte defendendo o gol do portão de entrada, atacando pro gol da linha do trem. À esquerda do seu aparelho, à esquerda do seu receptor, à esquerda do seu rádio, o Operário à direita. O árbitro do jogo, Fernando Antônio Mendes Sales. Ele é paraibano, tem 31 anos de idade. Apitou 9 jogos pela Série C, vai fazer o seu primeiro jogo pela Série B do Campeonato Brasileiro. CBF tá tentando trazer árbitro novo, porque não tá fácil a coisa não, hein? Vai começar o jogo, 9 da noite mais 29 minutos, tem que dar 9h30, né? Agora sim apita o árbitro. A bola está rolando no Majestoso. Carlos Corsato. Ah, e você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro que corro atrás dela para trazer todas as informações para você. Mesa de áudio e vídeo com o nosso Eduardo Rodrigues ou Bolacha e também o Felipe Marques, que está batendo asas, voa borboleta, voa. O Wendel Coral nas reportagens aqui no estúdio, no estádio, nosso presidente, amado pelos coleguinhas de imprensa, Pedro Lino, e também o Marcelo Corsato comigo hoje, ele é meu comentarista, vai falar só quando eu deixar. Bola aqui para a equipe da Ponte Preta, bola aqui no campo de ataque, já pegaram ali o jogador da equipe do Operário, era o Gé, que estava na disputa de bola ali com o Lucas Hipólito. A bola acabou saindo, agora o Lucas Hipólito foi para cima do Gé, mas já começou, Gé, com menos de 1 minuto. O Gé deu no Lucas Hipólito, o Lucas Hipólito deu no Gé, e o árbitro não tá nem aí, mandou seguir, segue o jogo. Ponte Preta que anuncia, né, naquele encarte que eu falei no começo da jornada, que a iluminação será instalada em setembro. Bola para a equipe da Macaca na ponta, chegou a zaga da equipe do Operário para tirar, a bola voltou aqui pelo meio, o Castro que estava na jogada, toca a bola pro capitão, o Elvis. Elvis trabalha a bola aqui pro Tomás Luciano, Tomás Luciano na ponta direita pro Everton Brito. A bola acabou saindo, foi para lateral, vai lateral para a equipe do Operário. Na escalação do Operário, haviam 2 capitães, né? O Índio e também o Vinícius Mingotti. Eles estavam indecisos. Aí na televisão deram a tarja, ou a tarjeta, como o Marcelo gosta, né? Isso. Pro Índio. Só que o capitão é o 9.
é o Vinícius Mingotti. E o Wendel Coral sempre ligado, sempre esperto, deu de primeira, né? O Wendel Coral é fantástico, sensacional. Com a ajuda de Carlos Corsato. 1 minuto 50 segundos, não era pra você falar isso. Isso passa batido, bola aqui na ponta, vem o time da Macaca com Gabriel Novaes, voltando ao time, um dos vice-artilheiros da Ponte na competição. Toca a bola na ponta, vira pra Elvis. Capitão, a Ponte tem um 10, eu tenho, meu time tem Elvis. Bola pro Castro, Castro na ponta, joga a bola aqui pela ponta direita, ele abre o jogo para Tomás Luciano, tem base no Grêmio, estava em Portugal, um dos reforços da Ponte para a janela, estreando como titular, já esteve no banco várias vezes, entrando um pedacinho de jogo, volta a bola para Everton Brito, foi pro chão, falta o árbitro, só marca lateral para Ponte, lateral cobrado, Tomás Luciano faz o passe, bola na grande área, vai queimar dali, bateu pro gol, para fora, vai embora. Bola passa, vai embora. Linha de fundo, tiro de volta para a equipe do Operário fazer a cobrança. Canais Futebol Interior Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Ponte Preta tem 4 alterações daquele time que perdeu pro Amazonas. Bola aqui pro campo de ataque, chega. A zaga para tirar, a bola volta. Sérgio Rafael toca a bola ali na ponta direita. Ele volta a bola aqui pro Pedrão. Pedrão tenta fazer o passe aqui, espicha na direita pro Everton Brito. O Everton Brito não pega, a bola volta para Sérgio Rafael, vice-campeão carioca com o Nova Iguaçu na final com o Flamengo. A bola volta aqui pelo meio. O toque da equipe do Operário muito forte, sai para a lateral. É lateral para a equipe da Macaca fazer a cobrança. O Guanais trabalhou de gandula agora. Vira o jogo, Tomás Luciano toca a bola aqui pro Gé. Gé tentou tocar a bola pro Elvis. Meu Deus. Chegou a zaga da equipe do Operário. Eu achei que tinha pegado do jogador da equipe do Operário, mas não. Parece que não, né? Cara, mais de 1 minuto e meio, puro suco do futebol brasileiro, hein? Rapaz. Só jogada errada, só lance patético. Coisa horrorosa. Vem Ponte, Everton Brito fez o passe, ele fez o passe ali junto com o Índio. Ex-Ponte, trabalha na ponta, volta essa bola aqui pra equipe da Ponte, bola pro Tomás pro Everton Brito na ponta direita, pro Castro de primeira, sai do gol, Rafael Santos. Pra ficar com ela, o goleirão da equipe do Operário, todo de azul, jogando o goleiro do Operário, luvas brancas. Bonito esse uniforme aí, viu? Bonito esse uniforme. Bola aqui na ponta direita, trabalha a equipe do Operário. Fez o passe, no campo de ataque pra sair ali, tava o Vinícius Mingotti. Sai do gol, o goleirão da Ponte, o Pedro Rocha, todo de amarelo. Pra ficar com ela, chuteiras azuis do goleirão da Macaca, 4 minutos passados, primeiro tempo de jogo. Passe longo do Matheus Silva. Sai do gol, Rafael Santos. Pra ficar com ela, só passe longo, hein? Meu Deus do céu. O Gé olhou pra ele com uma cara... Meu Deus. 9 jogos na história entre Ponte Preta e Operário. 3 pra todo mundo. 3 empates, 3 vitórias, 3 derrotas. Aí você escolhe. E vem Operário. Bola pro Mingotti. Dentro da grande área. Vai fazer o gol. Bateu pra fora. Ele perdeu. Saiu na cara do Pedro Rocha. E ó, não tinha impedimento não, hein, velho. Tava valendo tudo isso aí. Zaga da Ponte marcou bobeira. O Mingotti, graças a Deus, tocou pra fora, foi embora a linha de fundo. Ô Coral, que perigo, quase o primeiro gol do jogo. Ia ser o fantasma assustando a Ponte, hein, Coral? E com certeza um gol perdido, viu, Corsato? Condição legal, foi lançado, Vinícius Mingotti saiu em velocidade. Era ele o goleiro Pedro Rocha. Pedro Rocha saiu, o Vinícius manda pra fora. Gol perdido, primeira grande chance desperdiçada na partida de hoje. Segue 0-0 no Majestoso. Carlos, é um problema recorrente nesse sistema defensivo da Ponte. A Ponte geralmente quando pega times que têm atacantes rápidos, eles se infiltram no meio dos zagueiros com uma facilidade tremenda. Ninguém sabe quem pega quem, né? Aí você tem que pegar posicionamento de volante. Isso aí já é um problema de marcação. Você não pode deixar um centroavante livre do jeito que ficou. E outra, né? A linha adiantada, o senhor Tomás Luciano comprando bobo e vendendo pasmado ali, dando total condição pro Mingotti. A Ponte só não tomou o gol porque o cara errou o chute, né? Mas tem que acertar esse posicionamento aí. Joga Joilson, qualquer um que jogue com o Matheus Silva tem problema. E vem Ponte, bola com o Gé, fez falta.
O Gé empurrou ali o jogador da equipe do Operário. A bola acabou ficando ali pro Gé, mas não adiantou nada. O árbitro tá parando para marcar a falta. É falta para a equipe do Operário fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Bom, falamos aqui do último jogo, né, entre Ponte Preta e Operário. Foi 1-1 o jogo. Eu tenho aqui os números daquela partida. 56% posse de bola para a equipe do Operário, 44% para a Ponte. O Operário chutou 21 bolas no gol, a Ponte 14. Foram 6 escanteios para o Operário, 7 para a Macaca. Naquele jogo, o gol da Ponte foi marcado pelo Dodô a 51 minutos do segundo tempo, no apagar das luzes. Aí o William Machado, o zagueiro, fez o gol da equipe do Operário a 25 minutos do primeiro tempo. E detalhe, o primeiro confronto entre Ponte Preta e Ferroviária, e Operário e Ferroviário, foi em 2019. E uma semelhança com esse Campeonato Brasileiro aqui da Série B. O primeiro confronto foi pela 4ª rodada, né? Só que a diferença é que foi no Majestoso, o mando invertido. A Ponte venceu por 1-0. E aí na 23ª rodada, a Ponte perdeu para a equipe do Operário. Mas jogaram na mesma rodada em 2019, que estão jogando hoje em 2024. Agora a Ponte foi sair ali, o Matheus Silva perdeu a bola acabou saindo para a lateral. É lateral para a equipe do Operário fazer a cobrança, a bola aqui pelo setor de ponta esquerda. Tá por lá o camisa número 7, o Rodrigo Rodrigues. Mas deixou ali para o Lucas Hipólito. Ele que vem para fazer a cobrança do arremesso manual para a equipe do Operário. Para a equipe do Fantasma. 8 minutos passados, é primeiro tempo de jogo. Tá 0-0 Ponte Operário. 0 Ponte, 0 Operário. Você participa. 989-89-35-26. Pelo YouTube Futebol Interior. Obrigado você que tá na Valinhos FM. Você também que tá conosco pela Rádio Futebol na Canela. Bola para a equipe da Ponte. Goleirão da equipe da Macaca. Tá por ali o nosso querido Pedro Rocha. Mas o Jaci tá pra cima dele. É grandão, volante da equipe do Operário. A bola voltou pra equipe da Macaca. A bola pro Gabriel Risso. Risso toca a bola pra Emerson Santos. Emerson Santos toca a bola aqui pro Gé. Na ponta esquerda, já informação do Coral. O Gé tentou fazer o passe melhor pro Bosquilha. Ganha essa bola pra equipe do Operário. A bola volta pro Rafael Santos. Perna direita. Põe bola aqui pro campo de ataque. A zaga da Ponte vai ter que esperar essa bola sair. É o Matheus Silva. Tá ali perto do camisa número 7, o Rodrigo Rodrigues. Melhor pra Ponte, falta, o jogo tá parado. Informação no ar, Coral. Corsato, sobre o Mingote, apenas 24 anos de idade pro centroavante, voltando ao Brasil, estava no Moreirense de Portugal. Hoje faz apenas o seu 4º jogo com a camisa do Operário Ferroviário. Ele que já tem um gol pela equipe do Fantasma, justamente na rodada passada, quando o Operário perdeu em casa para o Vila Nova pelo placar de 3-2. E essa é a primeira vez que Mingote recebe ali a tarja de capitão da equipe. Portanto, 4º jogo dele já pelo Operário Ferroviário lá do Paraná. E a bola vem para a equipe da Ponte, é pro Gé, vai disputar ali com o zagueirão alemão. Gé e alemão, vai ser uma briga boa, hein? A bola acabou ficando pro goleirão da equipe do Operário. O Gé que não esteve em campo, né? No jogo da ida. O João Brigatti era o treinador. O Gé tava com aquele impasse de ir pro Santos ou não ir pro Santos. Havia pedido para não jogar com o Curitiba, aí jogou contra o Goiás. Não foi legal contra o Goiás, foi expulso. Aí não jogou contra o Amazonas e também não entrou contra a equipe do Operário. Era reserva no time do João Brigatti, que coisa, hein? Bola para a equipe da Macaca, aqui na ponta direita, bola para Matheus Silva, camisa número 4 da Ponte, vira o jogo, toca a bola para Emerson Santos, vem o Jaci, é grandão, é o Castro que tá por ali também, é grande, mas o Jaci é maior do que o Castro, na ponta direita, bola para o Elvis vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol, é pro Gabriel Novaes, o toque de cabeça, sobe a zaga, tira, bola voltou para trás, Rafael Santos vai ficar com ela, goleirão da equipe do Operário. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, hora de girar para você, tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. Eduardo Rodrigues meteu o dedo no botão da mesa de som aqui dos canais Futebol Interior e da Valinhos FM e também da Rádio Futebol na Canela. Marcou 10 minutos passados do primeiro tempo. No regressivo, 35 para terminar o primeiro tempo de jogo. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você. Série B, Campeonato Brasileiro, 23ª rodada. Ponte Operário, Operário Ponte, tudo igual, 0-0. Placar ao vivo, Futebol Interior. Vai, MC. É, o único jogo da rodada nesta sexta-feira. Amanhã teremos Santos e Amazonas às 4 da tarde e no domingo, com transmissão dos canais Futebol Interior, o jogo começa às 4 horas da tarde, lá na Arena Nicknet, em Ribeirão Preto, com transmissão do Gustavo Marques e o Albert Cavalcante. Aqui nos canais Futebol Interior, na Valinhos FM, tem Botafogo e Guarani. Valinhos
FM 87.9. Carlos Costa. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. Tem uma curiosidade nesse uniforme do Operário, né? Que tá todo de preto, ficou até legal, ó. As cores, ó, bacana, porque dá pra ver a numeração. É o preto com o branco estampado no número. E a ponte, ao contrário, branco com preto estampado no número. Então ficou bacana. Mas uma curiosidade nesse uniforme do Operário, hoje nem tanto. Mas pra quem lembra da Fórmula 1, dos tempos de Ayrton Senna, de Nelson Piquet, que tinha patrocínio pra caramba nos macacões, né, dos pilotos, né? E o Operário parece a mesma coisa, né? Chega de patrocínio, mas é isso. Futebol é business. É business. Tá certo. O marketing funciona, né? E como funciona? Bora na ponta, o marketing do Operário, né? Tá funcionando pra caramba. Tem patrocínio de tudo quanto é jeito. Bola pra equipe do Operário, aqui na meia esquerda. A bola acabou saindo, foi embora. Lateral pra ponte. Vem Tomás Luciano pra fazer a cobrança do arremesso manual pra equipe da Macaca. Nesse trio de arbitragem aí, o assistente número 1, Márcio Cleidson Correia Dias, ele é do Pará. Ele tem 45 anos, mas em 2018, eu vou contar já o que aconteceu com ele. Bola para a equipe do Operário, foi falta, hein? Falta do Sérgio Rafael, achei que ele fez falta ali no jogador da equipe do Operário, o árbitro não deu. A bola voltou pro Sérgio Rafael, ele faz o passe no meio, bola pro Elvis, por baixo, chegou o Jaci pra tirar, tira, bola volta na ponta esquerda, bola pro Gabriel Novaes, 13 passados, primeiro tempo, 0-0, 32 no regressivo, pra terminar, bola pra Gabriel Risso, o Risso tem dificuldade, mas pega, vira o jogo, trabalha a bola pra Novaes pro Risso, aí ficou pra perna direita, ficou ruim, voltou, bola pro Elvis faz o passe no meio, toca a bola pro Everton Brito pro Gé, pro gol pra fora. Foi o Gé não, foi o Gabriel Novaes que bateu. Ela foi embora, linha de fundo, tiro de volta pra equipe do Operário fazer a cobrança. Eu tenho o Pedro Lino, você me ouve, Pedro Lino? Presidente, me ouve? Escuta sim, Gustavo. Então fala do lance aí, o ataque da ponte. A ponte quase não chega, mas chegou dessa vez. Conta o que você viu nesse lance aí, Pedro Lino. A jogada começou com o Elvis tocou com o Gabriel Risso, jogada com o Gabriel Novaes, voltou pro Elvis, o Elvis cruzou, deu bate-rebate na pequena área, sobrou pro Gabriel Novaes que chutou pra fora, né? A bola foi lá na torcida do pro goleiro do Operário, Corsata. Beleza, esse Pedro Lino, lá no estádio Moisés do Carelli, o repórter do estádio Canais Futebol Interior. Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim, na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. O jogo tá parado, 14 minutos do primeiro tempo. E aí, Corsato, o que você tá vendo no jogo aí? 0 pontos, 0 Operário. A Ponte não conseguiu se acertar no jogo, não. O Operário é melhor, teve a melhor chance do jogo. Se tivesse acertado o pé lá, o Mingote estava vencendo o Operário por 1-0. Você estava falando do auxiliar número 2 aí, uma curiosidade? Sim, do número 1, Márcio Gleidson Correia Dias. Daqui a pouco eu vou falar do VAR, do José Henrique de Carvalho. Tá me chamando a atenção, porque ele é aqui da região, mas se você quiser continuar narrando, sim, senão eu já falo aqui. Sim, aliás, o VAR de São Paulo, né? O VAR é de São Paulo. Estranho, né? Porque normalmente o VAR e a arbitragem não tem nenhuma ligação com algum dos times que jogam. O quarto árbitro que é do estado, né? Sempre do estado, então, mas o VAR não, né? Ó, ele é morador de Americana, né? Tem 46 anos, trabalhou como árbitro entre 99 e 2013, figurou no quadro da federação, né? Aliás, ele foi eleito o melhor árbitro do estado entre 2006 e 2007, tá? Ele apitou, inclusive, uma final do Campeonato Paulista em 2007. O Klaus, que hoje é o melhor árbitro do Brasil, né? Pelo menos eu acho, e muita gente entende assim, diz que se inspirou muito no José Henrique de Carvalho. E ele é secretário adjunto de Nova Odessa. Até pouco tempo era, acho que é ainda, porque o secretário de esportes de Nova Odessa é o Thiago Gentil, ex-jogador do Palmeiras, e ele é secretário adjunto de Nova Odessa, mas ele mora em Americana, e fazia tempo que eu não ouvia falar dele, eu ouvia mais ele como observador, né? Ele teve um problema, teve que parar a carreira cedo, porque ele teve um problema no joelho. Certo. Teve um problema no joelho, mas é interessante que é um VAR aqui da região. Isso. E o Márcio Gleidson ficou conhecido em 2018, no jogo Figueirense CRB. Ele entra no gramado, ele era auxiliar, né? E ele entra no gramado para acompanhar a jogada como se fosse árbitro de futebol. E aí, muita gente falou no dia que ele tinha perdido a noção do campo
e depois foi explicado que o bandeirinha tem essa prerrogativa, né? Bola para a equipe do Operário, bola aqui no campo de ataque, chegou a zaga da equipe da Ponte para tirar, vem o Emerson, tira de novo, ele faz o passe aqui no campo de ataque, a bola tá no campo de ataque, mas o árbitro tá parando, levantando o braço direito ali. Chamou, falou, Pedro Lino. Como que é o nome do árbitro do VAR que vocês estão aí? José Henrique de Carvalho. É Rodrigo Nunes de Sá, o VAR. Não, mudou então, porque é o José Henrique de Carvalho. Mudou. Rodrigo Nunes de Sá. Não, apareceu. Ele é do Rio de Janeiro. Então, era esse o árbitro de vídeo. Era pra ser esse o árbitro de vídeo. Mas teve algum problema com o árbitro de vídeo. Porque o árbitro de vídeo hoje, na salinha de vídeo, pelo menos o que apareceu pra gente aqui, é o José Henrique de Carvalho. E o Marcelo conhece, que o Marcelo já até entrevistou. Eu já joguei bola com ele. Então o Marcelo sabe. Então tranquilos. Então, alguma coisa aconteceu. É que o site da CBF, né? Tá todo zoado. Tá uma várzea, mais de 20 dias. Tá em construção. Tá parecendo a minha casa, né? Construção e não acaba nunca. Não acaba mais. Não acaba nunca. Então, pra você pegar a informação, é um horror. Bola pra equipe da Ponte no meio, chegou, falta. Na frente do árbitro, hein? Na frente do árbitro, hein? Meu Deus. Então, falta em cima do Everton Brito. Eu tava falando aqui do Gleidson, né? O Márcio Gleidson. E foi isso, ele entrou no campo. Por quê? Porque o juiz não conseguiu acompanhar o lance. E aí ele era o bandeira e ele entrou no campo para ver de perto a jogada para ver se tinha falta. E aí depois descobriu que o bandeirinha tem essa prerrogativa, se o árbitro estiver muito longe, ele pode entrar dentro do campo, e aí dentro do campo ele pega e marca impedimento do atacante, era o Enan, né? Inclusive, jogador que jogou no Guarani, jogou no Red Bull Bragantino. Isso, era ele que era o atacante, ele acabou anulando o gol, mas ficou conhecido em 2018. Então só para matar essa história aí do árbitro de vídeo, então algum problema aconteceu com o árbitro que estava escalado, por isso que o José Henrique de Carvalho volta pra Ponte, vem Elvis, levantamento na cavadinha, levantamento na boca do gol, sobe o William para tirar a bola, volta pra Ponte, Gabriel Novaes na ponta esquerda, ele trabalha essa bola pro Gabriel Risso no meio, volta a bola aqui pro Elvis, 18 primeiro tempo, 27 no regressivo, bola aqui pro Castro, aí fez falta, né? Aí ele fez falta ali pra cima do Lucas Hipólito, o jogo tá parado, bola pra equipe do Operário fazer a cobrança. A verdade, meus amigos e minhas amigas, é que a Ponte ainda não achou o jogo. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Você participa, manda mensagem pra gente. Um abraço pra você que tá conosco na Rádio Futebol na Canela, hein? Obrigado pela audiência, pra você que tá conosco também pela Valinhos FM. Muito bom ter você junto com a gente. Neuri Menezes tá dizendo aqui que joguinho feio. Jorge Domingues, a Ponte está entrando na correria do Operário. Tem que acalmar e tocar mais a bola, pé em pé. Grande Jorge! Como é que tá você, meu querido? Um abraço. O Albert Cavalcante também. E o Operário vem. Bola aqui pro campo de ataque. Vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Chega a zaga da Ponte com o Tomás tira. Bola volta pro Operário. Vai queimar dali. Bateu pro gol. Era o Felipe Augusto que tava por ali. Chega a zaga da Ponte com o Risso pra tirar. Bota essa bola aqui na ponta esquerda. Canto alto da sua tela, canto alto do seu televisor, canto alto do seu aparelho. Ponte atacando lá próxima da torcida. Próximo da velha guarda Ponte Preta. Macaca que completou 124 anos. Dia 1º de setembro tem a Ponte 10K. E rapaz, as inscrições foram encerradas. Rapaz, não teve mais como encaixar a gente, não. A Ponte realmente não pode mais parar com a Ponte 10K. Todo mundo quer inscrições encerradas, porque tem um limite, né? Pelo espaço, né? Que é cedido. Na rua, por exemplo, corre na Norte-Sul, né? 5 quilômetros você faz metade ali da Norte-Sul subindo. 10 quilômetros você vem quase que perto aqui da Lagoa do Taquaral. Mas depois você tem que entrar lá no estádio, enfim. Mas as inscrições foram todas feitas e o kit o torcedor vai retirar no Unimart, né? Na John Boy Dunlop, no dia 31. Dia 31, vamos retirar o kit. Você que fez a sua inscrição, portanto, fique atento. Lembrando, né? A Ponte Preta pede para lembrar que no dia da corrida não haverá retirada de kits para a corrida, tá bom? E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. Reloginho aqui dos canais Futebol Interior marcou 20, quase 21 no regressivo, 24 para terminar o primeiro tempo de jogo. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você. Série EB, Campeonato Brasileiro, 23ª rodada, majestoso.
Moisés Lucarelli, Ponte e Operário vão empatando 0-0. Vem Operário, bola com o Rodrigo Rodrigues, fez o passe para trás. Chega a zaga da equipe da Ponte para completar ali o Emerson Santos. Ganha essa bola para Ponte, toca a bola para o Castro. Castro para Tomás Luciano. A Ponte não achou o jogo até agora. O Operário é melhor, canais. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, placar ao vivo, Futebol Interior. Vai, Corsato. Amanhã, Santos e Amazonas, Ituano e Goiás jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Meu momento é agora, meu caminho é feliz, é uma crise lá fora. Não foi eu quem fiz, sou eu mesmo. Bola aqui na ponta esquerda, bola para Gabriel Novaes. Trabalha a bola para Gabriel Risso. Vem Risso. Meu Deus do céu. O cruzamento do Risso foi todo torto, ela foi embora, linha de fundo. Tiro de volta para a equipe do Operário fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Já falei aqui do Neuri Menezes, o Marcos Oliveira, falando há muito tempo, os zagueiros da Ponte são todos pesados, o Bruno Assunção também, vamos Ponte, estamos torcendo aqui no Paraná, espero que vença para dedicar ao filho, meu Deus, vou parar por aqui, vai, ô Pedro Lino, papai Pedro Lino. Por conta das queimadas que estão acontecendo nessa semana na região, o estádio Moisés Lucarelli, ele está meio que tomado por fuligem e fumaça. Dá para perceber bastante aqui, viu? Pois é, e hoje, para quem acompanha aí o noticiário, né? Hoje pegou fogo no mato, né? E quase que chega nos bairros também, quase que chega no comércio, né? Se eu não estou enganado, no Campo Belo, acho que foi isso, né? Hoje o bicho pegou, cara. Vou falar uma coisa pra você. O José Maduro, nem pensar em perder ou empatar. Os caras lá de baixo estão subindo. Luiz Simas. Boa noite, Ponte Pretanas. Precisamos ganhar hoje, sem falta. Senão vai começar a complicar. Na verdade, toca do Matuto. Ponte, Macaquina querida. Amor da minha vida, sou louco por você. Ele quis dizer macaca querida, né? O nosso jargão, né? Torcedor da Ponte que canta e vibra lá no estádio. Ponte, macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Tá pedindo pra mandar um abraço pra Fronteira, em Minas Gerais. Ô Corsato, fala do jogo aí. Estamos com 23, quase 24 do primeiro tempo, 0-0. A Ponte não começou bem o jogo não, errando muitos passes, né? O time tem que se acertar, tem que se assentar. O Operário teve aquela chance e tenta jogar no contragolpe, aproveitando os erros da Ponte Preta. Erra também, né? Mas a Ponte Preta que, olha só, cara, vou falar. Agora o Matheus Silva foi recuar a bola pro Pedro Rocha, deu de presente. A Ponte parece que não ligou o botão, né? Não. O botão do play parece que não ligou. E que horror, hein, cara? E é escanteio pro Operário. Conta aí, Coral. Escanteio pro Operário, Matheus Silva tentou o recuo ali pro Pedro Rocha, mas muito mal, né? Sem sintonia, sem conexão e principalmente sem entrosamento. O primeiro escanteio da partida é para o Operário, lá pela ponta esquerda, Bosquilha na bola. Parece que de vez em quando os caras desligam, né? E ele errou um passe sem ter ninguém perto dele pra tentar tirar a bola dele. Bosquilha, perna esquerda, levantamento na boca do gol, cruzou pra ainda bem que ele entregou pra nós, né? Aí a bola vai voltar o Thomas Luciano, tá lá na ponta esquerda, meu Deus. Cara, olha, um dos piores jogos, pelo menos de começo, que eu assisto nessa Série B. Fraco tecnicamente, Jesus tudo, né, amado. Tirando a chance do Mingote logo no início ali, não teve mais nada. Abraçando aqui o Marcos João Carvalho. Fala, Marcos. Alex Júnior tá com a gente aqui. Fábio Almeida também tá ligado. Grande Fabião, obrigado pela audiência. Vem Operário, bola aqui pro campo de ataque. Isso, falta. Falta em cima do jogador da equipe do Operário, o jogo tá parado. O auxiliar número 2 pegou ali, o Elcio Araújo Neves da Paraíba, 36 anos, pegou a falta e foi, né? Não tem nem que reclamar. Falta para a equipe do Operário fazer a cobrança na marca de 25 minutos passados do primeiro tempo. 25 passados do primeiro tempo no regressivo, 20 para terminar o jogo. É falta para a equipe do Operário. Ó, a Ponte não tá jogando nada. Não tá jogando nada, mas nada, Ponte Preta.
Vem para fazer a cobrança da falta ali o camisa número 11, o Felipe Augusto. Ele que vai para a bola, deixou ali, tem também o Bosquilha, mas é o Felipe Augusto que vem, né? Mingosta na grande área. Esse Jaci é grande, hein? Vou ter que tomar cuidado com ele. O Thales Olex também tá por lá. Falta para a equipe do Operário fazer a cobrança. Vamos ver quem vai. É o Olex? Não. Já deixou. Bola aqui no campo de ataque. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Gabriel Risso chega para tirar. Bola volta. Vem ali o Felipe. Toca essa bola aqui para trás. O Felipe Augusto. Volta a bola para Alemão. Alemão na ponta esquerda. Ele trabalha a bola para Rodrigo Rodrigues. Rodrigo Rodrigues. O passe é na enfiada para o Jaci. Sai do gol. Goleirão da Ponte. Pedro Rocha para ficar com ela. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Deixa eu abraçar aqui o querido Jorge Domingues, que está dizendo que amanhã vai estar em Itu, nos comentários de Ituano e Goiás, com o grande Célio Campos. Obrigado, viu, Jorge, pela audiência também. Bom trabalho para você amanhã. Bola para a equipe da Ponte. O Gé tentou tocar para o Gabriel Novaes. A Ponte realmente não se encontrou ainda, né? Aí a bola voltou aqui pelo meio, era pro Gabriel Novaes. O Índio tava por ali também, o último toque do jogador da Ponte. A bola acabou saindo pra lateral. Lateral para a equipe do Operário fazer a cobrança. Pro Fantasma fazer a cobrança, vem Thales Olex para fazer a cobrança do arremesso manual para a equipe do Operário. Para a equipe do Paraná. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Nos jogos do Majestoso, dos 9, foram 4 confrontos. 2 vitórias da Ponte, 2 empates. A Ponte marcou 5 gols e sofreu só 1. Fora de casa, os outros 5 jogos, a Ponte só tem 1 vitória, 1 empate, 3 derrotas, marcou 4 e sofreu 7 gols. Bola para a equipe do Operário. Lucas Hipólito trabalha a bola aqui na ponta para Rodrigo Rodrigues. Rodrigo Rodrigues vem aqui. O Thomas Luciano na marcação para cima dele. Último toque do jogador da equipe do Operário. A bola acabou saindo para lateral. É lateral para a equipe da Macaca fazer a cobrança aqui no campo de defesa. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Hora da Macaca. Toda segunda, 8h30 da noite. No YouTube, Hora da Macaca. Se inscreva no nosso canal. Bola para a Ponte. Recuperação da Macaca. Gabriel Novaes. O Gé fez a pressão. Ganhou para a Ponte. A bola voltou para ele. Gé tá na meia esquerda. Vira o jogo. Trabalha a bola na ponta. Era pro Emerson. Era pro Emerson. O juizão tá dando bola para a equipe da Ponte. Aí ele tá vendo ali que pegaram o Jaci. Ele tá vendo que pegaram o Jaci, mas ele deu bola pra Ponte. Deixa eu ver aqui. Não foi nada, né? Não foi nada. O Emerson foi na bola só. E depois teve uma discussão do Emerson com o Gé ali, hein? Porque o Gé tocou a bola curta pra ele, né? O Gé errou, né? O Gé ganha a bola, né? Sim. Ele faz a pressão e ganha a bola, toca pro Gabriel, Gabriel toca a bola pro Gé. E aí o Gé, quando foi tocar, tocou curtinho pro Emerson Santos. Mas o Emerson nem encostou no Jaci, viu? O Jaci que foi fazer ali a jogada e acabou virando o pé. O árbitro em cima do lance marcou corretamente o árbitro da partida. Lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Você ligado aqui no YouTube Futebol Interior, vai mandando mensagem pra gente aqui, que eu vou ler a sua mensagem também. Eu vou ter que sair aqui porque parece que travou o meu chat, mas eu conto com a sua audiência. Se você não deu lá o seu like na transmissão, por favor, dá o like lá na transmissão, se sentir no coração também, né? E ative o sininho lá dos canais Futebol Interior, que tem muita coisa boa pra você. Lateral pra Ponte, a zaga da equipe do Operário tira, a bola volta com o Emerson Santos, tirou do jeito que deu também. O jogo da Ponte não é legal hoje, hein? Bola pelo meio, vem ali o Gabriel Risso, briga ali com o Índio, a bola voltou, era o Vinícius Mingotti que tava por ali. A bola voltou pro Alemão, Wagner Alemão, que virada, hein, meus amigos? Trabalhou bola aqui na ponta esquerda, bola pro Lucas Hipólito, Hipólito taca a bola aqui na ponta, a bola voltou pra equipe do Operário, bola com o Rodrigo Rodrigues, Rodrigo Rodrigues volta, essa bola aqui é pro Índio, Índio trabalha a bola aqui na ponta esquerda, ele vira o jogo pra Lucas Hipólito, Lucas Hipólito pro RR, o Rodrigo Rodrigues, aí veio o Emerson Santos, ganha pra Ponte, toca a bola pro Everton Brito, Everton Brito vira o jogo, trabalhou bola pro Gé, já na ponta direita, ganha no corpo, vira, toca a bola aqui pro Everton Brito, e aí não tem ninguém na grande área, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, só agora chegou o Gabriel Novaes, ele vem, disputa a bola ali com o Olek, Gabriel Novaes faz a finta, tenta voltar, a bola volta pra equipe do Operário, sai jogando bola aqui no campo de defesa, a bola com o Alemão, toca a bola aqui pro Rafael Santos toca a bola aqui pro Índio, Índio trabalha a bola com a perna esquerda, tem o Alex pedindo bola, ele vira um pouco mais atrás, toca a bola para o William Machado, fez o gol do Operário no jogo do primeiro turno, vira, toca a bola para Rafael Santos, tudo isso no campo de defesa, com a perna direita, ele olha pro canto direito e toca a bola pro Thales Oleck, tá sem marcação nenhuma, tentou fazer o passe pelo meio, aí chegou o Gabriel Risso, rouba essa bola pra Ponte, toca a bola para Emerson Santos, Santos para Sérgio Rafael, perna esquerda, faz o passe em profundidade, procurava o Novaes, muito forte o passe, mais um erro
de passe da Ponte. Bola para a equipe do Operário. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. E como passa? Passamos de 30, quase 31. No regressivo 14 para terminar o primeiro tempo de jogo. 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Majestoso. Ponte, Operário e Ponte empatam. 0-0, placar ao vivo, futebol interior. Vai, Corsato. Segunda rodada do Campeonato Espanhol. Na abertura, o Sevilha perdeu para o Villarreal pelo placar de 2-1. Já pelo Campeonato Português, a abertura da terceira rodada, o Farense tomou uma trauletada do Sporting por 5-0, o Sporting que pode ser o novo time do Vitor Roque, que está no Barcelona. E o Gyökeres, que é o atacante lá, meteu um hat-trick, fez 3 gols. Portanto, o Vitor Roque pode sair da reserva do Barcelona para ser reserva no Sporting. 5-0, a vitória do time português para cima do Farense. 87.9, a voz da nossa gente. Carlos Corsato. Quando pensar em desistir, lembre-se de todos os motivos que o fizeram começar. E a Ponte tem que começar. Eu tô contigo aqui, viu, Nery? O Nery falou, pra Ponte jogar mal hoje, ela precisa melhorar 100%. Tá ruim, hein? Tá ruim, já era pra estar perdendo o jogo, não estamos jogando nada. Bola pra equipe da Macaca, o Vinícius Mingotti tá pedindo falta, o árbitro não deu. Marcelo Borges, boa noite. Melhor equipe de transmissão. Marcelo Corsato, abraço. Valeu, Marcelão. Abraço. Sérgio Soares, vamos acordar Ponte. Neuri Menezes, Matheus Felipe. Tá com a gente aqui o José Maduro também. Neuci Lucato, vamos ganhar Ponte. RG 1900, vamos Ponte. Valeu, meu querido. Obrigado aí pela participação. 136 votos na enquete. O pessoal tá aqui achando que a Ponte vai vencer. 80% Ponte, 9% empate, 11% Operário. Corsato, quase 33. Primeiro tempo e o jogo aí, 0-0 Ponte e Operário. Jogo muito ruim, né? Não passa pelo meio campo, nem da Ponte, nem do Operário. E olha que a Ponte tem no meio campo o Elvis e o Operário tem um Bosquilha, né? Jogadores que têm qualidade técnica. Não passa pelo meio campo das duas equipes. Péssimo jogo. E o Operário é melhor. Se o jogo é péssimo, o Operário é melhor. Vem bola aqui pela ponta esquerda, trabalha a bola com o Mingotti. Mingotti, 24 anos, já deu a deixa dele aí, já deu a ficha dele aí. O repórter Coral. Bola voltou pro Jaci. Jaci perdeu, recuperação pra Ponte. Elvis tentou fazer o passe ali pro Gé. Se pega, se acha o Gé ali, seria bom pra Ponte. Aí vem o Elvis, pra cima ali do Jaci. É Elvis e Jaci. É o 10 contra o 55. Melhor pro 55. Jogador da equipe do Operário. Sai jogando, toca a bola aqui pro Rafael Santos, lado esquerdo. Ele volta essa bola aqui pro William Machado, camisa número 4. Volta a bola pro Rafael Santos, 33,5 do primeiro tempo. 16,5 para 11,5 para terminar o jogo. No primeiro tempo a Ponte recupera essa bola com o Tomás Luciano. Deu bem agora, bola pro Elvis, tentou dar uma de 3 dedos, pegou nas costas do jogador da equipe do Operário. Volta a bola pra Ponte, é o Everton Brito que tá na jogada, veio, perdeu. Recuperação de bola pra equipe do Operário e deu ruim pra Ponte, vem o Operário, bola com Bosquilha, Bosquilha pro Rodrigo Rodrigues. Rodrigo Rodrigues volta essa bola aqui um pouco mais atrás. Trabalha a bola pro Lucas Hipólito, Hipólito no meio, tem pedindo bola ali o William Machado. Tudo isso no campo de defesa da equipe do Operário. Aí a Ponte não vem pra cima do Operário. O Operário também não vem pra bola. Toca a bola ali pro goleirão, o Rafael Santos. Rafael Santos sai da grande área, vem buscando a bola. Traz a bola com a perna direita, a Ponte não aperta. Ponte não aperta o goleiro, eles vão ficar tocando aí até achar um passe. Achou, bola pro Mingotti. Mingotti sem marcação, ele sai da grande área, vira o jogo. Trabalha a bola na ponta esquerda pro Rodrigo Rodrigues. Ainda bem que ele se deu mal, perdeu, a bola saiu. Lateral pra Ponte, fazer a cobrança, Canais Futebol Interior. Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. O Will Pereira tá dizendo que o Vitor Roque cairia bem na Ponte. Tá. Vá. Tá. Bola aqui pra equipe da Ponte. O Castro tentou fazer o passe pelo meio. A bola voltou. Vai ter que ficar ali com o goleirão da Ponte. O Pedro Rocha sai do gol para ficar com ela. Sérgio Soares. Neuri Menezes. Que mania de recuar a bola e dar chutão pra frente. Ponte leva de 6 a 8 toques para atravessar o meio campo.
e daí perde a bola. Vem Macaca, Elvis, tocou pro Castro, trouxe a bola, perna direita, pro Gabriel Novaes, vai queimar dali, bateu pro gol, foi travado pelo Olek, a bola voltou pra ponte, fez o passe na ponta esquerda, a bola pro Gabriel Novaes, Castro pede, Novaes vai pra linha de fundo, vai pra tentar fazer o cruzamento, foi travado na hora do agora, a bola voltou pro Gabriel Risso, cruzamento, levantamento na boca do gol, era pro Castro, a bola voltou pra ponte, Elvis domina, toca a bola pro Sérgio Rafael no meio, trabalhou, bola pro Emerson Santos, vai virar o jogo, na ponta direita, é pro Gé, meu Deus. O Gé foi pra cima ali do jogador da equipe do Operário, Lucas Hipólito, cabeceou bola, cabeceou Lucas Hipólito, foram os dois pro chão e o jogo tá parado. Canais Futebol no Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Pra você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vai participando com a gente, vai mandando aí a sua mensagem. Muito bom ter a sua participação. Manda mensagem. Bom, no primeiro jogo, né, entre Ponte e Operário lá em Ponta Grossa, a Ponte entrou com Pedro Rocha, tá no jogo, Igor não está no jogo, Igor Inocêncio, Raquim, que foi convocado para a seleção da Bolívia, mas não está nem no banco de reservas, Sérgio Rafael e Risso, os dois estão jogando. Emerson Santos, Dudu, o Emerson Santos em campo, Dudu já está em outra equipe, está na Série A do Brasileiro pelo Juventude, e Elvis está em campo. Iago Dias está no banco, Gabriel Novaes está jogando, Matheus Regis está no banco. O Operário, Rafael Santos está jogando, Sávio não tá, Alemão tá, William Machado tá, Lucas Hipólito sim, 4 da zaga. Vinícius Diniz não está, Rodrigo Rodrigues está, o Lindoso não está. Ronald e Ronaldo, Maxwell e Marcelo Cirino também já não estão mais na equipe. Bola para a equipe do Operário na ponta, é pro Lucas, o Thales Olex, muito forte o passe, a bola acabou saindo, vai embora, linha de fundo, tiro de volta para a equipe da Macaca fazer a cobrança. Um escanteio no jogo, né? Um escanteio para a equipe do Operário. Só um escanteio no jogo e foi para o time do Operário esse escanteio. Canais Futebol. Opa, chamou, falou. É só uma constatação, porque estou acompanhando aqui as estatísticas em tempo real. Até os 25 minutos de jogo, a Ponte, mesmo sem oferecer perigo lá para a meta defendida do goleiro Rafael Santos, tinha mais posse de bola. Mas agora, depois de 12, 13 minutos a mais, o Operário já tem mais o domínio. Exatamente agora a Ponte tem 46% contra 54% de posse de bola a favor do Fantasma. Como você disse, apenas o escanteio e 100 cartões na partida. A Ponte teve 5 finalizações, nenhum chute em direção ao gol. O Operário 2 chutes, também nenhum em direção à meta do Pedro Rocha. Essa porcentagem de posse de bola foi a porcentagem final do primeiro jogo, 56 para o Operário, 44 para a Ponte Preta no primeiro jogo, foi 1-1. Bola para a equipe no primeiro turno, né? Bola para a equipe da Macaca, bola para o Tomás Luciano, ele volta a bola aqui para o Matheus Silva, Sérgio Rafael pede, aí o Matheus Silva toca a bola para o Pedro Rocha. O Pedro Rocha sai do gol com a perna direita, ele vira o jogo para Matheus Silva, 38-30, 6,5 para terminar. Aí o lançamento, a Ponte está tentando muito lançamento. O Renan Fonseca foi o último zagueiro da Ponte que vi fazendo isso com qualidade. Renan Fonseca, mas o Matheus Silva, não sei se ele faz isso muito bem não, né? Jogada ali no campo de defesa. E o Elvis com o Jaci, né? Um tá prometendo o outro, hein, rapaz? Que coisa. Não, tá tendo uma treta aí já há alguns minutos, né? O árbitro não percebeu, mas foi falta agora do Elvis em cima do Jaci. O Elvis tem que ter calma, né? Ele tá jurando todo mundo, tá bravo. Isso Elvis. é porque ele é o capitão do time, hein, cara? Não, tem que ter calma. Desse jeito não vai a lugar algum. E eu lembro que o Carlos, há uns jogos atrás, falou justamente isso, né? Que pra um jogador que tem a postura de capitão, em alguns momentos ele não tem um comportamento adequado, né, Carlão? Ele tem que ter mais calma, né? Assim, eu adoro o Elvis, mas ele tem que entender que ele é o capitão do time, né? E como capitão tem coisas que você não pode fazer. É como um chefe de equipe, um diretor, sei lá, alguma que ocupa um cargo importante, ele não pode fazer o que a maioria faz. Vem o time do Operário, vai queimar dali, bateu pro gol, a bola pegou nas costas do Tomás Luciano e depois chegou ali o Matheus Silva e tirou, jogou essa bola pra lateral. Parece que o árbitro tá com desconforto ali no ombro, hein? O Fernando Antônio Mendes de Salles, do Pará, 31 anos, tá com desconforto ali no braço direito. Eu percebi. Lateral para a equipe do Operário fazer a cobrança. Lucas Hipólito, vem ele para fazer a cobrança, levantamento na boca do gol. A zaga da Ponte, Castro, chegou
pra tirar. Aí veio o Elvis, ganhou pra ponte, toca a bola pro Everton Brito. Everton Brito tenta tocar a bola pro Gé. Bola voltou pro Everton Brito. Chegou o alemão, forte, hein? O alemão é forte, o Everton Brito não aguentou ele não. Bola pro Lucas Hipólito, na ponta esquerda. Faz o passe pelo meio pro Rodrigo Rodrigues. Volta essa bola pro Hipólito. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Sai do gol, goleirão da ponte. Pra ficar com ela, o goleirão Pedro Rocha. Trabalha a bola pra equipe da Macaca, a bola aqui é pro Castro. O Castro tentou levar no peito, né? Aí chegou o camisa número 13, o Hipólito. Ganha essa bola pra equipe do Operário. Volta essa bola aqui pelo meio. Ele trabalha a bola ali na ponta pro Índio. Índio volta, essa bola foi pro chão, falta. O jogo tá parado, é falta. Ali em cima do camisa número 16, o Gabriel Bosquila. O jogo tá parado, chamou, falou, Pedro Lino. Na parte das sociais ali, tanto na Vitalícia como no VIP, a torcida já começa a ficar bem impaciente, viu? A Ponte faz um péssimo jogo, hein? Um dos piores primeiros tempos da Ponte desde a era João Brigatti, hein? Olha, meu Deus. Bola pro Operário, vem cruzamento, levantamento, na boca do gol, Sérgio Rafael falhou, voltou, vem o Vinícius Mingote, cabeça na bola, pega o goleiro. Sérgio Rafael falhou. A bola vem pro time da Ponte. Pedro Rocha faz o passe pro Gé. Gé pro Elvis. Elvis pro Gé. Fez o passe na ponta direita pro Everton Brito. Não tem impedimento não, hein? Eu vi daqui. Bola na ponta direita. Vem o Brito. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Gabriel Novaes não conseguiu dominar. Bola voltou pro Tomás Luciano. Mas o árbitro agora tá marcando impedimento no ataque da Ponte. Bem à frente, viu, Carlos? Tava? Tava. Será, Coral? Ele deu como o regulamento pede, mas a gente vai ver aí, ó. Ó, bem à frente. Tava à frente, sim. Bem à frente, sim, o Everton Brito. Demorou. Everton Brito, né? O Everton Brito, ele já estava impedido quando ele recebe, mas o Gé demorou para passar. O Gé tinha que ter pifado o Everton Brito de primeira, demorou um pouquinho. A Ponte não faz um bom jogo, o Operário é um cadinho melhor, Carlos, mas o jogo da Ponte é horrível. Também tá ruim, né? Tá ruim também. Não, jogo péssimo e a Ponte faz um jogo horroroso. Carlão, a sensação que dá é que tá aquela verdadeira nhaca por parte da Ponte, né? Ninguém, não sem vontade, mas que nada dá certo. Vou resumir aqui. A Ponte, hoje no Majestoso, é a Ponte que joga fora. Perfeito. É a Ponte que joga fora, isso. Tá jogando nada o time da Ponte. Isso é preocupante, hein, gente? Preocupante demais. Se for pegar aí um recorte, né? Ponte e Amazonas, por exemplo, que a Ponte não jogou nada. E esse primeiro tempo aqui, olha... Preocupa e preocupa muito. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. Ai, como passa. 42:50, quase 43:2. No regressivo para terminar mais acréscimos do árbitro. 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Ponte Operário 0-0. A Ponte vem na ponta esquerda. Daqui a pouco o giro do placar. Bola pro Risso. Cruzamento, levantamento na boca do gol pro Gé. Foi pro chão, ficou pedindo o pênalti. Jogador da equipe do Operário também tá caído. A verdade é que o Gé tá sentindo ali o Gé. Tá no gramado. Vamos ver o que aconteceu aqui. Chegou o Gé na jogada. A bola o cara não pegou também, né? Cara, tem duas interpretações. Você quer falar primeiro, Marcelo? Vai lá. É jogada perigosa do Gé. É isso, também achei. Ele bate, mas o pé do Gé já vem alto, né? Então tá. Pra mim, nada. Segue no giro, Ponte, Operário, empatam 0-0, placar ao vivo, futebol interior, vai Corsato. Agora eu vou brilhar muito, hein? Sauditão, primeira rodada. Olha só resultados, hein? Damac 0, Al-Khalej 1. O Al-Ali, ele derrotou o Al-Oribá pelo placar de 2-0. Tem mais um resultado aqui, eu vou falar, é claro. O Al-Qadijia venceu o Al-Faté por 3-0. Até o operador. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Carlos Corsato. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá, mas eu te entendo, viu, Bolacha? Porque é o seguinte, cara, você é acostumado a trabalhar com gente normal, né? Eu te entendo, Bolacha, eu juro por Deus que eu te entendo. Porque, ó, o cara aqui, vou falar, viu? Doidaço. E o VAR ficou olhando lá pra ver se era pênalti ou se não era, hein? Vem o Sérgio Rafael, tira. Rapaz, a zaga da Ponte também tá um horror hoje, hein?
Deus do céu. Canais de Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Eu cravo aí pelo menos uns 6 minutos de acréscimos. Bola para a equipe do Operário, bola aqui dentro da grande área. Virou, trabalhou na ponta direita. Vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Era pro Mingote muito forte. Rapaz, que coisa horrorosa esse jogo. Canais de Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. O Coral, o árbitro tá econômico, né? Pois é, vamos até 48, apenas 3 de acréscimo nesse primeiro tempo. Nem o juiz quer jogo, viu? Nem o juizão quer o jogo. Passamos de 45 no toque eletrônico do Eduardo Rodrigues, o Bolacha. Mesa de som aqui dos canais Futebol Interior. É bola pra Ponte. O árbitro tá marcando falta ali, né? Ele pode escolher 2 faltas, né? Ele pode marcar a falta no Gabriel ou a falta do Jaci em cima do Gé, né? Foi falta. Ele marcou a do Jaci em cima do Gé e o Operário sabe os jogadores que precisa provocar, né? Estão provocando o Elvis e o Gé. Bola para a equipe da Macaca, falta para Ponte, quem sabe o primeiro gol do jogo para desbloquear o placar. Elvis para a bola na cavadinha, levantou direto pro gol, a bola acabou saindo, vai embora a linha de fundo. Nem o Elvis está acertando hoje, coisa horrorosa. Canais de Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Hora da Macaca, se inscreva no nosso canal. Por falar no YouTube, deixa eu dar uma passadinha lá, né, no YouTube, para ver você que tá com a gente aí. Você já deu aquele like na nossa transmissão? Ainda não? Por favor, dá aquele joinha lá para ajudar o YouTube a reconhecer a nossa transmissão e mandar para mais torcedores da Ponte Preta. Primeiro tempo horroroso da Ponte, hein? Primeiro tempo, coisa horrorosa. Agora o Índio, o ex-Ponte, pegou ali o Gé, né? O jogo tá parado, mas o árbitro tá marcando falta do Gé em cima do Índio. Ele deu falta pra Ponte, ele deu falta pro Operário. Deu falta contra a Ponte. Falta contra. Júlio César Guevara, boa noite, salve, salve. Cheguei, tamo juntos, Futebol Interior. Edilson Roberto tá dizendo que é lamentável o jogo da Ponte hoje. Bola pro Felipe, ele fez o passe. O Felipe Augusto, a zaga da equipe da Ponte tira. E o Elvis pede pro Gé correr. O Elvis é o primeiro que vem aqui. Passamos de 47, 47 e 10. Bola lançada na grande área. Sai do gol, goleirão da Ponte para ficar com ela. Bruno Assunção, que primeiro tempo feio da Ponte, hein? Bruno, você tá zoando aqui o Pedro Lino. Fica pra zoeira aí, tá? Macaquinho 1-0, a Edna Lúcia, Fátima Fornazieri, salve Corsato. Manda um abraço pra Barril, distribuidora e espetinhos. TJP ligado aqui no Futebol Interior em Tocantins. Aqui é plural, viu, Fátima? Mas em alguns veículos de comunicação aqui, os caras não falam nome de empresa nem a pau, só se pagar, né? Não sei se tá errado, né? Mas vamos lá. Vivi Vicente, boa noite a todos. Que jogo, por Deus. Tem que ser muito Ponte Preta para acompanhar esse time, diz aqui o Orleis Oliveira. Vem o time do Operário. Bola com o Felipe Augusto. Recebeu do Alex. Trabalhou pro Felipe. Fez o passe no meio. Vai queimar dali. Bateu pro gol. Pegou na zaga. Pegou no Matheus. Pegou no Matheus. A bola voltou. Voltou pra Ponte. Bola pro Elvis. Elvis trabalha essa bola pro Everton. Brito foi pro chão. O árbitro vai acabar. Lógico que ele vai acabar o jogo. Aponta o centro do gramado. Fernando Antônio Mendes de Salles. Paraibano. 31 anos, fim do primeiro tempo. A bola parou no estádio Moisés Lucarelli. Ponte, Operário, Operário e Ponte. Placar de 1-1, primeiro tempo horroroso. Coisa ridícula. 1 para Ponte, 1 para a equipe do Operário, Pedro Lino. No estádio Moisés Lucarelli. Quero saber a temperatura aí. Sinalização da torcida. Ô Pedro, que coisa horrorosa esse primeiro tempo da nossa Macaca. A Ponte perde 1-0. A Ponte perde, ó. Empate 0-0. Um dos piores primeiros tempos da Macaca após a Aranel Silva. Os jogadores do Operário já estão saindo aqui. Quem saiu primeiro foi o goleiro do Operário. A torcida na parte da arquibancada tá mais tranquila, mas na parte da vitalícia, o pessoal perdeu um pouco a paciência. O Nelsinho no primeiro tempo gesticulou bastante e também conversou com o Nenê Santana, conversou bastante. O Operário está saindo aqui agora, mas segue 0-0, Corsato. Vamos ver
como a Macaca vai se portar no segundo tempo. Se vai conseguir abrir o placar ou se o placar ficará no 0-0 até o final do jogo. Legal, Pedro Lino, você volta no segundo tempo, tá bom? A Ponte não perde, viu, gente? Tá 0-0, Ponte Preta e Operário, jogo horroroso. Vai, Coral. É isso. Ô Pedro, o jogo tá horroroso. Pra gente melhorar um pouquinho, fala chiclete. Ele já até desligou. Não quis falar a palavra. Não quis falar chiclete. Wilson da Rocha, boa noite, que jogo horrível da Ponte. Roberto César Santos, primeiro tempo horrível. Viviane Cristina, minha expectativa é que a Ponte volte querendo o jogo no segundo tempo. Silvio Seico, conseguiram jogar pior agora do que contra o Amazonas. Tô contigo, Silvião. Que coisa horrorosa desse time da Ponte no primeiro tempo. Valeu. Obrigado a todo mundo aqui que tá na sintonia. Daqui a pouco eu vou ler mais mensagens no nosso chat, tá bom? O Wendel Coral, seu destaque aí de saída dos jogadores no primeiro tempo, 0 Ponte, 0 Operário. Intervalo de jogo no Majestoso, jogo fraco, né, Carlos? Tecnicamente falando, sem grande chance para as duas equipes, tirando aquela oportunidade logo aos 4 minutos, que deu até uma falsa ilusão, né? Quando o Vinícius Mingotti perde aquele gol realmente cara a cara com o goleiro Pedro Rocha, acaba chutando para fora, nós imaginávamos que seria um primeiro tempo muito intenso, né, com chances dos dois lados, tanto da Ponte quanto do Operário, mas depois daquilo parece que o repertório das duas equipes acabou, né? Não teve mais nada, principalmente pelo lado da Ponte. A Ponte que teve menos posse de bola no primeiro tempo, 55% a favor do Operário contra 45%, apenas um escanteio. Nem escanteio tá tendo no jogo, agora a expectativa para ver se na etapa complementar esse jogo melhora um pouco, tanto em ritmo quanto também de oportunidades, porque desse jeito tá complicado, viu, Corsato? Legal, esse é o Wendel Coral, volta daqui a pouco no segundo tempo de Ponte 0, Operário também 0. E aí, Corsato? 0-0, primeiro tempo horroroso, hein? Foi isso que o Coral falou, assim embaixo. A sorte da Ponte é que o Operário também jogou mal pra caramba, porque senão, olha, se é um time que estivesse jogando melhor do que o Operário no primeiro tempo, a Ponte tinha perdido o jogo. Porque o primeiro tempo da Ponte foi péssimo, mas do Operário também foi no mesmo nível. Péssimo também. E perdeu um gol feito com o Mingotti a 4 minutos do primeiro tempo. Vamos pro intervalo. Concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá e Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda vai pro céu. Vai pro céu. Parece aquela música do Ed Mota. Manuel foi pro céu. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Câncer de Barretos. Rápido intervalo, atenção rede, Rádio Futebol na Canela, Valinhos FM 87,9, canais de futebol interior. Aqui nós vestimos a camisa. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertence à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana.
Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol interior. Futebol. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Cossato. São 10 da noite, mais 25 minutos. Primeiro tempo, 0 Ponte, 0 Operário. Jesus amado, que horror o primeiro tempo. Eu espero e acredito que o segundo tempo não vai ser tão ruim assim, né? E que a Ponte melhore. As opções do técnico Nelsinho Batista para o segundo tempo: William pro gol, Dodô, Iago Dias, o Joilson, Jean Carlos, o Emerson, o Renato, o João Gabriel, o Ramon, o Matheus Regis e o Hudson. Bom, eu, né, apresentando o programa, o Carlos está mostrando a garrafinha da Ponte Preta aqui, vai falar já, né? Não sei se eu coloco ele para falar, porque quase que ele não deixa eu apresentar o intervalo, porque ele não parava de falar, mas eu vejo aqui algumas boas opções para dar uma mexida nesse time da Ponte no segundo tempo, né? Aí quem vai sair vai ficar a cargo do treinador, mas, por exemplo, para mim o Gabriel Novaes não faz um bom jogo, né? O Emerson Santos também não faz um bom jogo, então ele tem lá opções, tem o Matheus Regis, né? Que também não tá jogando tão bem assim, mas tem o Dodô, tá no banco de reservas, eu acho que é uma boa opção. Eu acho que o primeiro cara que ele poderia pensar em colocar no time, o Dodô, por exemplo, o Gabriel Novaes não tá bem, eu tiraria o Gabriel Novaes, eu colocaria o Dodô, né? O Elvis também não tá bem no jogo, tá mais preocupado em brigar lá com o Jaci do que jogar bola, né? Enfim, ele pode tirar também o Emerson Santos, se ele quiser dar um passe, qualificar melhor o passe colocando o Ramon, né? Enfim, tem algumas opções aí, o Nelsinho Batista. Eu acho que ele vai mexer. Eu acho que ele volta pro segundo tempo com alguma alteração aí, porque não pode entender que esse primeiro tempo tenha sido bom da Ponte, né, Carlos? Não, com certeza não. O Nelson é um cara muito competente, né? E sabe o primeiro tempo que o time dele fez. Horroroso. Né? Horroroso. É aquilo que eu falei aqui, resumi. Esse time da Ponte que jogou o primeiro tempo aqui é o time da Ponte que joga fora, né? Pessoal criticando muito o time que joga fora e acabou esquecendo do time dentro de casa, né? Esse não é o time da Ponte que a gente costuma ver dentro de casa, não. E só não tá perdendo o jogo porque o Vinícius Mingotti perdeu um gol feito, senão a Ponte era pra estar perdendo o jogo com menos de 5 minutos do primeiro tempo. E nós estamos aqui no Taquaral, né? A gente não tá lá no estádio, o Pedro Lino não tá lá no estádio e a informação dele é relevante, né? Porque falando que ele vê murmurinhos ali da torcida da Ponte Preta, e a gente sabe que a pressão é grande no Moisés Zucarelli, né? Hoje deveremos ter entre 5 mil e 6 mil torcedores ali no estádio Moisés Zucarelli. Eu acho que pro segundo tempo, né, pra quem tá no estádio, a torcida tem que tentar ajudar o time, né? Deixar pra criticar ou vaiar quando acabar o jogo. Porque senão vai piorar a situação, né? Você vai colocar mais pilha na rapaziada ainda. Tô vendo o time meio nervoso, né? E aí você me pergunta, o Operário merecia vencer o primeiro tempo? Teve uma chance. A única chance do jogo foi essa do Operário. Teve outra? Não. Nenhuma. O Pedro Rocha e o Rafael não trabalharam. Eu não lembro de você ter falado de alguma defesa do Pedro Rocha defesa e nenhuma. alguma defesa do Rafael. Não, defesa nenhuma. Ele teve que pegar uma bola ali depois, o Sérgio Rafael falhou. Aí o Mingotti só conseguiu cabecear, mas cabeceou fraco. Aí ele pegou essa bola aí. Mas a única boa jogada foi do Operário e o Mingotti perdeu um gol feito. E o Rafael Santos também não trabalhou. Deixa eu ver as estatísticas aqui. São 43% de posse de bola para Ponte, 57% para Operário. Isso no Moisés Zucarelli é difícil de acontecer, hein?
a Ponte tem menos posse de bola do que o time adversário. Nesse primeiro tempo terminou assim, né? A Ponte trocou 182 passes, o Operário 225. Tô falando, o jogo é ruim quando você percebe que o time erra muito passe. E sem olhar a estatística, eu falei, a Ponte tá errando muito passe. A Ponte só acertou 75% dos passes. Então, quando um time acerta menos de 80% dos passes, significa que o jogo não tá bom, não. Foram 3 finalizações da Ponte, 4 da equipe do Operário, mas só uma em direção ao gol, né? Só uma em direção ao gol, quer dizer, uma perigosa, vai. Se você falar em direção ao gol, nenhuma. 0-0 pros dois lados. Deixa eu ver aqui, desarmes, a Ponte desarmou só 4 vezes. E o Operário 12, quer dizer, a Ponte nem desarmar tá conseguindo. A Ponte fez mais falta que o Operário. Foram 9 contra 5 e não temos cartões no jogo. Aí você vai perguntar, escanteio, só foi um. Um escanteio no jogo todo, foi pro Operário, um escanteio que o Bosquilha bate todo torto, depois daquela lambança do Matheus Silva, que ele recua a bola sem estar pressionado por ninguém, e ele recua pessimamente pro goleiro Pedro Rocha, que não consegue fazer o domínio. Então, o primeiro tempo muito ruim mesmo. Muito ruim o primeiro tempo, e a gente falava aqui das opções, né? Tem boas opções, o Nelsinho Batista para mexer nesse time da Ponte Preta. A arbitragem, eu acho que o contexto geral não foi ruim não, foi até legal. Alguns jogadores estão muito nervosos, né? E a gente percebe pelo menos pelos lados do Operário o Jaci, pelos lados da Ponte Preta o Gé e o Elvis, mas são os jogadores que sobem o tom um pouquinho aí nesse time da Ponte Preta. Bom, Campeonato Espanhol, deixa eu dar uma passada aqui pelo placar ao vivo. O Celta venceu o Valência por 3-1 e o Sevilha perdeu em casa para o Villarreal pelo placar de 2-1. É a segunda rodada do Espanhol. O Campeonato Português, eu falei agora há pouco, o Farense perdeu para o Sporting por 5-0. Portanto, aí alguns resultados aqui. Tem o francês também, né? O PSG meteu 6-0 no Montpellier. Deixa eu ver se algum brasileiro meteu gol lá no time do PSG. Não tivemos gols de brasileiro. PSG que teve 2 jogadores convocados para a seleção, né? Os zagueiros, né? O Beraldo e o Marquinhos. Que são titulares lá do PSG. Eu falo aqui do Paulista Sub-20, primeira divisão, terceira fase, segunda rodada. O Desportivo Brasil venceu o Referência por 3-0. O Novo Horizontino empatou com o Galo da Comarca, o 15 de Jaú, pelo placar de 1-1. O Mirassol venceu o Sertãozinho 4-0. Jogos que aconteceram pelo Paulista Sub-20. O Carlos pediu para eu repetir os resultados do Sauditão. Não, fala da nossa transmissão, Marcelo. Copa Paulista, amanhã, às 3 da tarde. Tem Oeste 15 de Piracicaba, com a Rádio Educadora de Piracicaba. Série C, amanhã, 5 da tarde. Tem Botafogo da Paraíba com a Ferroviária. Com a última rodada da Série C, inclusive. Isso, é que esses dois times aqui já estão classificados. O Botafogo é o líder e a Ferroviária tá bem pra caramba. Mas jogo com o pessoal lá, o Marquinhos Chiochini, o Zé Roberto Fernandes e toda a equipe lá da Ferroviária que não perdeu ainda no campeonato. Não, tá invicta. E o Botafogo da Paraíba que faz um grande campeonato. Botafogo da Paraíba do treinador que passou pelo Guarani, Paulínia. Eu ia falar Hélio Cizenano, mas daqui a pouco eu lembro. Não, Cizenano tá no Capivariano, Mas que campanha tá fazendo... Que foi técnico do Capivariano também. Foi. Que campanha tá fazendo o Botafogo da Paraíba. Que, aliás, se eu não me engano, é a terceira passagem dele lá, pelo Botafogo da Paraíba. E é mais uma competição boa do Botafogo. Ano passado ficou aí nos playoffs, né? Enfim, são times aí que estão despontando, né? No cenário nacional. Com relação aí a esse jogo da Ponte Preta com a equipe do Operário, é o jogo que abre, tá, gente? É o jogo que abre essa rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Lembrando que vamos ter também domingo transmissão aqui dos canais Futebol Interior, Guarani e Botafogo. Essa partida ela acontece às 4 da tarde lá na Arena Nicknet, mas a nossa transmissão começa às 3 horas em ponto, tá? Com o Guga Marques, tá numa fase espetacular, e o Albert Cavalcante com o Bolacha e também o nosso Felipe Marques. Bom, além desse jogo do Guarani domingo, ainda vamos ter amanhã Santos e Amazonas, Ituano e Goiás. No domingo, o jogo do Botafogo com o Guarani, transmissão aqui dos canais Futebol Interior. Evaristo Pisa, técnico do Botafogo da Paraíba. Vila Nova e América jogam também no domingo. No domingo tem Chapecoense e CRB. Na segunda-feira, Paysandu e Mirassol. Ceará e Novo Horizontino. Na terça, Brusque e Sport Coritiba e Avaí. Lembrando que se você quer saber mais aí do Sauditão, você vai lá na Play Store, no Google Play, aí na sua lojinha de aplicativos do seu celular e baixa o placar ao vivo, tá? Que você vai ter campeonatos pelo Brasil e pelo mundo.
E a gente fala do Sauditão aqui, mas o Sauditão tem um monte de brasileiro, né? Tem jogador brasileiro para dar com pau. Eu acho que só o Campeonato Português tem mais jogador brasileiro do que o Sauditão. Eu tô vendo que a qualquer momento aí o Campeonato Brasileiro vai ter menos jogador brasileiro do que, por exemplo, o Sauditão, do que o Português. Enfim, agora eu vejo uma cena legal ali, o Jaci e o Elvis que se pegaram o jogo todo no primeiro tempo, se abraçando, né? Se cumprimentando. Muito bem, para restaurante do Dadá, Hipercap Brasil e concessionária Sim, fim do intervalo FI. Vem aí o segundo tempo, CJC no ar. Carlos Cossato. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol no Interior. Vai rolar a bola no segundo tempo, posse de bola da equipe do Operário, com o uniforme todo preto, número branco nas costas, a ponte, uniforme todo branco, número preto, faixa preta na transversal, apita o árbitro. Tem bola rolando no majestoso Carlos Cossato. E você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro, que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Trabalhando aqui a equipe do Operário. Já erra o primeiro passe o Jaci. Já erra o primeiro passe. Já errou o primeiro passe, bola para a equipe da Ponte aqui na ponta esquerda. E a Ponte não mexeu não, cara. Mesmo o time do primeiro tempo. O professor Delcinho, né? Tentou mexer nas palavras lá com os jogadores. Vamos ver se vai dar certo, né? Aqui no nosso chat, no YouTube, né? O pessoal tava pedindo alteração. Tem gente querendo até o João Gabriel, que tá no banco de reservas hoje, né? Tem gente que queria até o João Gabriel no time. Silvio Seico. Ele tinha que ter mexido, hein? Conseguiram jogar pior do que contra o Amazonas. O preocupante desse péssimo futebol do primeiro tempo, diz ele aqui. E aí sumiu aqui meu chat, daqui a pouco eu volto, viu? Obrigado você que está participando, tá? Valeu. Matheus Felipe, vamos ganhar a Ponte. Pedro Souza também tá com a gente. Valdir Augusto, jogo de tartaruga andando para trás. Frases de reflexão. Ó, frases de reflexão. Agora quase que o alemão devolve, né? A gentileza ali atrasando pro goleirão, mas só que o Rafael Santos teve que sair e dar uma bica. Como diz o Marcelo, ele pifou a bola. Darcy Altino, Ponte voltou a jogar o futebolzinho da era Brigatti. Será que tem salário atrasado? O resto eu não vou falar aqui. Não tem salário atrasado não, viu, o Darcy? Jogo muito feio. Diz aqui o Valdir Augusto. Valeu. Marcelo Borges, Marvin Barros. Tira o Emerson e coloca o Dodô. Tá dizendo ele aqui. O time ia ficar ofensivo. Eu acho que na vaga do Emerson ele poderia colocar o Ramon para melhorar o passe, né? E ele poderia colocar o Dodô, por exemplo, na vaga do Gabriel Novaes. Você tiraria o Novaes? Eu tiraria. Artilheiro, faz gol, mas hoje não tá bem, né? Eu tiraria. Eu tiraria o Gabriel Novaes, no primeiro tempo não foi bem, não. E colocaria o Dodô. E agora, nesse momento, vamos ter troca de bola, porque a bola está murcha, Corsato. É isso. 2 minutos passados deste segundo tempo. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Bem, Operário, bola aqui pro campo de ataque, Matheus Silva. Matheus Silva parece que hoje tá meio estranho, cara. Parece que ele tá em Marte, perfurando o solo lá pra ver se encontra água. Bola aqui na ponta, vem o time do Operário, bola com o Jaci. Trouxe a bola pra perna esquerda, vem cruzamento, levantamento pra trás. Chega a zaga da Ponte, tira. Joga a bola, linha de fundo, segundo escanteio no jogo. O primeiro no segundo tempo é pro Operário. O Fantasma vem assustando a Ponte, Coral. E os dois até agora pro Operário, né? A jogada lá pelo lado esquerdo, novamente com o Matheus Silva, que você falou há pouco, faz o desvio, o escanteio pro Operário. Lá pela ponta esquerda, vai fazer a cobrança o camisa 11, Felipe Augusto. Vem Felipe Augusto, acho que o Nelsinho erra, tinha que ter mexido no time, o time tá muito ruim. Vem Felipe Augusto para fazer a cobrança do escanteio, 3 minutos 30 segundos passados, primeiro tempo. Tá 0-0 Ponte, Operário Ponte. Felipe Augusto pra bola, levantou, tocou no segundo pau, sobe de cabeça. O Índio, rapaz, você acredita que eu tive que puxar pela memória e não consegui, tive que ir na cola. Eu não lembrava o primeiro nome dele, mas aqui na Ponte, né? Ele jogou como Bruno Reis. Era Bruno Reis. E aí, obviamente, que com esse nome não iria jogar na Ponte Preta, né?
Mas jogou como Bruno Reis no time da Ponte Preta e depois foi jogar no Guarani. Bola para a equipe da Macaca lá na ponta direita. Quem sabe agora o passe. Era o Elvis que estava por ali. Chegou a zaga da equipe do Operário para tirar. Aí vem, disputa ali o Everton Brito. Ganha essa bola para a Ponte, mas perde na sequência. A bola volta aqui pro Jaci. Jaci na ponta, ele vira, trabalha a bola aqui pro Thales Oleques. Oleques toca a bola aqui pro Bruno Reis. O Bruno Reis, ele tem bom domínio de bola. Ele não foi bem na Ponte, mas ele tem bom domínio de bola. É um volante... quando ele veio, né, até claro que não teve nada a ver, né, mas ele lembrava muito, assim, o futebol do Fernando Bob. Quando a gente fala isso tem que tomar cuidado, mas na Ponte realmente não foi bem. Aí depois foi pro Guarani e voltou pro Operário e tá lá já há um tempão. Vem bola pra equipe do Operário, bola levantada na grande área, sobe, Matheus Silva tira. Os dois times, né, estão fazendo ligação direta, usando aquele artifício de zagueiro, jogando a bola pro campo de ataque. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Eu conto com a sua participação, hein? Manda mensagem pra gente. Wilson da Rocha. Se o Novaes foi mal, o Gé idem. O time inteiro não foi bom, né? No primeiro tempo o time foi horroroso. Ah, não, mas eu tiraria o Novaes. E vem Ponte, olha o Elvis, tem o Gé pedindo bola, tocou bola na ponta direita pro Gé, perna direita vai queimar ali, bateu pro gol, por baixo chega a zaga, tira. Chega a zaga, tira, joga a bola, linha de fundo, escanteio pra Ponte. Pelo menos levantou aí a torcida, escanteio pra Macaca, Pedro Lino. Belíssima chance do Gé, só que o zagueiro do Operário chegou pra travar, a bola foi pra escanteio, o Elvis, a bola, detalhe pra... Na hora que o Gé chutou a bola foi pra fora, ele chutou a bola de volta na placa de publicidade e xingou bastante o lance, Corsato. Mas o alemão fez um corte ali sensacional, porque essa bola tinha endereço. Escanteio, a zaga tirou, a bola voltou. Elvis levanta na boca do gol. Era pro Castro, sobe a zaga. Cara, o Jaci é tão grande que ele é maior que o Castro, que já é bitelo. Bola pra Ponte, levantamento na boca do gol, vai fazer, bateu pro gol. Pra fora! Matheus Silva, ele dominou como um centroavante, no peito, perna direita, e na hora de bater, bateu errado, perdeu um gol feito, o Matheus Silva, quase o primeiro gol da Ponte, Pedro Lino. Quase o primeiro gol e mais uma boa chance, o cruzamento foi do Everton Brito, a bola sobrou pro Matheus Silva, ele ficou meio que desengonçado, a bola foi pra fora, tiro de meta pro Operário. Segue 0-0 no estádio Moisés Lucarelli. O Terran, alguma coisa aqui, né? Dois times querendo jogar a Série A, mas tudo para irem para a Série C. Também não, né, Terran? Mais amor aí no seu coração. Paulo César Mattioli, vamos ganhar Ponte. Pedro Souza, vamos negar. Coloca ele aqui. Zé precisa levar mais amarelo ou vermelho para ficar fora do jogo. Ô, louco, Zé. Que isso, Zé artilheiro da Ponte. Cara, só na torcida da Ponte tem isso, né? Criticando o artilheiro do time no campeonato. Não, mas o internauta que falou aí com relação ao futebol, o primeiro tempo, futebol foi mais de Série C mesmo do que pra Série A, né? São duas equipes aí que estariam tecnicamente, teoricamente, lutando contra o rebaixamento. O futebol do primeiro tempo foi ruim, mas a Ponte melhorou no segundo tempo, Carlos. O Gabriel Correia tá mandando oi. Francisco Silva, Rondônia, parabéns pela transmissão. Valeu, Chico. Olha que intimidade com o Francisco. Um abraço. Obrigado pela audiência. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Vem Operário, Bosquilha, do meio do campo, vai queimar e bateu pro gol. Pegou Pedro Rocha. Parece que pegou no jogador da Ponte, né? Subiu um pouquinho, mas o Pedro Rocha foi pra ela. Fez a defesa, Coral. Defesa tranquila, viu, Corsato? Mesmo com o desvio que teve, o Pedro Rocha bem postado, já fez a defesa no meio do campo, no meio do campo, aliás, já sai jogando 0-0. Deixa eu abraçar aqui a Renatinha Dalgalo. Oi, Renata! Que bom saber que você tá com a gente aqui. Gé vai fazer um gol hoje. O Wilson na Rocha. Eu tiraria o Brito. Tá dizendo ele, bola pra Ponte, olha o Castro, fez o passe na ponta direita, é pro Everton Brito, quem sabe, cruzamento lá na ponta direita, Thales Oleques vem na marcação, a bola voltou pra Ponte, Tomás Luciano levantou, tocou na boca do gol, Rafael Santos sobe pra ficar com ela, o goleirão da equipe do Operário. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você.
Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Amanhã tem bola rolando aqui no canal de áudio da Rádio Futebol Interior, hein? 3 da tarde, Oeste 15 de Piracicaba. Jornada esportiva a partir das 2 horas da tarde com o pessoal da Educadora. E vem o time do Operário, bola aqui para o campo de ataque. O árbitro tá parando para marcar o impedimento. Deixa correr, aí marcou o impedimento, a bola voltou, mas mandou seguir, bola pro Risso, Risso toca, pega no jogador da equipe do Operário, volta para Sérgio Rafael, Sérgio Rafael toca essa bola pra ponte, tocou pro Emerson Santos, ninguém avisou que tinha ladrão, era o Castro que tava na jogada, ninguém gritou, olha o ladrão, né? Na bola, claro, né? Na linguagem futebolística. Bola no meio, vem Jaci, briga ali com o Everton Brito. Último toque do jogador da equipe da Ponte. A bola acabou saindo, foi embora. Lateral para a equipe do Operário fazer a cobrança. Canto baixo da sua tela, canto baixo do seu televisor. Portanto, amanhã, 2 da tarde, jornada esportiva, Copa Paulista, já é a segunda fase, Oeste 15 de Piracicaba. Logo depois, Rádio Cultura de Araraquara. Transmite Botafogo da Paraíba e Ferroviária. A partir das 5 da tarde, vem Ponte, olha o Gé, vem na bola aqui na ponta esquerda, olhou pra grande área, não tinha ninguém, só tá você, meu filho, tá no bico da grande área, fez o passe na direita, tentou tocar pro Gabriel, chegou a zaga, tirou, bola voltou pra ponte ainda, ganha essa bola aqui, trabalha, Emerson, toca a bola de novo pro Gé, passa o pé em cima da bola, já tá dentro da grande área, fez o toque, tocou pra trás, ele deu um passe, né, pro jogador Operário, e agora deu ruim pra ponte, hein, porque o Gé deu uma assistência danada pro Operário que vem, bola aqui na ponta esquerda, o Felipe Augusto já ganhou, chegou o Gabriel Risso, vem Felipe Augusto na marcação, Risso ganha essa bola pra equipe da ponte, trabalha a bola aqui na ponta. O Gé deu uma assistência. É pro cara do Operário sair jogando. Mas aí tá no chão, o Emerson Santos tá caído. Tomara que não dê pra ele e que o nosso querido Nelsinho substitua o jogador da equipe da ponte. Porque, olha, não tá jogando nada, viu? Domingo é dia de Série B, Campeonato Brasileiro, tem Botafogo e Guarani, jornada esportiva 3 da tarde, na Valinhos FM, também nos canais Futebol Interior, com Gustavo Marques e Albert Cavalcante. E na seguidinha tem Flamengo e RB Bragantino, com o Sérgio Loredo e todo o timaço da Rádio Futebol Total. É futebol aqui nos canais Futebol Interior. O Corsato, o Nelson tinha que mexer, né? Já tinha que ter mexido no intervalo. Não sei se vai dar pro Emerson Santos ou não, mas provavelmente o Emerson Santos sair, ele vai colocar o outro Emerson. Essa alteração, né? Eu também. Ou o Dodô. Eu não sei se ele vai colocar o Dodô, que ele ia deixar o time muito ofensivo, né? Mas provavelmente se sair o Emerson Santos, entra o Emerson. Mas eu colocaria o Ramon para dar uma melhorada no passe. Mas a Ponte melhorou no segundo tempo. Posso dar um taco, Carlos? Eu pensei até que o Ramon Carvalho pudesse ser titular no jogo de hoje, né? Porque o Nelson ficou bem irritado com a dupla de Emerson no jogo lá contra o Amazonas. Tava na cara que seria pelo menos sacar do time, né? Mas eu cogitava até os dois pro Ramon Carvalho ser titular, já que o Castro voltava. Daqui a pouco, não duvido do camisa 21 entrar em campo, viu? Você participa, manda mensagem, deixa eu abraçar aqui o Batata, lá em Rio Preto. Que horrível esse time, diz ele. Abraços. Bola aqui na ponta, bola para a equipe da Macaca. Vem Gabriel Risso para fazer a cobrança do arremesso manual para a Ponte. Já passamos de 12 minutos desse segundo tempo, tá 0-0. A Ponte não tá achando o jogo hoje. Bola pro Gabriel Novaes. Gabriel Novaes, 1-2 na marcação, perdeu. Bosquilha ganhou, trabalhou, bola pro Mingote. Mingote vem na marcação, Sérgio Rafael, falta. O que tá parado é falta para a equipe do Operário. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Hora de gerar tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. E como passa? Passamos de 12 e 30, quase 13. No regressivo, 32 para terminar o jogo. No giro do giro, meu giro que gira o placar do futebol para você. É Série B, Campeonato Brasileiro, 23ª rodada. Ponte, Operário vai empatando 0-0, placar ao vivo. Futebol Interior, vai Corsato. Campeonato Alemão, jogando fora de casa, o Bayer Leverkusen com 2 gols de Wirtz e 1 de Xhaka. Bateu o Borussia Mönchengladbach pelo placar de 3-2. 87,9. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato na segunda-feira com o Marcelo na hora da Macaca, vem Bosquilha, ele chuta de fora da área, hein? Vem na marcação pra cima dele, Matheus, a bola voltou pro time do Operário, olha lá, vem levantamento do Mingote na boca do gol, sobe a zaga da Ponte, tira. E a bola cai atrás da grande área, o Tomás Luciano meteu a cabeça na bola, foi embora, linha de fundo.
Quase que o Operário faz o gol. Escanteio pro Operário. O terceiro pro Operário no jogo, Coral. Tomás Luciano que vai fazendo a estreia no time titular pela Ponte Preta. Agora salvou o que poderia ser o primeiro gol da equipe do Operário na partida. Desvio de cabeça, providencial, joga a bola para escanteio. Tiro de canto para a equipe do Fantasma, lá pela ponta direita. Novamente ele. Felipe Augusto na bola. Vem Felipe Augusto para fazer a cobrança, perna esquerda, ponta direita, levantamento na boca do gol. Sobe a zaga da Ponte, tira. É o Emerson Santos que estava por lá junto com o Bruno Reis, né? Que estava por lá também. Agora é o 4º escanteio para a equipe do Operário, é o 5º no jogo todo, porque a Ponte já teve um escanteio no jogo. Escanteio para a equipe do Operário. Vem Felipe Augusto para fazer a cobrança do escanteio. Levantamento na boca do gol. Chega a zaga da Ponte para tirar. Bola voltou para Macaca. Olha lá o Elvis. Tocou bola para o Everton Brito na ponta direita. Trabalha a bola para a equipe da Macaca. Bola para o Gabriel Novaes. O Brito tá por lá. O Gé tá chegando agora. O Gabriel passou pelo primeiro. Passou pelo segundo, virou. Trabalhou. Bola para o Gé. Para o Elvis. Fez a finta. Passou pelo primeiro. Não passa pelo segundo. Não passa pelo segundo, aí veio o Castro, ganhou essa bola para a equipe da Ponte, rouba a bola, o Gé pede, ele toca a bola pro Gé, Gé pro Castro, perna esquerda, quem sabe cruzamento, a bola passa, saiu a bola, né? Ficou bola pro Rafael Santos, sai do gol para ficar com ela, o goleirão da equipe do Operário, mas a bola já tinha saído, é tiro de meta para a equipe do Operário fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. O Ronaldo Neto pergunta aqui, tem alguma novidade sobre contratações? Não. Não. Eu recebi uma informação de bastidor, né? Que um jogador da Ponte estaria sendo negociado com o futebol coreano, né? Mas não é um jogador que vem jogando, não, né? Jogou aí um jogo, mas não vem sempre jogando, não, né? Seria o Vinícius, que teria, que estaria indo pro futebol coreano, né? Mas se for pelo jogo que ele fez, primeiro tempo que ele fez pela Ponte Preta no dia que ele entrou, acho que... Aí abriram o olho, né? Acho que os caras desistiram de contratar o menino, né? O Sebastião de Manaus. Tá gostando da transmissão, Sebastião? Obrigado, viu? Eu tinha um tio muito querido, já se foi, né? Se chamava Sebastião. Marcelo Santos. Preciso da vitória da Ponte. Depois do Coral que manja, ele vai dar as odds da Ponte, do Operário, pra quem gosta. Vem Felipe Augusto, trouxe a bola, perna direita, passou pelo primeiro, passou pelo segundo, melhor pra zaga da Ponte. Sérgio Rafael ganha essa bola, vai, odds do jogo, vai Coral. Vamos lá, Corsato, segundo tempo, 17 minutos de jogo, no momento, as odds, vamos lá. O empate está pagando 1,72 para a partida terminar empatada, ou seja, cada R$1 que você joga torna aí 1,72, 72 centavos de lucro. Para Ponte Preta vencer a partida no momento, paga 3,75 e para o Operário 4,33, ou seja, 3,75 para a Ponte, 4,33 para o Operário, 1,72 por empate. E vem a equipe do Operário ganhando essa bola aqui, o Tomás Luciano jogando pra trás, rapaz, parece caranguejo. É pra frente que se joga, meu filho. Chegou a zaga da equipe da Ponte, tirou, voltou essa bola no campo de ataque. O William mete a cabeça na bola, tira a bola, volta pra equipe do Operário. Toca a bola pra Bruno Reis. Vem o Bruno Reis, camisa número 5. Volta essa bola aqui um pouco mais atrás. Ele trabalha a bola na ponta esquerda pro Lucas Hipólito. Hipólito pro Bruno Reis. Vem na marcação, ganhou, perdeu. Tomás Luciano tira. O Tomás Luciano não tá fazendo o jogo que fez quando entrou no segundo tempo, né? Mas o sistema defensivo é o melhor hoje da Ponte, viu? Porque os dois zagueiros não estão bem, o Rios também não tá mal, os dois volantes não estão bem no jogo, tanto o Castro como o Emerson, meio campo da Ponte, o Elvis quase não apareceu no jogo, o Everton Brito tá dando uma força na marcação, mas Gé e Gabriel Novaes também aparecendo pouco, enfim, se esforçam, mas aparecem pouco. O melhor do time defensivamente é o Tomás Luciano. O Sérgio Rafael entregando a bola para a equipe do Operário, voltou pro Felipe Augusto, a sorte que o Operário também gosta de entregar a bola pro time adversário, e aí tá bom, né? Porque a Ponte não quer a bola, o Operário também não quer a bola. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. E nada do Nelsinho mexer no time. Agora parece que vem, mas é do Operário. Bola para a equipe da Ponte, vem Gabriel Novaes. Cruzamento, levantamento na boca do gol alemão. Dá um bico na bola. Tira dali,
Joga a bola pra lateral. É lateral pra ponte, lateral cobrado, tem pressa. Bola pro Elvis. Elvis trabalha essa bola aqui um pouco mais atrás. Ele volta a bola pra equipe da Macaca. Chamou, falou, Pedrolino. Iago e Matheus Regis já estão no aquecimento. Vem ponte, bola pro Emerson. Emerson tocou, bola ali pro Elvis. Elvis voltou, trabalhou. Bola pro Emerson, fez a finta na ponta direita. Bola pro Everton Brito. Everton Brito pro Elvis. Na ponta direita, vai queimada ali, bateu pro gol, pra fora. Novaes. Perna direita, procurava o canto esquerdo da Rafael Santos. Pelo menos a ponte chutou, né, Pedrolino? Pelo menos a ponte chutou, mas chutou pra fora, longe do gol mais uma vez. E vem aí 2 substituições de uma só vez, Corsato. Vai sair o Everton Brito e entrar o Matheus Regis. E vai sair o Gabriel Novaes e entrar o Iago Dias. Mexe no ataque, hein? Mexe no ataque. O Gabriel Novaes realmente não entrou bem, né? Hoje não jogou bem. Então vamos lá, Coral, me ajuda aí. O Matheus Regis é 11, né? Matheus Regis é 77, o 11 é o Iago Dias. 77. Então ele entrou na vaga do 29 e o Iago Dias, que é o 11, entrou na vaga do 35. Do Gabriel Novaes. E quem certo. também saiu é o Emerson Santos. Com a 8 entrou 21 Ramon Carvalho. Então fez 3 alterações, hein? E aí, Corsato, Nelson agora saiu da casinha. Hat-trick de substituições, Corsato. A minha primeira opção seria o Dodô para entrar nesse time aí, né? Mas ele entende que o Dodô é mais reserva do Elvis, né? Mas o Dodô pode fazer uma das beiradas, sim, ajudar aí. Os dois extremas não estavam bem. O Everton Brito estava melhor até porque ele estava ajudando na marcação, né? Vamos ver se consegue melhorar o time aí e com o Ramon no lugar do Emerson para tentar melhorar o passe. Vamos ver se dá certo. Ele mexe, tinha que mexer no time. Ele aguentou até 20 minutos, né? Deixou os caras em campo para ver se resolviam o problema, né? Mas aí não resolveu e deu errado. Carlos, oi. No Operário saiu o número 11, Felipe Augusto, entrou 77, Maxwell. Felipe Augusto com a 11 foi embora, Maxwell 77 já em campo aí no Operário. É um atacante pelo outro. Maxwell. Jogou aqui em Campinas, jogou ex-Guarani. É artilheiro do time, né? E eu lembro que no primeiro jogo lá em Ponta Grossa ele foi titular e fez uma fumaça danada, rapaz. Não, ele é bom jogador e ele é artilheiro do time no campeonato. O Operário faz poucos gols, mas ele é o artilheiro do time. E agora a Ponte teve uma bola aqui e o juiz errou claramente. Não foi falta do Emerson em cima do jogador Bosquilha. A Ponte tinha a bola, o árbitro não deu. Bola pra Ponte, vem Tomás Luciano. Faz o passe pelo meio para Matheus Regis. Matheus Regis volta essa bola aqui um pouco mais atrás. Trabalha a bola na ponta direita. A Ponte vem jogando. Vem trabalhando essa bola aqui na ponta. Bola para Ramon Carvalho. Ramon Carvalho, vem ele, jogador com a camisa da Ponte. Dias atrás aí completou 50 jogos com a camisa da Ponte. Toca a bola para Sérgio Rafael. Sérgio Rafael toca a bola ali pro Matheus Silva. Mais sorte do que juízo deu o Matheus Silva agora, hein? Trabalhou a bola na ponta direita. Bola para Matheus Regis. Vem Matheus Regis na ponta, fez a finta, virou, trabalhou pro Tomás Luciano. Vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Chega a zaga da equipe do Operário para tirar. Chega a zaga do Operário, a bola vai voltar com o Thales Olex. Thales Olex, quem tá por ali também é o camisa número 7, o Rodrigo Rodrigues. Bota essa bola aqui um pouco mais atrás. Bola pro Olex. Olex vem. Ramon Carvalho na disputa com ele. Bola volta, ganha a bola pro time da Ponte. Sobe a zaga. Matheus Silva tira. Bola voltou pro Elvis. Tentou voltar. Voltou Bruno Reis. Toca a bola pra equipe do Operário. Na ponta esquerda, Matheus Regis. Toca na bola. Bola acaba saindo. Vai pra lateral. Lateral pra equipe do Operário fazer a cobrança no campo de defesa. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. Chegamos a 22 minutos. 22 minutos passados deste segundo tempo. 23 para terminar o jogo no giro do giro. Eu giro que gira o placar do futebol para você. Série B, Campeonato Brasileiro majestoso. Ponte, Operário, vou empatando. Placar 0-0, placar ao vivo. Futebol interior, vai Corsato. Amanhã, 4 da tarde, Santos e Amazonas. 5 da tarde tem Ituano e Goiás. No domingo, 4 da tarde, transmissão dos canais Futebol Interior. Botafogo e Guarani jogam às 4. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Pedro Siqueira, Fábio Matias, Marcelo Santos, Alexandre Matheus, Hugo Souza, Roberto César Santos, tá todo mundo com a gente, é fato. Muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. 23 segundo tempo, 22 para terminar o jogo. Já passamos da metade do segundo tempo, é falta para a equipe do Operário fazer a cobrança. Vem Bosquila para fazer a cobrança na falta. Levantou, tocou na grande área, toca de cabeça. William Machado para fora.
pedir pra você multar aí o Pedro Lino, porque tá me atrapalhando a narração aqui, viu, o Bolachan. A bola acabou saindo, tá muito alto. A bola acabou saindo, foi embora. Linha de fundo, tiro de volta pra equipe da Macaca fazer a cobrança. Tiro de meta cobrado, bola pra equipe da Macaca, bola pro Iago Dias. Iago Dias tem o Ramon Público pedindo bola. Ele volta essa bola aqui na ponta. Trabalha a bola na ponta direita, a bola pra Matheus Silva. Matheus Silva que tomou cartão amarelo há pouco aí, né? É isso, o primeiro cartão do jogo pode confirmar pro camisa 4 pendurado a partir de agora. Tinha gente reclamando aqui que nem cartão o jogo tava aparecendo. Aí agora o árbitro pegou uma falta ali do Gé em cima do jogador da equipe do Operário, o jogo tá parado. Público no Majestoso, vai Coral. Vamos lá, Corsato, público pagante 3.369 torcedores, não pagantes 406, portanto, público total de 3.775 torcedores para uma renda bruta de R$ 73.490. Repetindo, público total 3.775 para uma renda bruta de R$ 73.490. Errei feio, hein? O time, a torcida não foi não, hein? A torcida quer mais do time. O jogo contra o Amazonas fez um estrago danado com a nação aí que não quis ir não pro jogo. Bola pra equipe da Macaca, vem Ramon Carvalho, tá na meia esquerda. Isso é porque a Ponte em casa vinha fazendo bons jogos, né? Aí o Ramon foi tocar, tem que fazer o curto, né? Fazer o fácil, né, Ramon? Aí foi tocar, tocou errado. Bola pra equipe do Operário, vem os caras, vem o Operário. Bola aqui na ponta, trabalhou na ponta direita. O Risso vem, faz o cruzamento, sobe a zaga, tira. Chegou o Tomás Luciano, meu Deus, tocou errado, a bola voltou pra equipe do Operário. Vem na zaga, chega a zaga da equipe da Ponte pra tirar. O Tomás Luciano, pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus, hein? E os caras do Operário ficaram pedindo pênalti lá, tá? O jogador da equipe do Operário. Bola na ponta, já o Pedro fala. Vem o Operário na esquerda. Bola para o Maxwell. Trouxe a bola para a perna direita. Voltou na ponta esquerda. Ele trabalha a bola para Rodrigo Rodrigues. Pode bater daí. Perna direita. Uma bomba para fora. Vai embora. Linha de fundo. Tiro de volta para a equipe da Macaca fazer a cobrança. Chamou, falou. Pedro Lino. No momento que o trem acaba de passar no estádio Moisés Lucarelli e ele está indo para a esquerda. Os curiosos, os mitos, o que falam por aí que o trem passou para a esquerda, a Ponte faz um gol. Vamos aguardar. Tá certo. Vamos aguardar, né? Bola para a equipe da Macaca aqui na ponta. Chegou a zaga da equipe do Operário. Rapaz, o zagueiro do Operário parecia atacante. Ele explodiu a bola em cima do jogador da equipe da Macaca. A bola acabou saindo, foi embora a linha de fundo. Cara, se eu sou o Nelsinho, eu tiro o Elvis e tiro o Gé. Eu coloco o Dodô e o Renato, cara. E não tá funcionando, não tá dando certo. Pra mudar o jeito do time jogar. Mas ele fez 3 alterações. Não, mas pra mudar o jeito do time jogar. E o interessante é que o Ramon entra de primeiro volante, né? Porque o Castro continua jogando de segundo volante mesmo. O Ramon entra de primeiro volante, ele entra pra melhorar o passe. Só que o Ramon, ele erra muito passe também, mas é o cara que mais pega na bola, né? Mas também tá errando passe aí. Vamos ver, agora o técnico, o Guanais lá do Operário vai mexer no time, né? Vai fazer 2 alterações. E o cara que era para começar o jogo de capitão vai terminar provavelmente como capitão do time, o Índio. Júlio César Guevara. Gente, tô com dó da bola. José Maduro. Tá com a gente aqui, valeu. O Joabson Santos. 0.53 ODD. Valeu. O Iago Souza também tá com a gente. Obrigado aí pela audiência. Thiago Borges, valeu Thiagão. Márcio Lima, também tá ligado com a gente aqui. Tem umas frases que vocês colocam aqui que eu não posso ler, né, gente? Hoje são outros tempos, né? Mas fica pra vocês aí, quem escreve e fala, né, é que é responsável. É isso? Mudou? Vai lá, Coral. Vamos lá então, Corsato. 2 mudanças no Operário. Saiu 16 Gabriel Bosquilha, entrou 70 Pedro Lucas. Bosquilha foi embora com a 16, entrou 70 Pedro Lucas. E quem também saiu foi o 9, capitão Vinícius Mingotti, para a entrada de outro atacante, o Daniel Lima, com a 99. Daniel Lima tá no jogo, o Mingotti foi embora, era o capitão do time, agora o capitão é o Bruno Reis. E o Bosquilha foi embora para a entrada do Pedro Lucas. E vamos ver, a Ponte não se acha em campo. O Ramon Carvalho também não acertou uma até agora, hein? Vem o time do Operário. Ih, deu ruim pra nós, hein? Olha os caras. Entrou na grande área. Maxwell vai fazer golaço. Gol! É o Daniel Lima do Operário. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão.
ridícula. Daniel Lima, perna direita, mandou pro fundo na rede. 1 pro Operário, 0 pra Ponte, a tela tá printada, detalhe do gol é seu. É a estrela do técnico Rafael Guanais, né? Ele acabou de entrar e a forma que você disse foi brilhante, né, Corsato? Deu ruim pra Ponte. Literalmente, ele entrou como quis pelo lado direito, sem marcação, Matheus Silva chega atrasado. A batida cruzada, sem chance, no alto pro goleiro. Pedro Rocha não conseguiu fazer a defesa, tá aberto o placar no estádio Moisés Zucarelli. Agora a Ponte Preta 0. Operário 1, Daniel Lima, autor do gol. Não tá jogando nada, né, Marcelo? A derrota é o mínimo que pode acontecer com o time jogando essa bolinha ridícula que a Ponte tá jogando hoje. Não, o time não se acertou, as alterações ainda não surtiram efeito, né? Falha, aqui o Ramon perde a bola, fica reclamando, e aí o passe vem alongado. Agora vamos ver o que o árbitro vai ver, porque o lance está sendo analisado, né? Quem sabe o VAR dá uma força pra gente, anula esse gol aí. Mas o jogo da Ponte hoje é péssimo, horrível. O jogo da Ponte é horroroso. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, hora de girar para você tempo e placar do futebol. Chegamos a 29h40, quase 30 passados deste primeiro tempo. O Operário acabou de fazer um gol, hein, com o Daniel Lima. Tá certo que os caras do VAR estão olhando aí, né? O gol foi a 28, estão quase com 30 minutos. 15 para terminar, a Ponte perde, hein? Em casa, fazia tempo que a Ponte não perdia no Majestoso. 1 pro Operário, 0 pra Ponte. Placar ao vivo, futebol interior, vai Corsato. Domingo, 4 da tarde, transmissão dos canais Futebol Interior, tem Botafogo e Guarani. Também no domingo, Vila Nova pega o América. Valinhos FM 87.9. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato e o VAR continua olhando o lance. Carlos. Eles estão traçando linha do quê, gente? Posso estar enganado, mas pra mim ali, condição mais do que legal do Daniel Lima na hora que recebe o passe. Cara, é normal, você tá irritado com o VAR, tem que ficar irritado com a Ponte. Não, mas não, cara, não pode demorar tudo isso. Não pode, mas demora. O lance claramente foi legal. Eu tinha alguma dúvida com relação ao lance do Ramon, que ele perde a bola aqui e fica reclamando de uma falta, né? Mas pra mim também não foi falta. Agora, traçando linha nesse lance aí, pelo amor de Deus, cara. Não tem que traçar linha, não tá impedido não. E é o tempo que demora também, Ó, né? e no jogo do Amazonas, Ponte Preta e Amazonas, anularam um gol do Amazonas também. Os caras traçaram uma linha lá que não tava impedido, viu? Anularam um gol. E o árbitro continua com a mão no ouvido. E, ó, juro por Deus, cara, olha, a arbitragem no Brasil é coisa horrorosa, cara. Chamou, falou, Pedro Lino. Gol validado. Cara, olha quantos minutos pros caras validarem um gol. Cara, quantos minutos pra validar um gol que todo mundo viu aqui que tava certo. Que coisa horrorosa. Coisa horrorosa. E agora o Tomás Luciano vai embora. Vai embora o Tomás Luciano, lateral direito, que não jogou nada, hein? Pelo amor de Deus, hein? Jogou nada esse Tomás Luciano hoje. Minha Nossa Senhora, entrou o João Gabriel lá na ponta direita. É a 4ª alteração do técnico, o Nelsinho Batista. Mexe errado. E a Ponte perde o jogo. Ponte tem 15 minutos mais acréscimos aí para tentar fazer alguma coisa. Vem Ramon Carvalho. Era o Iago que estava na jogada. Briga. A zaga da equipe da Ponte Preta tira. A bola volta. Volta com o Operário. Operário que não... Já no primeiro turno, no segundo turno, só derrota. Tá vindo aqui em Campinas e tá ganhando da Ponte. Nunca venceu a Ponte no Majestoso. Foram 4 jogos até então, 2 vitórias da Ponte e 2 empates. O Operário só havia feito 1 gol na história. Fez 1 agora e vem com a bola aqui na ponta. A Ponte tá perdidaça, hein? A Ponte tá perdidaça no jogo. O jogador da equipe do Operário tá caído. Tá caído ali. E aí vem o goleirão da equipe da Ponte, o Pedro Rocha. Bate a bola com a perna direita. Vem ali o Gé, disputa a bola com o jogador da equipe do Operário. Matheus Edges briga também. Aí vem, disputa ali o William Machado. Joga essa bola para a lateral. É lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança lá pela direita. Vem o João Gabriel para fazer a cobrança. Ele trabalha a bola ali para o Matheus Edges. Regis toca no pé do jogador da equipe do Operário. A bola sai, vai para a lateral. É lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Lateral para Macaca. Vai, Ponte! Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Quase 33. Levantamento do João Gabriel, tocou. Bola para o Gé. Perna esquerda, quem manda ali, bateu pro gol. Rafael pegou. Espalma o goleiro. Linha de fundo. É escanteio pra Ponte. É o primeiro no segundo tempo. Primeiro escanteio pra Ponte, Pedro Lino. Belíssima chegada do Gé. Ele bateu pro gol, o goleiro do Operário
espalmou pra fora, escanteio pra Macaca. Elvis na bola, Tem Corsato. Elvis para fazer a cobrança do escanteio. Quem sabe o gol de empate da Ponte. Elvis pra bola, perna direita levantou, tocou na boca do gol. Jaci tira de cabeça, mas o árbitro já tá marcando alguma coisa lá. A bola saiu. Saiu, o árbitro tá parando para marcar. Lance perigoso no ataque da Ponte. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Bom, a Ponte mexe de novo. Última alteração do técnico Nelsinho Batista. Não mexe mais, acabou aí as chances de trocar, mas mexeu, né, Coral? Exato, foi embora o Gé, camisa 9, esse chute no gol foi a última aparição dele na partida, entra o 19, Renato. Renato no lugar do Gé, o camisa 19, inclusive, tá pendurado já com 2 cartões amarelos. Eu não teria tirado o Gé, não. Na hora que ele dá um chute, né, que faz o goleiro do Operário trabalhar... Eu não sei, viu, cara? Nos 2 jogos aí parece que o Nelsinho deu uma bugada, cara. Não é possível. E o Gé saiu com cara de poucos amigos, ele não gosta de ser substituído. Não é possível. Vem o time do Operário, bola com Pedro Lucas. Pedro Lucas para Bruno Reis, o capitão dos caras. Ele tá aqui no círculo que ele vira o gramado. Trabalha a bola na ponta, bota a bola para Rodrigo Rodrigues. Ele volta, essa bola na ponta direita, a bola para Thales Olex. Olex pro Daniel Lima. E entrou na grande área, fez a finta, passou. Voltou pro Operário, vai queimar dali. Rodrigues bateu pro gol, pegou o goleiro. Zaga da Ponte, bate cabeça, meu Deus, passamos dos 300 aqui no YouTube. Bola para a equipe da Ponte, na ponta direita, ganhou essa bola aqui, o João Lucas sai da ponta, vem pro meio, ele toca essa bola ali pro Matheus Regis. Matheus Regis vem marcando ali, vem tocando bola para a equipe da Ponte, ele toca a bola aqui pro Gabriel Risso. 35 minutos passados desse segundo tempo, a Ponte perde, o Operário vence. A Ponte que vem de 6 vitórias seguidas no Majestoso, empatou contra o Goiás no último jogo e tá perdendo pro Operário. Bola para João Gabriel, cruzamento, levantamento na boca do gol para quem? O cruzamento vai sair aqui na direita, bola para a equipe do Operário fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de gerar tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo, aproveite porque o tempo passa. Ai, como passa! Chegamos a 36 passados deste segundo tempo. 9 para terminar o jogo, mais acréscimos do giro. Eu giro que giro o placar do futebol para você. Série EB, Campeonato Brasileiro. Operário está na frente. Daniel Lima marcou a 28 do segundo tempo. Operário 1, Ponte 0, placar ao vivo, Futebol Interior. Vai, Marcelo. Amanhã, 4 da tarde, pela Série B, Santos e Amazonas. 5 da tarde tem Ituano e Goiás. No domingo, 4 da tarde, transmissão dos canais Futebol Interior e também na Valinhos FM. O Botafogo encara o Guarani. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. Bola para a equipe da Ponte, olha o Ramon, toca a bola ali pro Matheus Silva. Ponte não acerta um passe. Ó, cara, se a Ponte empatar esse jogo hoje, torcedor, ó, levanta a mão pro céu, viu? Porque o time não acerta um passe. Cara, que coisa horrorosa. Esse time da Ponte que tá jogando aí parece, né? Como o pessoal fala na nossa Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite, no YouTube Hora da Macaca, parece o time da Ponte que joga fora de casa. Que coisa horrorosa. Vai, e o detalhe interessante, né? O Daniel Lima e o Pedro Lucas entraram com 26 minutos. E aos 27h30, passe do Pedro Lucas pro gol do Daniel Lima. Pois é, quase 28, o gol dos caras, vencendo o jogo pelo placar de 1-0. Elvis toca a bola para Matheus Regis, 37, 8 para terminar, mais acréscimos, 2 para cima do Regis. O árbitro não deu nada, a bola voltou. Ramon Carvalho tentou fazer a falta, o árbitro não deu, bola voltou pro time do Operário. Tá impedido, né? Levanta esse negócio aí. Tá impedido o ataque da equipe do Operário, o jogo tá parado. É bola para a equipe da Ponte, canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Deixa eu abraçar aqui o Matheus. Ele é de Itapitanga, na Bahia. Ele tá mandando mensagem aqui no WhatsApp. Ô, Matheus, tá falando que ele é cruzeirense, mas tá torcendo hoje pra Ponte. E tá falando que a Ponte vai virar. Tomara que os seus pensamentos cruzeirenses aí voltem pra Ponte, porque olha como o Ponte Pretano
Se a Ponte empatar, juro por Deus que vou levantar a mão pro céu e fazer umas 200 orações para Nossa Senhora do Majestoso, aquela que fica à direita na capelinha do estádio Moisés Lucarelli. Elvis pra bola, tentou fazer o passe ali na espichada para João Gabriel, a zaga tirou, a bola voltou, era o Matheus Edson que estava por lá, chega a zaga da equipe do Operário para tirar, a camisa número 77 é o Maxwell, mete o pezão na bola, tira, joga a bola para lateral, é lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança, lateral cobrado, João Gabriel, toca a bola no meio, bola pro Elvis, Elvis para Matheus, Matheus pro Elvis, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, sobe a zaga para tirar. Ah, cara, o Nelsinho tirou o Gé, velho. Deu uma bugada, né, cara? Não era pra tirar o Gé. O Gé tava nervoso. Cara, o Gé hoje não fez um bom jogo, não. Ah, mas você vai cruzar a bola. Eu acho que a área única alteração que ele fez errado foi a entrada do João Gabriel, no Tomás Luciano. Tem que ter colocado o Dodô. Bola pro Iago, tá aqui na ponta esquerda. Vai pro cruzamento, vai pro levantamento na boca do gol. Sobe o Renato de cabeça, a zaga tira, a bola volta. Volta pro Gabriel Risso. Na verdade, ele deu um bico nessa bola. Tirou, a bola voltou pro Matheus Edson, que vem pra bola. 39, passado o segundo tempo, tá 1-0 pro Operário. Mudou, vai. As últimas duas, o técnico Rafael Guanais. Um lateral direito pelo outro, saiu 72, Thales Olex, entrou Sávio com a 23. Thales Olex foi embora, Sávio 23 já em campo. Olha a Ponte, bola com o Matheus Edson, foi pra linha de fundo, ficou pedindo falta, nada. Vai, Coral. A outra mudança, Jaci, foi embora, o volante bem cansado com a 55, entrou o número 30, Joseph. Jaci foi embora, 55, Joseph, ele que é zagueiro de origem. Com a 30, já em campo, também não mexe mais o técnico Rafael Guanais. As últimas do Rafael Guanais. Bom, a Ponte está ficando aí na 13ª colocação, né? Mas pode perder essa posição com o decorrer da rodada. A Ponte que não perdia em casa já há 7 partidas. Rapaz, eram 6 vitórias e 1 empate. E tá perdendo para o Operário. Que coisa, que vem de 3 derrotas seguidas na competição. Eu fiz uma conta na hora da macaca e vou terminar daqui a pouco porque a Ponte tem escanteio. Vem Elvis pra bola, levantamento na boca do gol, sobe a zaga da equipe do Operário, tira, bola voltou pra Ponte, João Gabriel fez o passe no meio pro Elvis, pegou no chão, voltou no peito, bola pra Ponte, João Gabriel, a esmo, né, fez o toque, bola pro Iago Dias, tocou na grande área, sobe a zaga pra tirar, mas tinha impedimento. Impedimento ali do Iago Dias, não tá valendo nada, o jogo tá parado. Bom, nas 4 rodadas no primeiro no segundo turno, no primeiro turno, né? A Ponte Preta fez com esse jogo contra o Operário, a Ponte havia ganhado 5 pontos, né? Porque a Ponte estreia empatando com o Curitiba no primeiro turno, e aí perde pro Goiás, ganha do Amazonas e empata com o Operário. Então a Ponte havia feito 5 pontos em 4 jogos. No segundo turno, são 2 pontos por enquanto em 4 jogos. Só que no Campeonato Brasileiro do ano passado, quando terminou essa rodada, a Ponte tinha 27 pontos. E agora a Ponte tem 28, né? Mesmo perdendo o jogo de hoje. Tem 1 ponto a mais. Mas é uma campanha muito parecida. Muito parecida com a campanha do ano passado do time da Ponte Preta. Bola para a equipe da Macaca, trabalha a bola aqui no campo de ataque. Chegou ali para cima do Ramon Carvalho, cometendo falta. O árbitro para marcar a falta. É falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Já passamos de 40, quase 42. Ramon Carvalho vai para a cobrança da falta. O cara estava em cima, né? Estava em cima o jogador da equipe do Operário, tomou cartão amarelo ali, o camisa número 7, o Rodrigo Rodrigues. É o primeiro para jogadores do Operário, segundo cartão da partida. Segundo cartão da partida, o primeiro para jogadores da equipe do Operário. Bola aqui pro Elvis. Elvis trabalha essa bola aqui na ponta. Tentou o Gabriel Risso. Risso tentou tocar a bola no meio pro Iago Dias, ficou pedindo falta, o árbitro não deu. Bola vai voltar para a equipe do Operário, não, voltou para a Ponte. Vem Sérgio Rafael, joga essa bola aqui pro Matheus Silva. Matheus Silva vai tentar fazer o passe longo, tenta fazer o fácil, Matheus. Tocou na ponta, era pro Matheus, tinha o Renato na grande área também, chegou a zaga pra tirar. Ah, cara, o Nelsinho quando tirou o Gé, pra mim bugou, velho. Os zagueiros do Operário são fortes, o Gé tava brigando com os caras, não tinha cartão, tinha acabado de fazer o único lance perigoso da Ponte no jogo. Cara, se a Ponte empatar vai ser por Nossa Senhora do Majestoso mesmo. Canais de Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior.
Pra você ligado aqui nos canais Futebol Interior, segunda-feira tem Hora da Macaca. Vamos falar muito desse jogo horroroso da Ponte contra o Fantasma. O Fantasma está assombrando a Ponte Preta, vencendo o jogo no majestoso 1-0. Vem ali o Matheus Silva, toca a bola pro Gabriel Risso. Risso toca a bola aqui pro Iago Dias, tá na ponta esquerda, toca a bola pro Risso de novo. 43 minutos, mais acréscimos do árbitro do jogo, Fernando Antônio Mendes de Salles do Pará. Bola pra Ponte, vem o Elvis, também não faz bom jogo, ganhou a Ponte. O Castro aos trancos e barrancos, toca a bola pro Elvis, atrás pro Sérgio Rafael, é pra frente que se joga, a bola para Matheus Silva. Matheus Silva toca a bola pro Emerson Santos. Emerson Santos está lá na ponta direita, trabalha a bola para João Gabriel, sai da ponta, vem pro meio, fez o passe na ponta direita, era pro Matheus Silva, muito forte. Matheus Regis, né? Estava lá na ponta direita, muito forte o passe do Castro. A bola acabou saindo, vai embora pra lateral, vai lateral pra equipe do Operário, que não tem pressa alguma para fazer a cobrança do arremesso manual. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, 44 minutos passados deste segundo tempo. Isso veio pra bola, perdeu a bola, botou pra Rodrigo Rodrigues. Ele faz o passe na ponta direita, vira o jogo, trabalha a bola aqui pro Pedro Lucas. Pedro Lucas volta essa bola um pouco mais atrás, trabalha a bola aqui com o camisa número 23, que é o Sábio. Chegou ali o Gabriel Risso, tirou. A Ponte não se achou. Futebol horroroso da Ponte. Futebol horrível da Ponte. A Ponte merece a derrota, meus amigos e minhas amigas. A Ponte merece a derrota. Bola para a equipe do Operário. Trabalha a bola aqui na ponta. Bola para o Danilo. Danilo tentou tocar aqui para o Maxwell. Melhor para a zaga da Ponte, que rouba essa bola. Quem sabe num lance fortuito, como diria Marcelo Corsato. Bola para Matheus Regis. Tá na ponta direita. Ele faz o passe, vira o jogo. Toca a bola ali na ponta. Bola para João Gabriel. João Gabriel trabalha a bola aqui para o Elvis. Elvis na ponta de novo para João Gabriel. E cadê o Gé lá na grande área para pegar essa bola? Levantamento na boca do gol. Sobe a zaga, tira a bola, botou para o Gabriel Risso. Vem, briga com o jogador da equipe do Operário, trabalha a bola ali pro Matheus. Matheus, que coisa horrorosa. Perdeu, recuperação para a equipe do Operário. Volta essa bola aqui na ponta, vem trabalhando. Ele volta a bola aqui na ponta. Vamos até 52, a Ponte tem 7 minutos para tentar pelo menos não perder o jogo. Enquanto isso, o Operário, que não tem nada a ver com isso, vem bola lá com o Joseph. Vem Joseph. A Ponte faz o que os caras querem, né? Fazer falta aí não, né? Ele não deu falta lá, a Ponte ganhou aqui. Trabalha a bola o time da Macaca, bola com o Castro. Passadas largas, vira o jogo, trabalha a bola para Matheus Regis. Regis toca a bola aqui na ponta, ele vira. Bola para João Gabriel pro Elvis. Elvis na ponta, pro Risso. Quem sabe um chutaço daí, Risso. Risso vem, cruzamento, levantamento na boca do gol. Nem coragem de chutar teve. Bola voltou pra Ponte. Trabalha a bola aqui com o Ramon Carvalho. Ramon Carvalho trabalha a bola aqui na ponta. Bola para Sérgio Rafael. Sérgio Rafael na ponta esquerda. Ele trabalha a bola para Ramon Carvalho. Ramon Carvalho diz que vai virar o jogo na ponta. Tocou bola pro Matheus Regis. O Matheus Regis olhou pro Ramon e falou: pô, meu, que tijolo, hein? Perdeu. Recuperação pro Rodrigues. Trabalha a bola aqui na ponta direita. Toca errado. A bola vai ficar aqui na ponta esquerda pro Gabriel Risso, vai ficar com ela. Lateral da equipe da Ponte, fazer a cobrança aqui pela esquerda. Jogador do Operário tá caído, jogo tá parado. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Será que vai dar com esse futebol aí? Parece que não, mas a Ponte tem jogo ainda. Vamos lá, bola aqui pro campo de ataque, quase 4.000 torcedores. Hoje até o público foi fraco no Majestoso. Na ponta, trabalha a bola o time da Ponte. Bola com o Ramon Carvalho. Ramon Carvalho voltou, trabalhou essa bola aqui no meio, ele procura ali o João Gabriel. João Gabriel volta essa bola, trabalhando bola para a equipe da Ponte. Bola para o Sérgio Rafael. Sérgio Rafael trabalha essa bola aqui para o Ramon Carvalho. Tá lá na ponta direita, ele vira o jogo. Trabalha a bola para João Gabriel, sai da ponta, vem pro meio, fez o passe na direita, era o Iago que tá por lá. Elvis tocou pro Iago, sobe o William, tira. Bola voltou pro Elvis, fez o passe de peito, era pro Matheus Regis. Aí chega a zaga da equipe do Operário. Não teve conversa entre o Sávio e o goleirão também. Aí a bola fica fácil pro goleiro, o zagueiro tirou. A bola voltou, lateral pra Ponte, aqui na ponta esquerda. Trabalha a bola com o Matheus Regis, trocou de lado o Matheus, veio na ponta, voltou, trabalhou bola pra Ponte, bola pro Renato. Renato pro Risso, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, sobe o Índio, tira o Bruno Reis. A bola voltou pra equipe do Operário, ganha essa bola aqui na ponta direita. Trabalha a bola com o Joseph, ganha essa bola passada das largas. Ih, deu ruim, hein? Deu ruim pro João Gabriel, hein? Foi ali por trás, pegou o jogador do Operário, o jogo tá parado. Falta, Coral. Amarelo merecido pro camisa 20 da Macaca, que nem questionou ali a marcação do árbitro. Terceiro amarelo do jogo, segundo para atletas da Macaca, João Gabriel.
Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. É falta para a equipe do Operário fazer a cobrança. O Operário vai se recuperando na competição. 3 derrotas seguidas. Aí chegou aqui no Majestoso e tome vitória. Vai vencendo por 1-0. Futebol ridículo da Ponte Preta. A torcida da Ponte tem que protestar. Claro, né? Lá, no jeito que tem que protestar, né? Na arquibancada, mas não pode. Só. Mas não pode aceitar um time horroroso dentro de campo como esse. Time horroroso. Futebol da Ponte hoje, futebol de time que vai brigar até a última rodada para não cair. E os times lá de baixo estão melhorando. E a Ponte Preta regredindo na competição. Futebol horroroso da Ponte. Pegando o Operário, que vinha de 3 derrotas seguidas. Coisa horrorosa a Ponte Preta hoje. Bola pra Ponte. O árbitro tá parando para marcar uma falta. O jogador da Ponte, o Renato, também desistiu da jogada, né? Levou ali um bico na boca. Ficou pedindo falta. Desistiu da jogada. Simples assim o Renato. Poderia ter ido, desistiu da jogada. Mas o árbitro tá marcando para marcar a falta. É falta pra Ponte. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. O John Rambo, ó, só com o Rambo mesmo pra gente tentar alguma coisa aqui. Elvis pra bola, Ramon também tá com a gente. O John Rambo tá no YouTube, é o Elvis que vai pra bola, na cavadinha, levantamento na boca do gol, sobe a zaga pra tirar, bola voltou pra Macaca, pro Renato, pro Sérgio Rafael, sobe a zaga, tira, voltou, vem Sérgio Rafael, ganha pra Ponte, toca a bola pro Elvis, Elvis de primeira pro Renato, lá na ponta direita, ele faz o passe, abre o jogo, tentou tocar a bola aqui na ponta, o árbitro tá dando bola pra equipe do Operário. E que o João Gabriel não foi pra bola, hein? Entrou agora, hein? Tá renovado. Por que ele não foi pra bola, cara? Ficou esperando o lateral, por quê, cara? Oh, meu Deus, viu? Hoje não tá fácil. Deixa eu abraçar aqui o pessoal do chat. Só vou falar nome, tá? Vinícius Martiniano, o João Rambo, Cauã, Jair Alencar, Edilson Roberto, Vivi Vicente, Marcos Moraes, Ademir Fernandes, Rogério Ferreira, Edilson Roberto, Iago Souza, Samuel Fabrício, o Jeff, o Guevara, o Gomes, Tainá Lima, Samuel Fabrício, Sérgio Soares, Ademir Fernandes, Edi Joana Gomes, Danilo Souza, o Leon também tá ligado com a gente. E vem o Operário, teve que sair do gol, o goleirão da Ponte. Mas o árbitro tá parando para marcar o impedimento do jogador da equipe do Operário. 50 minutos, 30 segundos, quase 51. A Ponte vai perdendo no Majestoso. Ponte não perdia no Majestoso há muito tempo. Vai perdendo no estádio Moisés do Canelli. Vai perdendo no estádio Moisés do Canelli para a equipe do Operário, que estava mal na competição, vinha de 3 derrotas seguidas. Agora o Renato tomou mais um amarelo. Anota aí, produção. Renato tomou mais um cartão amarelo. Tava pendurado, viu? Ó, o Nelsinho... Não joga contra o Santos na próxima sexta-feira. É um favor, não tá jogando porcaria nenhuma. O Nelsinho deu uma bugada, cara. Deu uma bugada, não era pra ter tirado o Gé. Demorou pra mexer, time horroroso no primeiro tempo. Hoje a minha nota pro professor Nelsinho, todo o respeito que tenho por ele, mas vai ser 1. Só não vai ser 0 porque tem respeito a ele. Vai ser 1 a nota pro professor Nelsinho. A Ponte pode até empatar e virar o jogo aí. Mas coisa ridícula hoje e muito culpa do Nelsinho. Hoje a Ponte foi um arremedo de time. Que coisa horrorosa esse time da Ponte. Perde, mas perde com gosto. A Ponte fez de tudo para perder esse jogo hoje. E tá perdendo. Perdendo para a equipe do Operário. E é aquilo, vamos brigar para não cair, viu? Vamos brigar para não cair até o final do campeonato. Bola pra Ponte, aqui no campo de ataque. Sobe a zaga, tira. A zaga da equipe do Operário. A bola volta. Elvis ganha essa bola pra Ponte. Ainda tem 10 segundos. Bola lá na ponta direita para João Gabriel. João Gabriel faz o passe. Procura ali o Iago. Ele vem, vai para fazer o cruzamento. Pega na zaga, volta de novo pro Iago. João Gabriel. Iago ganha essa bola pra Ponte. Volta a bola pra trás. Trabalha a bola para Matheus Silva. Vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Sobe a zaga para tirar e não há tempo para mais nada. Apita o árbitro. Fernando Antônio Mendes de Salles. O Operário veio, assustou e assustou a Ponte. Depois de 3 derrotas seguidas, é encontrar a Ponte no caminho, né? Encontrou a Macaca e tome vitória. Operário 1, Ponte 0. Mas a Ponte perdeu como manda o figurino. Time horroroso. Treinador bugou. Completamente bugado. Horroroso o time e a atuação do treinador.
Sem falar que parece uma tartaruga. Demorou 20 minutos do segundo tempo para tentar mexer. Vamos lá, saída dos jogadores do gramado do estádio Moisés Lucarelli. O repórter Pedro Lino tá lá. Vai, Pedro. Elvis. Vamos ouvir o Elvis. Fazer muita falta. Não tem que dar desculpa, não jogamos nada hoje e perdemos o jogo. Pedir desculpa ao torcedor que veio aí nos apoiar, mas hoje o nosso jogo não encaixou e não jogamos bem, só isso. Aí o Elvis Corsato. Poucas palavras, o resto dos jogadores saíram tudo sem falar com a torcida. Jogamos nada, perdemos, né? Que coisa horrorosa esse time da Ponte hoje. Hoje, Corsato. Se contra o Amazonas não honrou a camisa, hoje então, vai. Sérgio Rafael. É uma coisa que não estava acontecendo, a gente perder esses pontos em casa, já porque fora a gente está tendo uma dificuldade muito grande de ganhar, mas a gente vai continuar trabalhando, buscando, e agora é compensar agora, buscar os pontos fora de casa. Aí o zagueiro Sérgio Rafael, Corsato. Você acredita em Papai Noel, Marcelo? Compensar os pontos fora de casa? Ah, não, com esse futebol de hoje aqui, Não, olha que o Santos não tá jogando nada também. Com esse futebol de hoje aqui, o Guarani passa a Ponte daqui 4 rodadas. Mas o futebol da Ponte hoje foi coisa de assustar. E olha que o Operário não jogou muita bola. Porque se o Operário joga um pouquinho de bola, goleava a Ponte aqui. Goleava a Ponte, que coisa horrorosa. O Nelsinho tem que dar explicação pra torcida. Né? Tem que dar explicação e não adianta ficar bravo com pergunta não, tá? Não adianta ficar bravo com pergunta, não. Eu acho que o Gé não porcaria nenhuma. O Gé não tava jogando nada, tava bravo. Mas mais do que? Com relação à escalação ou alguma outra coisa? Tem que explicar por que ele não mexeu no time no intervalo, o time não jogou porcaria nenhuma, e por que ele tira o Gé com o time precisando fazer gol, cara. Então, peraí. Assim, as alterações, eu tô com você com relação... Já tinha voltado no intervalo com pelo menos 2. E pra mim, a primeira opção nem entrou, que era o Dodô. Agora, com relação ao Gé, o Gé não tava jogando nada. O Gé não tava jogando nada. Mas é o tipo de cara que você não pode tirar, né? E outra, Sobra tava uma nervoso, bola, ele faz. Tava tretando com o zagueiro. Tem jogador falando aí, não sei se vocês querem pegar. Não, esse aí não. Vamos deixar se tiver algum jogador da Ponte. Mas a Ponte jogou nada hoje. Vai, Pedro. Eu vou pra coletiva, depois eu volto no ar aqui, valeu. Tá bom, valeu. Este Pedro Lino, repórter aqui dos canais Futebol Interior. Orleis Oliveira. Daqui a pouco o Guarani tá na cola da Ponte. É verdade mesmo. O Guarani arrumou o time e o time parece que caiu de ponta cabeça. Calma, gente, calma. Também não é assim, calma. Murilo Melo, quero escutar o Eberlin falando que vamos brigar pra subir. Esse discurso aí do Eberlin que eu venho falando aqui, não só do Eberlin, mas como de todo mundo, né? Aliás, tem até torcedor da Ponte que falava, não... O Eberlin falou isso aonde? Faz tempo que ele não tá falando, mas sempre quando falava que a Ponte brigava pra não subir. Perder no futebol brigava acontece. Pra subir ou não? Brigava pra subir. Eu não ouvi ele falando isso. Não, ele falava assim. Perder no futebol acontece, mas perder como hoje realmente preocupa. Diz aqui a Renata Dalgalo. Queria escutar o Eberlin, diz aqui o Murilo Melo. Não entendi a saída do Gé, diz a Renata Dalgalo. Eu também não. Eu vou ver se a gente consegue fazer essa pergunta lá. Marcos Moraes, Valdir Augusto, Eurico Borges, Edilson Roberto, Márcio Lima, Kael, enfim, pessoal que tá com a gente aqui, muito obrigado, viu? Você que tá com a gente aqui no YouTube dos canais Futebol Interior. Bom, futebol horroroso da Ponte. Ponte perdeu pro Operário pelo placar de 1-0. Vou fazer o seguinte, vou pro intervalo, daqui a pouco a gente abre o fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior da Valinhos FM. Depois da derrota da Ponte, 1-0 para a equipe do Operário no estádio Moisés Lucarelli. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia.
Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertença à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol! Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Consador. Esse cara sou eu. Sexta-feira, hoje, 23 de agosto de 2024. São 11 da noite, mais 34 minutos. Vamos até a meia-noite e meia, hein? Falando desse desastroso resultado da Ponte Preta, perdendo em casa. Fazia tempo que a gente não via isso nesse Campeonato Brasileiro, mas a Ponte perdeu em casa pro Operário pelo placar de 1-0. Está no ar o fim de jogo, aqui nos canais Futebol Interior e também pela Valinhos FM. Conosco, concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, diz que entrega às 3242-3125. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo. Toda segunda-feira, 8h30 da noite, tem Hora da Macaca no YouTube, Hora da Macaca. E nessa segunda-feira com a língua afiada, hein? Carlos Corsato vai apresentar a Hora da Macaca no YouTube. Hora da Macaca, você que não conhece, vai lá no nosso canal, Hora da Macaca, se inscreva lá, clica no sininho. E toda segunda-feira a gente fala da Ponte Preta no YouTube, Hora da Macaca. Bom, estamos aqui com quase 200 ao mesmo tempo no YouTube. Você que está em FM 87,9, obrigado pelo carinho, pela audiência. Sexta-feira, final de semana, que esse seja o melhor final de semana da sua vida. Para a torcida da Ponte Preta não começou bem, porque a partida hoje, olha, foi assustadora, hein? A Ponte errou tudo que podia. Se o Operário joga um pouquinho mais de bola, tinha goleado a Ponte no Majestoso hoje, porque olha, nada deu certo para a Ponte Preta. Bom, a Ponte vai ficando, claro, na 13ª colocação, mesmo porque é só o jogo da Ponte Preta contra a equipe do Operário, né? Se a Ponte vence, a Ponte passaria o Operário. O Operário nesse momento abre 5 pontos da Ponte Preta. A Ponte pode perder uma posição no final da rodada lá na terça-feira, se o Botafogo vencer o Guarani. O Botafogo precisa vencer o Guarani para passar a Ponte Preta. Aí o Botafogo iria 29, a Ponte ficaria com 28. O Paysandu tem 25, joga contra o Mirassol. Esse jogo é na segunda-feira, às 7 da noite. O Paysandu, mesmo vencendo o Mirassol, ele vai a 28, mas não vai passar a Ponte. Então a Ponte vai ficar na 14ª colocação. É claro, a gente começou 8 do G4 e 8 do Z4. Essa diferença para o G4 vai aumentar e vai diminuir provavelmente a diferença para o Z4. Mas o próximo jogo da Ponte é sexta-feira que vem contra o Santos. Mesmo a Ponte perdendo, a Ponte mesmo não perdendo, tomando 10-0 do Santos na Vila Belmiro, a Ponte não vai para a zona do rebaixamento. Então assim, o resultado é, na minha visão, horroroso, desastroso. Eu acho que nem tanto o resultado e a derrota, mas a atuação que deixa a gente preocupado, né?
Porque do goleiro ao ponto esquerdo, jogadores que entraram, ninguém jogou nada hoje. Ninguém jogou nada e o técnico Nelsinho também acho que errou, né, nas escolhas, mas acontece, são coisas do futebol. A Ponte ia perder 1 hora em casa. O problema é o desempenho, foi muito abaixo. E o Pedro Lino é o nosso representante, né, foi o nosso representante, daqui a pouco ele vai estar na entrevista coletiva, é claro que vai fazer a sua pergunta, né, mas quem está acompanhando a gente ouviu pela Valinhos FM também nos canais de futebol interior. A gente ainda teve a oportunidade de falar com o Sérgio Rafael e com o Elvis, jogadores que passaram ali indo pro vestiário. Pra TV, nenhum jogador da Ponte falou, viu? Pra TV, só os jogadores do Operário, os que estiveram no lance do gol, que entraram no segundo tempo, entraram 1 minuto depois, foram pra rede. Mas é isso. A atuação é desastrosa? É. O resultado é desastroso? Foi. Né? Mas também não é pra esse desespero todo. Calma, gente. Calma. A gente tem uma gordurinha aí que foi conquistada no primeiro turno. Tem o jogo contra o Santos. A Ponte não vence fora de casa. Fora de casa joga muito mal. Mas eu não acredito que a Ponte vai fazer um jogo pior que fez hoje. Pra mim, o pior jogo da Ponte no campeonato hoje. Até jogo que a Ponte perdeu demais, a Ponte jogou mais. Contra o Amazonas, falando que a Ponte não jogou nada. Não é jogou possível, mais contra o Amazonas do que hoje. Não é possível que a Ponte faça uma atuação pior do que essa contra o Amazonas. Fez. E agora, vamos lá. Sempre dá pra piorar, né? Baseado em quê? Né? Baseado em que eu vou pegar o microfone aqui e falar que com esse futebol aí a gente consegue fazer sequer 1 ponto jogando contra o Santos fora de casa. Não, o Santos é muito favorito. Se a Ponte jogar esse futebol aí, o Santos vai fazer a maior goleada dele na história da Ponte Preta. Vai golear mais a Ponte do que quando o Santos tinha o Pelé. E olha que o Santos ganhou uma vez da Ponte de 11. Isso. Não, se jogar esse futebol aí, e olha que o Santos não é mais o Santos do Pelé. Pra você ver como é que a Ponte tá ruim. Esse time da Ponte que jogou hoje, o pessoal vai ficar bravo comigo. Mas ó, o time do Brigatti não teve capacidade de jogar essa bolinha que esse time jogou hoje. Não, assim, e olha que o resultado foi pouco, hein? Porque é que o Operário também não jogou aquela bola toda. Porque os caras vinham de 3 derrotas seguidas. Estão numa má fase. Se o Operário joga um pouquinho mais de bola, tinha colocado uns 3, 4 na Ponte hoje. Eles estavam pedindo pra empatar o jogo, cara. Isso aí é uma coisa que preocupa. A atuação, eu acho que mais até do que o resultado. Porque o campeonato você vai perder ponto pra time que tá lá em cima, pra time que tá aqui embaixo, tá no meio da tabela. Então, mas é que em casa... um perde e ganha danado. Em casa a Ponte não perdia ponto, só que fora de casa, tem torcedor que fala, dá WO, que a Ponte não faz nada fora de casa. E o próximo jogo é contra o Santos. Entendo a preocupação, mas não é pra tudo isso também. O time saiu vaiado no Majestoso, eu acho que tinha que sair vaiado no Majestoso mesmo, pela bolinha pequena que jogou. Não vou dizer que não honrou a camisa, Marcelo, porque os caras se esforçaram. Oi, Coral. Eu puxei uma estatística aqui, a Ponte iguala agora com essa derrota para o Operário a sua pior campanha, aliás, pior campanha não, né? O seu pior momento na Série B do Campeonato Brasileiro. Na terceira rodada, quando a Ponte conquista a primeira vitória na competição, ela passa 4 jogos sem vencer. Foram 2 empates contra o Operário e contra a Chape e 2 derrotas para o Santos e para o Ituano. E agora, isso, claro, na 4ª, 5ª, 6ª e 7ª rodada. E aí volta a vencer na 8ª rodada, quando vence o CRB, já sob comando do técnico Nelsinho Batista aqui. É quando a Ponte põe fim nessa sequência negativa de 4 jogos. Passado então mais de um turno da competição, a Ponte, que venceu pela última vez o Avaí na 19ª rodada, acumula 2 empates, na 20ª e na 21ª, respectivamente, contra Curitiba e Goiás, 22ª e 23ª, 2 derrotas, Amazonas e Operário. Com isso, são 4 jogos, aí a pior sequência da Ponte na temporada, igualando os jogos entre 4ª e 7ª rodada. Muito bem, o Nelsinho Batista vai falar daqui a pouquinho, como a Ponte Preta é a mandante, né? Vamos ver aí se a entrevista vem logo. Eu tenho aqui a opinião do internauta, a gente tem as notas do jogo, o Carlos vai colocar o jogador, eu e o Coral vamos fazer a média, mas deixa eu já abraçar aqui o pessoal que tá com a gente no fim de jogo, obrigado, viu? O Edilson Roberto, se esforçou onde? Não vi isso não. Cara, eu acho que a Ponte se esforçou. A Ponte não conseguiu jogar, mas é a minha opinião, eu respeito a sua, Edilson. Marcos Oliveira, gente, é inadmissível a Ponte jogar em casa, o goleiro adversário fazer apenas uma defesa. E olha que não deu muito trabalho a defesa que ele fez. E o técnico ainda, por isso que eu falo, eu adoro o Nelsinho, cara, sou apaixonado pelo Nelsinho, ele já conseguiu bastante coisa com esse time da Ponte, mas aí a única defesa do goleiro foi o atacante Jack que deu trabalho pro cara. Aí o cara bate, faz isso, dá trabalho pro goleiro, o técnico vai lá e tira ele.
O Edilson, o Santos fez 12-1 na Ponte e o Pelé não jogou nesse jogo. O Edilson Roberto... mas era o Santos de Pelé. Quem foi o menos ruim? Alguém se salva? A gente não, quando a Ponte perde, a gente não elege, né? Cara, mas olha, preciso pensar, viu? Preciso pensar nessa pergunta aqui, Silvio. Eu falei até durante o jogo que pra mim o Thomas Luciano defensivamente não tava comprometendo. Que isso, foi horrível hoje. Então, mas também não foi bom, mas não tava comprometendo. O Gabriel Risso foi melhor que ele. O Gabriel Risso hoje jogou um futebol ok. Nas minhas notas, ninguém vai ter nota mais do que 5, hein? Não, acho que eu não vou dar 5 pra ninguém, tá? Que isso. Não sei o Coral, mas Fábio Bruno tá aqui com a gente. O John Rambo, da Paraíba. Também tá aqui, Davi Luca. Bom, não vou ler mais as mensagens do chat não, porque o pessoal tá entrando aqui pra tentar tirar eu do sério e não vão conseguir tirar eu do sério não. São 11 da noite, 43 minutos. Ô Bolacha, vamos fazer o seguinte, vamos colocar as notas do jogo aí e quando o Nelsinho estiver falando a gente interrompe, mas o Carlos vai falar jogador por jogador. Eu e Coral vamos dar as notas pra esses jogadores que fizeram o espetáculo, a derrota da Ponte 1-0 pro Operário. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Bora lá então com as notas do jogo. Pedro Rocha, goleiro. Olha, eu acho que no gol ele foi mal. Né, Marcelo? Eu começo. Eu acho que no gol também ele foi mal, porque ele caiu antes do cara chutar, né? Ele escolheu o canto, parecia pênalti. Vai, nota... Cara, eu falei que eu não ia dar nota mais de 5 pra ninguém, né? Então eu acho que a nota maior vai ser 4. 4 pro Pedro Rocha, vai. Pedro Rocha pra mim falha no gol, pula antes, como disse o Marcelo, deixa outro canto completamente livre, 2. Média assim, 3. O Marcelo falou, né? Eu entendo que eu entendo que a gente estamos comentando, né? E hoje, como não tem a eleição do craque do jogo, a gente vai ter um espacinho a mais aqui. Mas, não, gente, ó, eu quero deixar claro aqui que não é crítica a você, não é crítica ao Coral, tá? Mas aos pontepretanos em geral. A gente tem uma dificuldade, às vezes, né? E eu falava isso, inclusive falei aqui num jogo que não tinha nada a ver com o nosso goleiro. Então eu vou colocar aqui para, por exemplo, quando o goleiro pega o pênalti, nós temos uma dificuldade, né? A maioria das pessoas, eu não vejo assim, sempre pensei diferente, de falar, pô, o atacante bateu mal, né? E o goleiro não tem mérito nenhum, né? Parece, né? O cara pega 3 pênaltis e não tem mérito nenhum. Agora, coitado do Pedro Rocha, hein? O Pedro Rocha toma um gol que qualquer goleiro toma, né? Porque o cara, primeiro que o cara deu uma bomba. Segundo que como é que ele vai adivinhar onde que a bola vai? Ele tentou adivinhar, né? Cara, e aí crítica de novo no Pedro Rocha. Mas tudo bem, vai média 3. Tomás Luciano. 4. Tá vendo? O Tomás Luciano teve mais nota do que o Pedro Rocha, cara. Você vai dar suas notas no blog, não, cara. Mas eu tenho o direito de criticar. Você tá cornetando as nossas notas aqui, posso fazer isso. Eu lá no blog não posso cornetar sua nota. Corneta, cara. Corneta agora. Como é que vocês me dão nota menor pro Pedro Rocha do que pro Tomás Luciano? Tomás Luciano não jogou porcaria nenhuma. Eu dei nota 4 pro Tomás Luciano e dei nota 4. E dei nota 4 tá pro Pedro Rocha. Você e tá errado o senhor Coral. Mas, então, nas suas notas lá no blog, eu vou pedir pra abrir lá, porque eu vou cornetar suas notas não também. Tem, lá não tem. Eu sou um cara muito democrático, não tem comentário. João Gabriel, entrou no lugar dele. 2. Jogou nada também, conseguiu ser pior que o Tomás. 3. 2,5 a média. Matheus Silva. 3. 2. 2,5 a média. Sérgio Rafael. 3. 2. 2,5 a média. Gabriel Risso. 4. 3. 3,5 a média. Emerson Santos. Nossa, que horror. 3. 3. Média 3. Entrou Ramon Carvalho. 3 também. 4. 3,5 de média. Quero pegar as médias aqui só, mas tá difícil. Deixa eu ver, 2,5, tá bom, vai dar certo aqui. Castro. Também é uma rabisqueira isso aí. Castro, hoje um dos piores jogos do Castro com a camisa da Ponte Preta também, viu? 3. Deu várias bolas no meio campo. 2. 2,5 de média. Elvis. Péssimo. 3. 3. 3 a média. Jogou até o final, hein? Everton Brito. Hoje foi mal, hein? 3. Everton Brito? Eu achei que era o que eu não tirava no ataque era o Everton Brito. 4. 3,5 a média. No lugar dele entrou o Matheus Regis. Só reclamou também, né?
3. Tava doido pra tomar cartão também logo no início, né? 3. 2. 2,5. Depois a gente vai passar a média de cada um aí, tá? Gabriel Novaes. Você quer ver se ele tá marcando. Quero ver. Gabriel Novaes, cara, também tava mal no jogo, velho. 3. 3. Eu já tinha tirado no intervalo. Média 3. Entrou no lugar dele o Iago Dias. 3 também. 2. 2,5 a média dele. Gé. É o que mais tenta, cara. 3. 4. 3,5 a média. Ele não concordou, viu, Marcelo? Não concordei não. Cara, tirou o Gé, velho. Cara, quando o Nelsinho tirou o Gé, eu falei, não acredito, cara. Bugou, velho. Bugou. Tava jogando bem o Gé? Cara, Marcelo, não tava jogando bem como o time da Ponte não inteiro. Tava jogando M nenhuma. Podia sair, vai com Deus, sai. No jogo de hoje o Gé não jogou nada. A Ponte teve 2 chances de fazer gol. Uma foi do Gabriel Novaes que não jogou nada também. Não. Ele deu um chute na lua. Não. Jogou a bola no brinco de ouro da princesa. É que você presta atenção no jogo. Você presta atenção no jogo. Teve um passe do Elvis de 3 dedos por cima da zaga. Ele tocou a bola pro Gé. O Gé entra na ponta direita, disparado, e bate pro gol. O alemão se joga na bola e tira, a bola vai para escanteio. Se ele não faz aquilo, o Gé teria feito o gol. O alemão foi bem, tirou. E aí depois, na defesa do goleiro do Rafael Santos, Gé também. Era o único atacante que estava fazendo alguma coisa. O Gé era no jogo de hoje a única opção da Ponte Preta fazer um gol. Era a única opção da Ponte fazer um gol. É a mesma coisa de você estar no oceano com o bote salva-vidas e você coloca um prego no bote salva-vidas e fura o bote. Bom, você não vai mudar minha nota pro Gé, eu dei 3, o Coral deu 4, é 3,5 de média. Renato. Vai, vamos logo. Renato, entrou mal também, 3. Vamos logo, vou fazer o meu tempo aqui. Vai. Daqui a pouco eu vou dar uma trauletada do chefe, não sei. Cara, tem uma trauletada do chefe, dá a sua nota aí. 2 pro Renato. Todo mundo entra, todo mundo quer. Ninguém faz o que eu faço. Ninguém faz. Vou falar logo, ninguém faz o que eu faço. Ninguém faz o trabalho que eu faço. Mas querer dar ordem, todo mundo quer dar. Senta na minha cadeira, cara. Senta na minha cadeira e faz essa porcaria. Eu não entendi. Nelsinho Batista. Eu não entendi. Quem manda aqui sou eu. 0. Eu não entendi. Pronto, é isso que eu tô dizendo. Não entendi o que você Vai, quis. 0. Nota do Nelsinho Batista. Não vou dar 0 pro professor, não, cara. Vou dar nota 3. E ele tá falando, hein? 1,5. 1,5 a nota do Nelsinho Batista. Boa noite, Nelsinho. Pedro Lino do Portal Futebol Interior. Eu vi bastante no primeiro tempo você gesticulando e conversando com o Nenê Santana. Como que você explica a queda do time nesses últimos jogos? E como que você pretende trabalhar o psicológico da equipe para enfrentar o Santos na sexta que vem? Eu acho que não se trata de trabalhar o psicológico, se trata de trabalhar com mais atenção para eles, fazer com que eles voltem a jogar como vinham jogando. Eu acho que hoje, né, foi uma noite assim onde a nossa criatividade não teve presente os 90 minutos. Nós jogamos contra uma equipe que marca muito bem e não tivemos assim um ritmo de jogo, não tivemos uma posse de bola que a gente pudesse criar jogadas. Infelizmente, né, nós roubava a bola e já perdia a bola muito rápido, no primeiro tempo principalmente. No intervalo, inclusive, nós conversamos com eles e pedimos para que eles tivessem um pouquinho mais de calma com a bola, assumissem um pouco mais a bola, aparecesse nos pontos que a gente determina para jogar, né, mas isso infelizmente não aconteceu hoje. Segundo tempo nós melhoramos um pouco, mas não a ponto de fazer o gol também. Boa noite, Nelsinho. Fernando César, Rádio Central. É uma pergunta que já foi feita outras vezes aqui, mas devido ao momento que a Ponte Preta passa, momento ruim, a janela de contratações daqui a pouco se fecha, né, dia 2 de setembro, e a Ponte Preta só trouxe 3 jogadores. Como é que está isso internamente? Está sendo debatido, negociado? A Ponte continua atrás de contratações para qualificar esse elenco? Nós continuamos atrás de jogadores para o nosso elenco. O problema é que o que oferecem para a Ponte Preta, o que aparece no mercado para a Ponte Preta, nós não vemos assim uma qualidade. Então, se for para encher o grupo,
de jogadores aí que vêm aí e não definem, não se definem, eu prefiro trabalhar com o que eu tenho. Essa é a realidade, né? Então, tenho oferecido muitos nomes, mas muitos nomes que não têm essa condição, não são melhores do que nós temos aqui. Essa é a realidade. Professor, boa noite. Israel Moreira, Rádio Jovem Pan News Campinas. Por boa parte da partida, o meio-campo da equipe do Operário, principalmente os dois volantes, o Índio e o Jaci, roubaram a segunda bola praticamente todas as vezes. Os dois volantes da Ponte Preta teve muita dificuldade no dia de hoje, o Castro e o Emerson Santos. E se ele destacasse essa posição do meio-campo hoje, que muito provável faltou o auxílio ali dos dois volantes para que a Ponte conseguisse pelo menos criar um pouco mais de chance. Ela viu os volantes da equipe do Operário dominando praticamente o meio-campo. E que você destacasse, por gentileza, a atuação dos dois. Como eu disse, né, nós estávamos tendo que, como sempre, e qualquer jogo, nós temos que buscar criatividade. E hoje nós jogamos contra um time que veio para marcar a gente, que veio para a gente, quando a gente saía para jogar, eles exploravam as costas da nossa linha de defesa. Então, na entrelinhas, realmente, sobrou um espaço para o terceiro volante, para o terceiro meia, que era o Bosquila, né? Que sobrava na entrelinhas. Por quê? Porque a gente saía com os dois volantes para fazer a marcação nos volantes deles. Então, essa segunda bola que você fala, realmente, ela estava sobrando, né? No intervalo, nós conversamos com eles, porque nós pedimos para eles compactarem mais para diminuir o espaço e dar um tempo também para a linha de defesa ou os dois zagueiros chegarem no homem que estava sobrando ali, né? Então, não é só o problema dos volantes, né? E sim, a nossa equipe, ela não teve assim uma movimentação uniforme como de costume. Olá, Nelsinho, boa noite. Rodolfo Luiz, Web Rádio Morada do Som. Eu quero fazer uma pergunta sobre um jogador que há algum tempo ele não aparece no banco e não aparece na sua relação de jogadores. O Luiz Felipe, é uma opção sua ou o jogador está machucado e isso não foi passado em geral para a imprensa? Não está machucado não. Hoje ele voltou, eu tenho gente na frente dele, né? Eu já inclusive conversei com ele. Ele é um jogador que a gente conhece, mas hoje nós temos mais jogadores com mais possibilidade de jogar. Ele está trabalhando, eu falei para ele não desistir, né? Mas é por conta disso. Boa noite, Nelsinho. Victor Santos, TV Bandeirantes. Nelsinho, a última vez que a Ponte havia terminado um jogo sem marcar aqui no Moisés Lucarelli foi em janeiro desse ano. Para você, qual que foi o maior motivo para a Ponte não ter conseguido balançar as redes hoje? Nós não conseguimos conciliar, não conseguimos as ligações, né? Principalmente do nosso meio-campo com o nosso poder ofensivo ao ataque, nós não conseguimos criar jogadas, né? Nós estávamos pouco criativos hoje, como em outras oportunidades nós fizemos aqui, hoje nós não conseguimos fazer. Valeu. Uma boa coletiva do técnico Nelsinho Batista. Poucos repórteres por lá em Corsato, mas o que deu para pensar dele aí com relação ao Luiz Felipe é mais ou menos na mesma linha do Akin, né? Não está sendo relacionado porque tem atletas à frente dele no julgamento aí do técnico pontepretano. E também o que o Luiz Felipe vai fazer de nada de diferente. De diferente, né? Nada Cara, diferente. Eu ainda queria saber o que ele pretendia quando ele tirou o Gé do time, que eu vou repetir aqui, era o atacante que mais perigo levava e no momento que mais precisava, né? Depois precisava fazer gols, né? Vou mais uma vez lembrar aqui, o Gé teve uma jogada no segundo tempo, numa enfiada do Elvis, né, por cima da zaga, ele entra na grande área, bate cruzado, o alemão se joga na bola, se ele não se joga na bola, o Gé teria feito o gol, a bola teria entrado, e aí ele obriga o Rafael Santos a fazer a defesa. Bom, quando fomos interrompidos, estávamos fazendo a média aqui dos jogadores, né? Então vamos lá. Pedro Rocha ficou com a média 3. Certo. O Thomas Luciano ficou com a média 4. Vocês são sensacionais, cara. Vocês são maravilhosos, cara. Eu ainda tentei salvar vocês, viu, Arthur Eugênio? Eu tentei salvar eles, mas deu 4 de média. O João Gabriel, 2,5. Matheus Silva, 2,5. Sérgio Rafael, 2,5. Gabriel Risso,
3,5. Ramon, 3. Emerson Santos. Ramon, 3,5. Emerson Santos, 3. Castro, 2,5. Elvis, 3. Everton Brito, 3. Matheus Regis, 3,5. Gabriel Novaes, 3. Iago Dias, 2,5. Gé, 3,5. Renato, 2,5. E o Nelsinho Batista, 1,5. Essa média dos jogadores da Ponte Preta. 11 da noite, mais 57 minutos. Eu tenho que pagar mais um intervalo. Vou para o intervalo. A gente volta daqui a pouquinho para trazer os destaques finais na jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior, do Wender Coral, também do Marcelo Corsato com a ficha técnica. Enfim, a gente volta já para falar mais do que foi a derrota da Ponte. A Ponte não ficava sem fazer gol no Majestoso desde janeiro e não perdia 7 jogos. Foram 6 vitórias e 1 empate. E perdeu para a equipe do Operário pelo placar de 1-0. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol no interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Autolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertença à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Muito bom ter você junto com a gente por aqui. São 00:00 em ponto em Campinas. Começamos um novo dia, sábado hoje, sábado 24 de agosto de 2024. Bom ter você aqui nos canais Futebol Interior. Bom, já tivemos a entrevista coletiva do professor Nelsinho, né? E agora a gente tem a ficha técnica do jogo. Mas, Carlos, o Arthur Eugênio tá pedindo para você explicar, né, para nossa audiência, como é que faz para acompanhar as suas notas no site Futebol Interior, porque a gente fica falando as notas no site, então explique, passe aí o caminho pro nosso ouvinte, o internauta, o ouvinte que tá na Valinhos FM, ou pro internauta que tá acompanhando a gente, que não conhece o seu trabalho, mas você, todo o jogo da Ponte Preta, você tem lá o seu espaço no portal da casa, aqui o Futebol Interior, e você crava as notas dos jogadores, então explique.
todo pós-jogo, né? Tá fechado o meu aqui, eu que fechei. Depois do jogo, a gente dá as notas aqui, né? Aí aqui na bancada eu não dou nota. Eu dou nota pros caras que dão nota. Por exemplo, Vai ser diferente das notas que a gente deu. Não. Eu falei aqui pro Arthur Eugênio, tá? O Tomás ficou com a média 4. Foi um dos caras que mais média teve. Jogou um futebol ridículo. E vocês deram 4. Não, mas eu quero que você explique como é que faz. Então, vai lá no site, futebolinterior.com.br, tem os blogs, né? E o meu blog é Planeta dos Macacos. Eu vou fazer, conforme você vai falando, deixa eu ver se eu acho. Você acessa futebolinterior.com.br, né? E tem lá... Futebol Interior é só futebol, apareceu aqui pra mim. Isso, futebolinterior.com.br. O que mais eu faço? Aí tem lá os canais, ó. Canais ou então lado direito da tela. Ou então na lupinha. Vai na lupinha, digita ou Carlos Corsato, ou blog ou Planeta dos Macacos, vai aparecer, vai clicar no meu blog lá. Um dos dois. Entrou na aba... Vou escrever Planeta, vamos ver. Isso. Entrou na aba ali do site Futebol Interior, vai na lupinha, coloca Planeta dos Macacos, tá lá no blog, no negócio de blog lá. E você vai encontrar as minhas notas, né? Mas pode colocar Carlos Corsato, por exemplo, né? Carlos Corsato também dá certo lá, mas tira o Planeta, né? Coloca Carlos Corsato lá, você vai achar as minhas notas no blog Planeta dos Macacos, tá bom? É só dar uma chegadinha por lá. Tem nos canais lá também, ó, canais. O que tem no canais lá? Desce. Jogos Olímpicos, Derby, Campineiro, Estaduais, Futebol Brasil, Futebol Feminino, Futebol Interior, Futebol Mundo, Grandes Clubes do Brasil, Grandes Clubes de São Paulo. A segunda coisa ali já era o meu, ó, opinião. Dá uma olhada embaixo. Mas aí eu escrevi Planeta dos Macacos, tá? Então nos canais aqui, vamos ver, colunas e colunistas. Deixa eu clicar pra ver se dá certo. Blog do Ari. Não, hoje tá... Sérgio Carvalho. Achei as notas aqui, ó. Então, ó, vamos fazer o seguinte. Você vai em canais... Não, é que eu quero facilitar pra quem quer acompanhar a gente. Você já subiu, Carlos, de hoje? Não, de hoje é daqui a pouco. Só tem as notas nossas por enquanto. Essas não vão pro site. Aqui no Futebol Interior... Eu não sei, eu quero dizer uma coisa pra vocês. Aqui no Futebol Interior... eu aprendi aqui, eu sempre gostei de trabalhar. E olha que eu fui chefe durante muito tempo na minha vida, né? Sempre gostei de trabalhar, mas aqui é uma casa que os chefes trabalham, né? Então, eu dependo do meu chefe pra subir lá. Então, o meu chefe que vai subir pra mim depois. Então, ó, pra ficar fácil, futebolinterior.com.br, canais, clicou, você vai ter lá coluna e colunistas. Você clica coluna, colunistas, vai aparecer todos os colunistas que estão lá. Aí você vai ver lá as notas, aparece as notas. Aí clicou, é o Carlos Corsato dando as notas no site Futebol Interior. E o blog chama Planeta dos Macacos. Isso, Planeta dos Macacos. Então, só para explicar para nossa audiência, que às vezes a gente fica falando, né? E muita gente fica comprando bobo e vendendo pasmado e não sabe como é que acha desse jeito. Mas eu quero informar meus amigos e minhas amigas que, segundo o Wendel Coral e Marcelo Corsato, né, o melhor jogador da Ponte em campo pelas notas foi o Tomás Luciano, tá bom? Só quero informar isso pra audiência. Na média, né? Porque pra mim ficou Pedro Rocha, Tomás Luciano, tudo nota 4, cara. Um time que tem a maior média nota 4, você já pode dizer o que foi do jogo, né? E alguém tinha que ter o 4. Né? E a Ponte tomou 1-0 só, tá? Deixa eu falar uma coisa pra você. Eu tô com a minha conta estourada, arrebentada. Não tá, é mentira. Eu tenho R$1 na conta. É mentira. Eu tenho R$1 na conta. Fake. Eu tenho R$1 na conta. Né? Se pegar 2, 3, 4 meses atrás que tava negativa... Hoje a minha conta tá melhor, não tá? Claro. Só que eu só tenho R$1. Reles R$1. Se duvidar, não dá pra comprar nenhuma paçoca no semáforo. Não dá. Mas... Paçoca no semáforo é R$1,50. Mas qual que é a melhor fase da minha conta? Agora. Então qual que é a maior nota que você e o Wendel deram aqui nas notas do jogo? Na média? Pro Tomás Luciano. Então o Tomás Luciano, na opinião de vocês, foi o melhor jogador em campo da Ponte Preta. Aí eu parei, cara. Então, mas aí é injusto, porque é o seguinte, são as notas do jogo. O Tomás Luciano não jogou mais que o Gé nunca nessa vida, cara. O Gé tem que ter mais notas. Cara, ó, de boa, cara. O Gé hoje fez um jogo péssimo. Cara. A única defesa do goleiro dos caras foi o Gé que fez. E o zagueiro trabalhou uma vez só. Foi o Gé que chutou a porra da bola pro gol, caramba. Mas estamos no rádio ainda. Passou da meia-noite. Vocês são loucos, velho. Não, mas... cara, o Tomás Luciano só entregou uma paçoca hoje, então, mas é aquilo, né? Você acabou de falar aí, agora, fazendo uma alusão. Você espera mais do Tomás Luciano ou você espera mais do Gé?
Não, responde. Não. Do Tomás Luciano ou do Gé? Não interessa de não, quem que eu espero você mais, espera. cara. É o quê? Não, claro que interessa, eu tô perguntando, eu quero que você responda. Quer dizer então que eu posso dar um tapa na sua cara? Jesus Cristo não pode, porque você espera mais de Jesus? Não pode, Marcelo. Cara, não vamos entrar nessa celeuma de religião. Eu espero mais de Jesus. Responde, você espera mais do Tomás Luciano ou do Gé? Eu espero do Tomás Luciano que ele faça o papel dele, que é defender bem. Ele não fez porcaria nenhuma hoje. Mas a Ponte tomou algum gol por culpa do Tomás Luciano? Ah, ele não responde a minha pergunta, ele tá parecendo o Nelsinho Batista em algumas perguntas que os caras fazem. A Ponte não tomou nenhum gol, mas a Ponte tinha possibilidade de fazer gol, não fez porque o Rafael fez uma defesaça e o Gé não errou o gol. O cara o zagueiro do Operário tava lá pra fazer o serviço dele, tirou a bola do Gé que ia pro gol, gente. Marcelo, quanto você deu pro Gé? 4. Eu não dei 4 pro Gé, não. Não dei 4 pro Gé, não. Dei 3. 3 pro Gé. A média do Gé ficou quanto? 2,5. A média do Gé foi 3,5. Então, deu 4, eu dei 4. 3. Eu dei 4. E pro Tomás Luciano? Tomás Luciano, o Marcelo deu 4. Os dois eram 4. Os dois foi com nota 4. Nota 4. Talvez eu tenha. Não, mas você não vai no embalo dele. Não, cara, eu tô tentando salvar os 6. Não é porque ele quer bater. Não é porque ele quer bater. O menor, eu dei a mesma nota pros dois. Aí é o Marcelo que tá. Tá errado também. Bolacha, desliga o microfone do Carlos. Ô Wendel, você espera mais do Tomás Luciano ou do Gé? Do Gé. Então, por isso que a nota do Gé foi mais baixa do que do Tomás Luciano. O Tomás Luciano, você não espera mais do que um 6. O chute que ele tá falando como o Rafael fez a defesa, foi no meio do gol também, defesa. E no meio do gol, foi no cantinho, era gol também, cara. Do Tomás Luciano, você não vai esperar mais. Pedro Rocha não pegaria aquela bola. O Tomás Luciano... também, né? Vamos lá, o Tomás Luciano dificilmente vai tomar... O Tomás, né, Luciano? Dificilmente vai tomar uma nota 7 aqui da gente. O Gé já levou nota 9. Então, é a expectativa com que o cara apresenta em campo. Eu espero muito mais do Gé. E olha, eu vou te falar uma coisa. Do jeito que tava o andar da carruagem, o Nelsinho errou pra caramba. Mas se o Nelsinho não tira o Gé, ele ia ser expulso. Porque ele tava se desentendendo com todo mundo, até com o jogador da Ponte. Então, pelo menos, priorizou o cara pro jogo contra o Santos. Não sei se vai servir de muita coisa também. Porque nós vamos jogar fora de casa, e fora de casa o nosso futebol, ó. Esquece. É do tamanho... Se jogar, do meu salário, ó. Eu vou fazer um negócio aqui. Ó. O WO, ele pode, eu não sei se dá outro tipo de punição pro time, mas se for pra jogar essa bola aí, não vai, hein? Que o WO vai ser pouco. Não. É 3-0 só. Coral, você acha que é possível a Ponte fazer um jogo tão ruim igual fez hoje? Acho, cara. A Ponte fez um jogo feio com o Amazonas e hoje piorou. Não, o jogo contra o Amazonas foi melhor do que hoje. Então, hoje piorou. Tô lembrando isso, Ponte Preta e Santo André. Nessa bancada aqui 0 foi 0, falado. Né? Eu não tava no jogo. A Ponte Preta não vai fazer um jogo. Eu não tava. Que faz, cara. Tá falando na hora da macaca. Porque aquele jogo a gente não fez, a gente só fez posto. Isso. A Ponte vai fazer. A Ponte não tem como fazer um jogo pior do que esse contra o Santo André. Fomos jogar com o Palmeiras. Tomamos 5. E contra o Santo André ainda tinha uma licença poética. Não vamos falar aqui, mas tinha uma licença poética, né? Que os coleguinhas entendiam aí. Que aí talvez até a torcida, né? Mas quase que jogou. Teve gente que comemorou o gol do Santo André lá, pô. Quase que jogou a classificação embora, né? Só não foi eliminado porque o goleiro do Corinthians, que foi embora também, catou pra caramba lá contra o Água Carlos Santa. Miguel. Contra o Água Santa. Que naquela oportunidade era reserva, porque o Corinthians botou um time misto contra o Santo André aquele dia. O Carlos Miguel era reserva. Porque o Corinthians jogou contra o Água Santa. A Ponte jogou contra o Santo André. Cara, e vou até mais além. Contra o Água Santa, foi um time misto. O Corinthians tinha mais chance. Se a Ponte jogar desse jeito no derby, cara... o derby tá longe ainda, Coral. O derby tá junto. O derby tá longe. Mas, uma coisa você tem razão. O futebol do Guarani nas últimas 4 rodadas cresceu. Não perdeu no retorno. E o futebol da Ponte Preta piorou. Gente, calma. Se a Ponte continuar jogando esse futebol, o Guarani passa mais. E futebol é momento, A Ponte não tá jogando nada, certo? O Guarani tá jogando pra caramba. Quantos pontos a Ponte tem? Quantos pontos o Guarani tem? Gente, não é assim também. O futebol não pode... Isso me dá uma agonia, cara. O futebol não pode ser analisado por um jogo só. A Ponte jogou mal. A Ponte não foi bem no jogo. Todo mundo hoje foi horrível? Foi. Mas você vai pegar o trabalho que tá sendo feito até agora. Eu não posso amassar esse papel aqui. Contra o Goiás, mas posso amassar esse. Contra o Goiás, merecia ganhar? Não, mas posso amassar esse aqui. Ó. Você vai pegar o futebol que a Ponte fez até agora no campeonato, amassar e jogar na porcaria do lixo. Não pode ser assim, gente. Calma.
Perdeu hoje? Perdeu. O futebol foi horrível? Foi. Mas o Guarani tá jogando pra caramba. O Guarani tem 18 pontos no campeonato. A Ponte não tá jogando nada, agora, tem 28. Mas o momento do Guarani agora é melhor. E a Ponte só não tá assim porque antes estava melhor e conseguiu fazer os pontos. Momento. Então, mas claro que é. Se a Libertadores fosse há 2 meses atrás, oitavas de final, o Palmeiras tinha passado o Botafogo. Cara, mas era melhor. É perigoso o Guarani jogar o segundo turno inteirinho, melhor do que a Ponte ser rebaixado. E a Ponte não ser. Isso aí é outra. Não é. Claro que não é. Claro que é, porque por conta do primeiro turno pífio, paga então, o pato no segundo. Mas peraí, a Ponte vai ter que melhorar um pouquinho pra não conseguir ser rebaixada. Mas também. A Ponte já jogou bem no campeonato, gente. O jogo da Ponte, a Ponte não só fez jogo ruim. Hoje foi assustador? Foi. Não, mas contra o Amazonas também foi assustador. Foi. E contra o Goiás a gente não merecia nem empatar. Outros jogos também não, mas teve jogo que a Ponte perdeu que merecia ganhar. Agora assim, calma. Não é pra desespero também, não é pra fritar todo mundo, fritar treinador, fritar jogador, ninguém presta, ninguém tá sabe? Fritando. Gente, calma. E outra, pelo que foi falado na entrevista coletiva, né? Não vai vir contratação, gente. Estão oferecendo, olha que situação, segundo o nosso treinador, estão oferecendo pra Ponte Preta jogadores piores do que a gente tem no elenco. E é o que a Ponte pode contratar. A Ponte trouxe algum jogador aí pra ser titular absoluto do time? A Ponte trouxe o Portuga, hoje nem no banco tava. A Ponte trouxe o Hudson, não sei se estava no banco de reservas. Tava no banco. E a Ponte trouxe o Thomas Luciano, que no primeiro jogo que entrou foi bem, hoje não foi bem. Pra mim não foi tão mal, mas o Carlos tá falando que foi péssimo. Foi péssimo, horroroso. Foi péssimo. Tanto que ele foi substituído. Então, mas são reforços? Não, a Ponte trouxe jogador pra compor o elenco, né? Então, os jogadores que a Ponte tem aí a gente já conhece, né? Então tem que dar moral pra esses caras. Esses caras aí que vão levar a Ponte no segundo turno. E o segundo turno a Ponte tem que fazer na boa, tranquilo. Eu tô aqui com a camisa da Ponte Preta e eu sou maluco. O Carlos fala que eu sou maluco, todo mundo fala que eu sou maluco. Só que eu não rasgo nota de R$100, tá? Eu não rasgo. Tem gente aqui na bancada que rasga. Só que é o seguinte, você, Carlos. Só que é o seguinte, eu nunca, em momento algum, nesse campeonato aqui, quero que eu fazer igual o cara fez lá no debate, que eu não assisto debate, mas fiquei sabendo. Não sei também se provaram pra ele. Eu quero que achem, em algum momento aqui nos jogos da Ponte Preta, ou na hora da macaca, que eu falei que a Ponte Preta ia lutar pro acesso. Eu também nunca falei isso. Então, gente, calma. O campeonato da Ponte é esse. A Ponte pode tomar 1.000-0 do Santos na sexta-feira. Não vamos estar na zona do rebaixamento. O campeonato da Ponte é perder pro Operário em casa, Marcelo. Não é. Não é, mas pode acontecer, Carlos. Pode acontecer. Agora, a Ponte pode perder por 1.000-0 pro Santos, na Vila Belmiro, sexta-feira. Jogo que o Carlos vai narrar, né? Não sei se eu vou estar aqui na transmissão, porque às vezes as coisas acontecem. Mas o Carlos vai narrar, o Carlos vai estar aqui. Também não sei se eu vou estar na transmissão, porque às vezes as coisas acontecem. Né, da Atena. Mas a Ponte pode perder de 1.000-0 pro Santos, não vamos estar na zona do rebaixamento ainda. Tá? Aí depois tem Chapecoense e Ituano. Aí a gente volta pro nosso campeonato. Aí eu sou a favor de 6 pontos. E esses 2 jogos em casa, hein? Eu sou a favor de 6 pontos. Mas então, vamos com calma. Hoje era pra 3 pontos, Marcelo. Hoje era o jogo mas da Ponte. o futebol hoje, que jogou... Ninguém aqui hoje estava pensando que, é 3 pontos pra Ponte mirar o G4. Não, era jogo de 3 pontos, a gente falava aqui. Não. O Operário é adversário. Nas redes sociais aí eu via muita gente falando, não, jogar um pouquinho mais de bola, a gente vai subir. Gente, calma. Também. O futebol que vinha jogando antes do jogo contra o Goiás. Então, a Ponte já jogou bem no campeonato, então pode voltar. É o momento aí. Agora, algumas coisas precisam ser arrumadas. O Nelsinho sabe disso. Eu já vejo um problema aí com relação ao sistema de defesa. Não sei se ele precisa trocar um dos defensores ou os 2, né? Mas a marcação no miolo de zaga é fraco. A volância também não tá marcando direitinho mais, né? Hoje a partida do Castro hoje foi horrível também. O Castro hoje voltou a ser o Castro que vinha sendo com o João Brigatti. Péssimo, né? Péssimo. Né? O Elvis também não jogou porcaria nenhuma. Ninguém jogou nada hoje, cara. Ninguém jogou nada. Mas é isso, vamos fazer o seguinte, ficha técnica do jogo então. Solta a vinheta aí, Bolachita. Ficha técnica do jogo. Vamos lá, Ponte Preta perdeu em casa. Fato, muito prazer. Eu sou o Carlos Corsato. Ponte 0, Operário 1. Pedro Rocha no gol. Tomás Luciano, coisa horrorosa hoje. Depois entrou o João Gabriel, Matheus Silva, Sérgio Rafael e Gabriel Risso, Emerson Santos, depois Ramon, Castro e Elvis, Everton Brito, depois o Matheus Regis, Gabriel Novaes, depois o Iago Dias, Gé, depois o Renato, Nelsinho Batista, nosso treinador hoje.
bugou a cabeça do técnico da Ponte. Operário de Rafael Santos no gol, Operário que vinha de 3 derrotas seguidas. Rafael Santos no gol, Thales Oleques, depois Sávio, William Machado, Alemão e Lucas Hipólito, Bruno Reis, Gabriel Bosquila, depois o Pedro Lucas e Rodrigo Rodrigues, Jaci, depois o Joseph. Vinícius Mingotti, depois entrou o Daniel Lima, que faria o gol dos caras, Felipe Augusto, depois o Maxwell, Rafael Guanais, o treinador da equipe do Operário. Fernando Antônio Mendes de Sales, 31 anos, o árbitro do jogo. Márcio Gleidson Correia Dias, do Pará, 45 anos, assistente 1. O Elcio Araújo Neves, do Pará também, 36 anos, o assistente número 2. Tiago Lourenço de Matos, 39 anos, o quarto árbitro. VAR, José Henrique de Carvalho, paulista de 50 anos. 3.775 público total, 73.490 renda. Daniel Lima marcou a 28 do segundo tempo, 1-0 para a equipe do Operário. Derrota da Ponte para o Operário. Lembrando que o Renato tomou cartão amarelo aqui na equipe da Ponte, né? Foi um dos amarelados e está suspenso. Não joga contra o Santos. Em compensação, Igor Inocêncio, lateral direito, que fez muita falta hoje, né? Graças a Deus ele vai voltar contra a equipe do Santos. E olha que eu já critiquei o Inocêncio, hein? Acho que o Tomás fez hoje, pelo amor de Deus. Volta, Inocêncio. Ou então deixasse o menino João Gabriel jogar, né? Mas a informação que eu tinha é de que o Tomás estava treinando bem, né? E aí entrou e jogou essa porcaria que ele jogou hoje. Fim de jogo, 23ª rodada. Primeira derrota da Ponte, hein? Em casa pro Operário. Agora 10 jogos, 4 vitórias do Operário, 3 empates. 3 derrotas, tudo igual o número de gols, 9 gols para a Ponte, 9 gols para a equipe do Operário. Macaca perdeu, o Operário venceu pelo placar de 1-0. Ficha técnica do jogo. 19 minutos de um novo dia. Você queria falar alguma coisa, só para não interromper ele na ficha técnica, lógico, Coral? Eu só ia comentar, né? O Corsato lá tava treinando bem realmente, né? A gente tinha essa informação, mas é aquela velha máxima. O treino é treino, o jogo é jogo, né? No jogo não conseguiu desempenhar o que vinha treinando. É isso. Que o técnico tem que ver, né? Ele vê o treino. Aí colocou o cara no jogo, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui. O Zé Mário. Pois é. Não voltou mais, né? Mas contra o Goiás, por exemplo, o Thomas Luciano entrou bem. Entrou, não. É isso, né? Deu oportunidade. A primeira impressão tinha sido boa. boa. Logo depois do Amazonas, o Nelsinho já crava que seria o Thomas Luciano. Ele fala do Luciano. Agora, é isso que às vezes me intriga um pouco, né? O João Gabriel, por exemplo, todas as vezes que jogou bem. Jogou bem. Não fez um jogo sequer parecido com esse aí do Tomás, né? E ficou a terceira opção. Mas santo de casa não faz milagre. Vida que segue. O Dodô, que fez o gol de empate contra o time do Goiás. Contra o Amazonas, o time da Ponte não foi bem, mas o Dodô também não teve culpa, né? Contra o Amazonas. Não se teve um segundo em campo. Não, se eu tenho uma coisa pra criticar o Nelsinho hoje, é o Dodô. Pra mim, o Dodô era a primeira opção pra entrar no time. Até na frente do Iago Dias, do Matheus Regis, do Renato, pra mim era o Dodô. No lugar de quem ele entrar, eu não sei. Mas pra mim eu colocaria o Dodô. Rapidinho aqui, já os destaques finais. O Sérgio Conofal tá feliz, diz que o Fantasma vai subir. Com esse futebol que vocês jogaram hoje aqui, ganharam da Ponte Preta, mas não sobe não, viu, Sérgio? Precisa melhorar, hein? O Roberto César Santos, mais um morto reabilitado no campeonato. O Top Creme Gourmet tá com a gente. O Carlos Silva tá falando aqui que não respeita a opinião. Eu não sei se você tá falando de mim ou do Carlos. Mas assim, cada um tem a sua opinião. O Carlos tem um jeito de defender a opinião dele, eu tenho o meu jeito. Mas aqui é assim, a gente aceita, cara. Não tem essa. É assim. Eu só não vou dar um soco na cara dele no ar. Eu acho que isso eu nunca vou fazer. Mas se eu achar que ele tá errado, eu vou falar. Se ele achar que eu tô errado, agora, ele vai falar. Agora debater com a opinião do outro é não respeitar? Qual foi o desrespeito? E tem uma mensagem aqui, a gente tá falando isso daqui, eu acho que vem bem a calhar, só pra fechar as mensagens aqui dos ouvintes. O Marcos Oliveira, ele fala desse jeito: Marcelo, contra o Curitiba, Goiás, Amazonas e hoje, a Ponte caiu demais. Ele tem razão. Sim, eu falei isso aqui, pô. Ele tem razão. Eu falei. Ele tem razão. O time tá caindo de produção, mas pode voltar a subir de novo. Pode. Já mostrou que tem. Já mostrou que pode jogar mais com o Nelsinho Batista. E é nisso que eu tô me apegando aqui, né? 28 pontos para 44, 16. 16 pontinhos a gente tem que achar aí. Eu acho que quando a gente bater essa meta, tranquilo, vamos que vamos, né?
Vanessa Bauer, obrigado. Tá dizendo que o Daniel Lima é uma estrela pro futuro. Foi ele que fez o gol, né? Sim. Foi ele que fez o gol. Tá bom. Obrigado, viu, gente? Obrigado a todo mundo que tá aqui na live com a gente. Roberto Santos confirma que concorda que o time caiu muito de produção mesmo. Vamos fazer o seguinte, então, os destaques finais da nossa equipe? Eu acho que não faltou quadro nem... tem os comentários finais, né? Isso. Mas deixa eu liberar o Wendel Coral, nosso WC. Seus destaques finais aí, Coralzinho. Valeu, Marcelo. Sempre um prazer. Sobre a Ponte Preta, agora tem um descanso de uma semana. Volta a entrar em campo no dia 30. Sexta-feira também, a partir das 9h30, pega o Santos na Vila Belmiro. Com a derrota de hoje para o Operário, a Ponte estaciona nos 28 pontos. Permanece a 8 da zona de rebaixamento, mas claro, por toda rodada ainda a completar, essa distância pode e deve diminuir, inclusive, ao final da 23ª rodada. Com a derrota hoje também, a Ponte iguala a pior sequência na Série B do Campeonato Brasileiro de 2024. Assim como foi entre a 4ª e 7ª rodada, a Ponte agora acumula 2 derrotas e 2 empates. Naquela ocasião, culminou na demissão do técnico João Brigatti, chegou Nelsinho Batista na estreia dele, venceu o Série B no Majestoso, naquela arrancada de 6 vitórias seguidas como mandante na competição, mas agora o cenário é outro, né? São 2 empates e 2 derrotas. A Ponte tenta se reabilitar nada mais, nada menos contra o Santos daqui uma semana. Se a Ponte fez 3 jogos em uma semana, agora tem 7 dias de descanso, praticamente 5, 6 atividades aí pro Nelsinho trabalhar a equipe. Para esse jogo, o Renato, que normalmente é reserva, está suspenso, cumpre suspensão automática pelo 3º cartão amarelo. Por outro lado, Igor Inocêncio retorna ao time. Do time titular, a Ponte não perdeu nenhum atleta por suspensão. Para o próximo jogo, além de Gabriel Risso e Gabriel Novaes, que já estavam pendurados com 2 cartões amarelos, o Matheus Silva, que hoje também tomou o 2º da série, vai jogar pendurado contra a equipe do Peixe. Marcelo, muito obrigado, forte abraço e até a próxima. Valeu, esse é o nosso repórter família, o Wendel Coral, aqui na transmissão dos canais Futebol Interior. Bolacha, Felipe Bolacha, tem comentário final, tanto pro YouTube como pro Instagram. O Carlos vai comandar o comentário final, e no meio de um dos comentários aí, eu quero fazer com o Carlos rapidinho, prospectar aqui os jogos da Série B, para a Ponte tentar manter esse 8 pontos de diferença aqui da zona do rebaixamento entre um comentário e outro, rapidinho pra gente fazer esse exercício. Então vamos fazer o seguinte, o primeiro comentário final que vai lá pro YouTube, vai estar aqui depois do jogo no YouTube Futebol Interior. Agora o comentário final. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, para você que tá com a gente aqui no YouTube. A Ponte Preta perdeu, rapaz, pois é, chegou o dia de vermos a derrota do time comandado pelo técnico Nelsinho Batista. 0 para a Ponte, 1 para o Operário. Resultado justo, Marcelo? Justo, a Ponte jogou mal demais, né, Carlos? Foi mal, né? Pior partida da Ponte Preta no comando do Nelsinho Batista. Mostrou o time do começo do campeonato? Lembra o time do começo do campeonato, Marcelo? Lembrou o time do começo do campeonato. É preocupante porque o time vem caindo de produção nos últimos jogos, né? E preocupa ainda mais porque o próximo adversário é o Santos, né? Time que tá brigando nas cabeças lá, né? Fora de casa, onde a Ponte Preta não ganhou ainda nesse campeonato. Tá certo. A Ponte perdeu para a equipe do Operário por 1-0. O gol foi marcado pelo Daniel Lima, 28 minutos do segundo tempo. Macaca volta a campo agora contra o Santos. Sexta-feira que vem, às 9h30 da noite. As notas desse jogo você vai conferir no blog Planeta dos Macacos, lá no site Futebol Interior. Comentário final. Muito bem, 00:25, rapidinho aqui, Carlos, para a Ponte Preta manter esses 8 pontos de diferença da zona do rebaixamento. Vamos focar aqui em Chapecoense, Ituano, Brusque e Guarani, tá? Vamos lá, a próxima rodada, essa rodada que começou com a derrota da Ponte, tem Santos e Amazonas. Aqui, tanto faz como tanto fez, vamos deixar quieto esse jogo. Ituano e Goiás. Mas o Amazonas é um time que estava perto da Ponte. Não, mas tava atrás da Ponte até na outra rodada. Não, mas tá na frente. Tá bom. Tá na frente. Eu quero saber a zona do rebaixamento. Tá bom. Vai. Eu quero manter os 8 pontos da zona do rebaixamento, mesmo com essa derrota. Ok. Agora aqui um jogo que interessa. Ituano e Goiás jogam amanhã às 5 da tarde no Novelli Júnior. Aí, Carlos, o Ituano pode até empatar com o Goiás, que mesmo assim ele vai ficar 8 da Ponte. Só não pode vencer. Só não pode vencer. Vamos lá, mais um jogo aqui. Esse jogo que a gente vai transmitir. Esse eu quero saber. Botafogo e Guarani. Botafogo tá atrás da Ponte, correto? Sim. 26 pontos. Se vencer, ele passa a Ponte. Só que o Guarani tem 18. Se ele vencer, ele vai a 21. Aí vai diminuir para 7.
vai ser um time que estará 7 da Ponte Preta. Quando tem, eu insisto, quando tem dois times que estão brigando ali na parte de baixo e você tá na frente desses times, eu tenho uma tese aqui, é até uma tese de maluco, mas é uma tese mesmo, para você entender. Por exemplo, se um time ganha, ele soma 3 pontos no campeonato, certo? Sim. Se tem um empate, um time vai somar 1 ponto, o outro vai somar 1 ponto. 1 ponto ficou perdido. Não foi para nenhum dos dois times. Então eu entendo quando acontece isso, né? O empate seria o melhor. O melhor é o empate. E nesse momento é melhor acontecer. Porque o Botafogo iria 27, não passa a Ponte. Isso. A Ponte ia terminar a rodada na 13ª colocação. Isso. E o Guarani é 19. Também não ia diminuir. Ia diminuir a diferença para a Ponte, mas na zona do rebaixamento não. Então eu entendo que quando é assim, o empate é o melhor resultado. Vamos lá. Um jogo aqui que não interessa pra gente é Vila Nova e América. É na parte de cima. Domingo, 18h30. No domingo também tem esse interessa. Chapecoense e CRB. O CRB tá atrás da Ponte. Se vencer, ele vai a 27, continua atrás. Só que o CRB tem um jogo a menos que a Ponte, né? Isso. O 2 agora porque ele não jogou na rodada ainda. É a mesma história, Marcelo. Vou ficar empate. Mas se der empate, aí a diferença pro Z4 vai diminuir de 8 para 7. Mas mesmo assim, o empate seria mais Não seria melhor a vitória do Paysandu do CRB? Não. Deixar a Chapecoense com 20? Não, você tem que deixar time atrás de você para ter uma briguinha aí. Ó, Paysandu e Mirassol. O Paysandu tá atrás da Ponte. Mesmo vencendo, vai continuar atrás, porque ele tem uma vitória a menos que a Ponte, né? Mas aí pra Ponte o legal seria o Mirassol vencer. Ceará e Novo Horizontino não interessa pra gente, Brusque e Sport interessa, porque se o Brusque vence, ele vai a 22. Ele não sai da zona do rebaixamento. Mas fica 6 Mas da aí Ponte. ele fica 6 da Ponte Preta. Então aqui é empate ou Sport. Isso. Né? E o outro jogo não interessa pra gente, Coritiba e Avaí. Portanto, dá ainda mesmo com a derrota pra Ponte manter esses 8 pontos de diferença da zona, tá? Sim. Né? Sim. Manter uma distância boa Mas da isso. zona. CRB e Brusque, empate. Guarani e Botafogo, empate. É isso. Muito bem, são 00:29, estamos na Valinhos FM também aqui nos canais Futebol Interior. Agora o próximo comentário final vai pro Instagram e o Carlos vai comandar. Agora o comentário final. Para você que tá ligado conosco. Opa, é fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato no Instagram. Transmitimos no YouTube Futebol Interior a derrota da Ponte pro Operário pelo placar de 1-0 em casa. Justo o resultado, Marcelo? Justo, a Ponte não jogou nada. Ponte volta a campo na sexta-feira que vem contra o time do Santos em busca da reabilitação no campeonato. Comentário final. Pedro Lino mandou um abraço pra gente, pra você, Carlos, pra Obrigado. todos aqui da nossa equipe. Fez um ótimo trabalho, um abraço pra ele. Grande Pedro Lino, o nosso presidente. Seu destaque final aí, Carlos. Bom, o destaque final fica, né, pra isso, a Ponte hoje, nem pra conseguir um empate pra ajudar a gente, né? Pra esse campeonato aí, um empate hoje seria importante pelo futebol que a Ponte jogou, mas futebol não tem merecimento, né? Então não dava pra querer outra coisa não, a não ser a derrota mesmo pra equipe do Operário. Jogamos nada hoje, fizemos um dos piores jogos do ano, a Ponte jogou nada hoje, nada. Tô pra dizer pra você que esse jogo aqui, olha, dá pra comparar com o jogo contra o Santo André, que foi um dos piores que eu vi da Ponte. Dá pra comparar no Campeonato Paulista com o jogo contra o Santo André, né? Então não jogamos nada, perdemos com gosto. Foi uma derrota bem elaborada aí pelo time da Ponte, que não jogou nada. O técnico mal também hoje, o Nelsinho. Gente, não tô fazendo fumaça não, quero que o Nelsinho continue tudo, mas ele precisa também, né, dar uma revisada nos seus conceitos, né? O time jogou aquela bolinha no primeiro tempo, ele não fez nenhuma alteração. E aí demora 20 minutos pra trocar 3 de uma vez. Eu tô louco agora? Trocar em 20 minutos, quer dizer, no primeiro tempo, 45 minutos, ele não conseguiu ver nada. Aí no segundo tempo, em 20 minutos, ele viu que o time tava ruim e trocou 3. Tinha que ter trocado no intervalo. E aí, na hora de mexer com o atacante, a única possibilidade que a Ponte tinha de fazer gol era com o Gé em campo, né? E ele vai lá e me saca o Gé, depois o Gé fazer o goleiro do Operário fazer uma grande defesa, né? Então, até o nosso técnico bugou hoje, não poderia ser outro resultado a não ser a derrota pelo placar de 1-0. Segunda-feira eu conto com a sua audiência. Na Hora da Macaca vamos falar muito dessa derrota para a Ponte contra o Operário e prospectar o jogo contra o Santos. Se jogar essa bolinha aí, o Santos vai fazer a maior goleada na Ponte, até do Santos do Pelé, que foi 12, né? O Santos vai meter mais gol na Ponte do que aquele Santos que tinha
Pelé, Mengalvio, Coutinho e Pepe. É isso, Corsato. Um abraço do tamanho do Majestoso, que Nossa Senhora do Majestoso nos abençoe e ilumine. Um ótimo final de semana e até segunda na Hora da Macaca. Tchau. Beleza, hora de dar tchau então na nossa transmissão aqui dos canais Futebol Interior. Transmitimos a derrota da Ponte, vitória do Operário pela 23ª rodada Série B Campeonato Brasileiro. 1-0, a equipe de Ponta Grossa venceu a Macaca. Jornadas esportivas dos canais Futebol Interior para concessionária Sim, Restaurante do Dadá, Hipercap Brasil, com a direção executiva do Elcio Paiola, direção comercial do Giovanni Paiola, direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias, mesa de áudio e vídeo Felipe Marques e Bolacha. A Rádio Valinhos FM, na presidência do Wagner Faneco, a equipe técnica da Mayla Siqueira e do Felipe Carvalho. Eu, Marcelo Corsato, agradeço o seu carinho, a sua audiência. Estive ao lado do Carlos, do Endel Coral, do Pedro Lino, de toda a nossa equipe. Transmitimos mais esse jogo pela Série B. Lembrando que no domingo tem transmissão com a equipe dos canais Futebol Interior. Jogo do Guarani importante para a Ponte Preta também, contra a equipe do Botafogo. Vamos todo mundo tá ligado na transmissão do Gustavo Marques e também do Albert Cavalcante. Valeu! Um grande abraço para você, um excelente final de semana, juízo, se cuida, já era, até a próxima, tchau. Na Rádio Futebol Interior você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior, a rádio que respira futebol.